rádio é aqui. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Hora certa. Campinas, 16 horas, 2 minutinhos. Anderson Grigoleto! Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte, amigo internauta, que curte os canais Futebol Interior e que curte a Essência FM. Aberta mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM em 102.5 para Campinas e região e em 98.5 para o Circuito das Águas. Hoje, jogo importantíssimo, em 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola vai rolar às 17 horas. Você vai curtir toda a emoção aqui com esse timaço dos canais Futebol Interior. Jogo Ponte Preta e Avaí. Jogo decisivo para Macaquinha e também para a equipe do Avaí. Os canais Futebol Interior que conta com a direção comercial de Claudinei Corsi, com a coordenação de Carlos Corsato, direção executiva Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Hoje, na mesa de áudio e vídeo, o grande Felipe Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A Rádio Essência FM, a coordenação do Gil Kleber, a mesa de som do Lucas Pessoa e a direção do pastor Josimar Fonseca da Igreja Família da Fé. Essência, a frequência da vida. Esta jornada que conta com o apoio da construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, a maior variedade e os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Pique Chicken, torresmo e frango frito. O delivery é o 98973-1260 ou peça pelo iFood. ST Soldas e Abrasivos, materiais de solda, abrasivos e materiais de segurança. WhatsApp, o 98250-0410. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Restaurante do Dadá, peça pelo delivery 3744-2121. Concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. Rádio Futebol Interior. Começando essa jornada, a gente já vai escalar esse timaço dos canais Futebol Interior e da Essência FM que vão fazer essa transmissão, dar esse show de emoção para você. E eu vou chamar ele aqui, aliás, um prazer, hein? Estar aqui trabalhando pela primeira vez com ele. Eu vou chamar ele que vai cobrir esse jogo, as reportagens, o seu primeiro destaque. André Luiz. André Luiz, uma ótima tarde para você, André. Muito boa tarde a você, Anderson Grigoleto, a recíproca é a mesma, é um prazer estar ao seu lado em mais uma grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota 2-0 para o Grêmio Novo Horizontino, jogando no último dia 27, uma sexta-feira, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo, e precisa, mais do que precisa, de uma vitória, nem se for por 0,5 esta tarde, diante do Leão da Ilha, o Leão de Florianópolis, o Avaí Futebol Clube. E para esta partida, o técnico João Brigatti terá apenas um problema, mas também ele tem aí uma volta. Mailton, ala direita, que cumpriu suspensão automática na partida diante
do Novo Horizontino está de volta à disposição do treinador, mas ainda não se sabe se ele será titular na equipe de Brigatti essa tarde diante do Avaí. Em contrapartida, pendurados estão apenas o ala direito, o Everton, e o ataque da Macaca deverá ser a esperança de gols com Eliel e já esta tarde, daqui a pouco no Majestoso, meu caro Anderson Grigoletto. Tá aí o destaque da Macaquinha Campineira, dada pelo André Luiz, que agora vai dar o destaque do seu adversário, o Avaí, André. É o Avaí Futebol Clube, a equipe azul e branca do técnico Eduardo Barroca, que vem de um empate, aliás, em um empate 1-1 contra o ABC, jogando no último dia 26 de outubro, uma quinta-feira, no estádio Frasqueirão, na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte. Também precisa de uma vitória esta tarde diante da Macaca, daqui a pouco no Majestoso, porque o Avaí ainda com 39 pontos, ainda não se livrou totalmente do fantasma do rebaixamento à Série C no ano de 2024. Quanto ao time, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com os jogadores Didi, Thiago Rosa, o Wellington Nascimento e também o conhecidíssimo da torcida da Macaca, o atacante Potker. Todos eles entregues ao departamento médico aí da equipe do Avaí. Em contrapartida, ele terá o retorno esta tarde diante da Macaca de Thales, Giovanni e Jean Kleber, meu caro Anderson Grigoletto. Tá aí os destaques do André Luiz e a gente continua colocando esse timaço em campo. Agora eu peço o primeiro destaque do nosso comentarista. Frank Francisco. Grande Frank Francisco, que bom estar mais uma vez fazendo parte de uma jornada ao seu lado, Frank. E o seu primeiro destaque, tudo bem com você? Boa tarde, Grigo, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Grigo, comentar a Ponte Preta nos últimos tempos é difícil, né? A gente nunca sabe. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, posso fazer, né, Grigo? Porque é meu direito expressar a minha opinião, né? Eu tenho microfone. Pode, lógico. E posso expressar a minha opinião. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar da bola rolando, e falar da tática, e falar das opções que o treinador tem. Mas eu sou obrigado a fazer a seguinte pergunta. O salário do elenco está em dia? Porque se não tiver, não adianta, viu, Grigo? O João vai tentar colocar aqueles que conseguirem aceitarem fechar com o treinador e terminar o campeonato de uma maneira honrosa. Essa é a grande realidade, tá, torcedor ponte pretano? Por isso, não estranhem eu começar a tomar um procedimento diferente na análise de jogadores de nota. O João, eu não vou mais dar nota. É uma coisa que eu queria falar pro Carlos, eu não vou dar mais nota pro João. Porque assim, o João, ele tá fazendo o papel como o meu primeiro destaque, Grigo, até um pouquinho maior, desculpa aí, mas é que eu preciso falar isso. O João assumiu para mim o time como qualquer um de nós aqui, como um grande ponte pretano. Porque como treinador, ele não assumiria, e acho que ninguém teria coragem de fazer. A situação é terrível na Ponte Preta. Ninguém tem coragem de falar a real, e ninguém quer fazer nada, né? Então aqui a gente também vai começar a fazer de conta. Então o João, eu não dou nota mais. E para os jogadores a gente vai seguindo aí. Tá aí, Frank Francisco, nosso comentarista de hoje, tá aí, parte da equipe que fará parte, né, dessa transmissão, desse timaço dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco ele estará aqui para trazer todas as emoções dessa partida. O nosso Carlos Corsato, daqui a pouquinho, completando esse timaço da Web Rádio, é força do hábito. Força do hábito, foi traído, hein? Dos canais Futebol Interior e da Essência FM. Às vezes escorrega, né? Eu sei que você... É Web Rádio, o começo do nome dele, só isso. Aliás, o começo do sobrenome dele. Acontece. E olha, vou falar uma coisa para você que já está curtindo a nossa transmissão hoje, que vai curtir aí durante essa partida de Ponte Preta e Avaí. Hoje a gente teremos prêmios para você que participar conosco através do WhatsApp. O WhatsApp, anota aí, né? O WhatsApp do Futebol Interior. Você vai participar através do 19. Ô Felipão, coloca o TP aqui para mim, fazendo um favor. Aê, tá aí, ó. Tá aqui embaixo o WhatsApp, né? O 19 98 989 3526. O 9
98989-3526. E o que você vai fazer para ganhar um torresmo, uma porção de torresmo da Pig e Chicken? Você só vai mandar uma mensagem com o seu nome completo, né? O seu bairro e cidade. E aí você vai estar concorrendo no fim de jogo aqui da nossa jornada esportiva. Você pode ser o vencedor dessa porção deliciosa, Frank, de torresmo da Pig Chicken, né? Oi, eu enchi a boca aqui, hein, Grigo? Olha a imagem que Dá uma olhada. aí. Você que está pelo canal do YouTube no Futebol Interior, pelo Facebook, André, dá água na boca, hein? Sensacional. Brincadeira, hein? Não, olha, sábado, 4 horas da tarde. Olha aí, então essa porção de torresmo, essas 2 fatias saborosíssimas, você que está pela Essência FM não está vendo essa maravilha que quem está pelo YouTube e pelo Facebook está vendo nesse momento, né? Mas então é isso. Que beleza. Mande aí o seu nome completo, bairro e cidade pelo 19 98989-3526, 98989-3526, e no fim do jogo você vai estar concorrendo a essa deliciosa porção de torresmo da Pig e Chicken. Vou fazer o seguinte, a gente vai para um pequeno intervalinho e a gente já volta aqui para a sequência dessa jornada esportiva. Daqui a pouco, Ponte Preta e Avaí. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Anderson Grigoleto. Legal, estamos de volta aqui nessa jornada esportiva dos canais Futebol Interior e na Essência FM em 102.5 e 98.5, a frequência da vida. Saiu a ponte, André? Saiu a ponte, escalada e definida pelo técnico João Brigatti. A Macaca vai a campo com Kaique França no gol, Mailton, Castro, Fábio Sanches e Arthur. O Castro é aquele garoto revelado aí na Copa Paulista, das categorias de base. O meio-campo com Amaral, Leonaldo e Filipinho Alves. E o ataque, ele é o Igé, Anderson Grigoleto. Tá aí então, escalada a Ponte Preta. Daqui a pouquinho eu vou chamar aí o Frank Francisco para dar uma analisada nessa escalação que o João Brigatti colocou hoje. Mas agora eu vou chamar o doutor Arthur Eugênio, né? A gente vai escutar aí essas histórias sensacionais do doutor Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, neste período de finados, 2 de novembro, o futebol interior quer prestar uma homenagem para jogadores que faleceram enquanto ainda atuavam como atletas. Eu fiz um selecionado de jogadores que eu vi jogar e que infelizmente faleceram em pleno exercício de sua atividade de atleta. E ficou uma seleção forte, uma seleção interessante. No gol, Carlos Alberto. Os mais antigos vão lembrar, excelente goleiro da Ferroviária. Na defesa, Carlos Alberto Barbosa, Wagner Bacharel, Serginho e Valtencito. No meio-campo, o uruguaio Daniela Gonzalez, Geraldo e Denner. Na frente, Roberto Batata, Adriano e Edivaldo. E um detalhe interessante, os 4 jogadores da defesa faleceram dentro de campo, faleceram jogando bola. Carlos Alberto Barbosa, Wagner Bacharel, Serginho e Valtencito. Eu vou agora falar individualmente de jogador por jogador. Jogador por jogador. Aqui no futebol interior, esta homenagem neste período de finados. Goleiro Carlos Alberto. Ele faleceu no dia 11 de outubro de 1971. Ele faleceu num afogamento em Araraquara, apenas aos 27 anos. Ele também jogou no Apucarana do Paraná. Carlos Alberto atravessava um ótimo momento na Ferroviária quando faleceu. Com absoluta certeza, ele iria participar de outras equipes de grande expressão no futebol nacional. Na lateral direita, Carlos Alberto Barbosa. Que tristeza! Carlos Alberto Barbosa, lateral de grandes equipes do futebol brasileiro, Santa Cruz, Internacional de Porto Alegre, chegou a participar da seleção brasileira. Carlos Alberto Barbosa morreu no dia 7 de março de 1982, tendo uma parada cardíaca no estádio da Ilha do Retiro, um jogo entre o Sport, que era o time que ele atuava, contra o 15 de Jaú. Carlos Alberto tinha apenas 28 anos. Na zaga, Serginho, do São Caetano, talvez a morte mais comentada em termos de atleta de futebol profissional, pois ele tinha 30 anos, ele faleceu no dia 27 de outubro de 2004, no Morumbi, numa partida contra o São Paulo. Grande repercussão, dirigentes do São Caetano, médicos do São Caetano foram contestados. E o Serginho faleceu jogando bola dentro do gramado. Outro também que teve uma situação muito parecida é o companheiro de zaga do Serginho neste combinado que o futebol interior apresenta, Wagner Bacharel. Ele dividiu uma bola com o Charuto, jogador do Campo Mourão, e acabou falecendo em Curitiba, no dia 20 de abril de 1990, aos 35 anos. Wagner Bacharel jogou em grandes equipes, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Guarani,
Vila Nova, de Goiás, Joinville. Completando a defesa, outro jogador que morreu dentro de campo, Valdencir, um lateral esquerdo conhecido no início dos anos 70, titular absoluto do Botafogo do Rio de Janeiro, mas em final de carreira ele estava jogando no Colorado do Paraná, hoje o Paraná Clube. Uma dividida com Nivaldo, meia do Grêmio Maringá, e o Valdencir faleceu tragicamente no dia 17 de setembro, Campeonato Paranaense, em 1978. Valdencir tinha 31 anos. Poderia haver um questionamento do Everaldo, que foi titular da seleção brasileira na lateral esquerda na Copa de 70. O Everaldo morreu num acidente automobilístico quando jogava pelo Grêmio, mas o Everaldo acabou falecendo e não faleceu dentro de campo. Por isso que eu priorizei o Valdencir. Everaldo morreu em 1974. No meio-campo, o uruguaio Daniel Gonzalez, que faleceu em um acidente de carro quando jogava no Vasco da Gama. 1º de fevereiro de 1985, aos 30 anos. Daniel Gonzalez veio do Uruguai, jogou na Portuguesa, depois esteve no Corinthians e no Vasco da Gama. Completando esse meio-campo como camisa 10, como maestro desse time, Geraldo. Geraldo foi uma grande judiação, estava começando a participar da seleção brasileira e ele morreu aos 22 anos, no dia 26 de agosto de 1976, no Rio de Janeiro. Ele foi fazer uma cirurgia simples de amígdala e acabou falecendo de choque anafilático por ocasião da sua anestesia. E de meia direita, Denner, outra tristeza, morreu de acidente automobilístico no Rio de Janeiro no dia 19 de abril de 1994. Denner tinha apenas 23 anos, estava jogando no Vasco, rebelde, revelado pela Portuguesa, tinha muito campo pela frente, esteve no Grêmio e faleceu jogando no Vasco da Gama. No ataque, Roberto Batata, no auge da carreira, jogando no Grande Cruzeiro, campeão da Libertadores. Roberto Batata morreu no dia 13 de maio de 1976, aos 26 anos. Ponta direita, com certeza iria disputar a Copa do Mundo em 1978 e faleceu em um acidente automobilístico. Centroavante, Adriano. Que saudade do Adriano. Adriano, campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Ele seria o titular, mas uma contusão o tirou do time principal do Guarani. Com apenas 17 anos, careca, foi lançado, mas o Adriano participou de muitos jogos do Guarani na campanha do título de 1978. Adriano morreu com 21 anos, no dia 5 de janeiro de 1980, em um acidente na estrada entre Maringá e Curitiba. Adriano, de Porto Ferreira, dá nome ao ginásio de esportes, jogou no Guarani, Palmeiras, Grêmio Maringá, Colorado, Atlético Mineiro. Adriano, centroavante desse selecionado. Completando o time nesta homenagem a jogadores mortos, ponta esquerda, Edivaldo. Jogava muito Edivaldo. Revelado pelo Atlético Mineiro, emprestado ao Taquaritinga para adquirir experiência, jogou no São Paulo, Palmeiras, seleção brasileira. Edivaldo morreu num acidente de carro no dia 14 de janeiro de 1993. E depois constatou-se que foi uma falha mecânica em carros
que a Fiat estava produzindo. Ele estava num Fiat Tempra, o Edivaldo, que nasceu no dia 13 de abril de 1962. E treinador, Cláudio Coutinho, 43 anos, técnico da seleção brasileira na Copa da Argentina, em 1978. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e morreu no dia 27 de novembro, numa pesca esportiva, 27 de novembro de 1981. E aqui no Futebol Interior, uma homenagem ao narrador Dionísio Pivato, que morreu no dia 24 de abril de 1981, também numa pescaria. Tinha pouco mais de 30 anos, no auge da carreira, este grande narrador Dionísio Pivato, que na época estava na Rádio Educadora de Campinas, hoje Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir um trechinho de uma narração de Dionísio Pivato. Desceu, mandou a Paulinha, tocou na frente, uma bola para Claudinho. É fogo na fumbega, Nivaldo passou pelo goleiro, vai acontecer o segundo, pegou, leva em cima, a bola foi, chegou! Nivaldo, 16 na camisa 2 do placar. Vai descer o Botafogo com você para a boca do gol. Seu goleiro apontou contra a fundada. Na rede pelo lado de fora. Narração do Dionísio Pivato, quando estava atuando na imprensa em Ribeirão Preto. Um jogo entre Botafogo de Ribeirão e Londrina. Nesse período de finados, a seleção que o futebol interior fez de jogadores que faleceram em pleno exercício da atividade de atleta profissional. Carlos Alberto Barbosa, Wagner Bacharel, Serginho e Valtencir, Daniel Gonzalez, Geraldo e Daniel, Roberto Batata, Adriano e Edivaldo. O treinador, Cláudio Péssimo de Moraes Coutinho. Que judiação, Coutinho. Faleceu jovem, faleceu com 42 anos. Cláudio Coutinho faleceu quando fazia uma pescaria no Rio de Janeiro. Ele estava trabalhando no exterior no final de 1981. Eu lembro como se fosse hoje, eu acompanhando o noticiário, entrando no noticiário extraordinário do falecimento de Cláudio Coutinho. Uma homenagem no futebol interior para narrar esse jogo. Dionísio Pivato, que foi um grande narrador do futebol brasileiro. Aqui no futebol interior, uma homenagem neste período de finados. Se a notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Tá aí, que bela homenagem do Dr. Arthur Eugênio para esses atletas, né, que foram alguns muito cedo nessa semana do Dia de Finados. Bela homenagem, mais uma página muito bacana que o Dr. Arthur Eugênio apresenta aqui na jornada dos canais Futebol Interior. Vou pegar aqui umas mensagens da galera que está participando com a gente, André, rapidinho. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho está dizendo boa tarde a todos. Hoje é jogo de acesso para a Série B. Boa essa, Matozinho, ó. Tá falando que vai ser 3-0 para Ponte Preta. Ele tá desejando uma excelente jornada. O Fábio Almeida também, grande Fábio. Boa tarde, Grigo, Frank e André, vamos vencer, é isso daí. Albert Cavalcante, olha ele aí, Frank, André. Olha o showman aqui dos canais Futebol Interior, Albert Cavalcante. Opa, legal. Boa tarde, amigos, uma ótima transmissão para vocês. Um abraço para o André Luiz, para o André e para o Grigol. Bom demais, Albert. Carlos Silva, Brigatti treinou quem? Ganhou o que como treinador? Aí fica difícil, é a opinião do Carlos Silva. Diz aí, André. Só para passar aqui duas informações para o torcedor Ponte Pretano, meu caro Anderson Grigoleto. O Gabriel Santiago, né? A assessoria de imprensa não divulgou, mas
O nosso repórter farejador Pedro Lino foi atrás da informação e créditos para ele. O Gabriel Santiago, ele sentiu aí uma lesão e por isso está de fora. Não vai ficar nem no banco de reservas esta tarde neste jogo diante da equipe do Avaí Futebol Clube. E eu estou buscando aqui o Castro, segundo informações aqui, fazendo crédito para o nosso querido Coral, grande Wendel Coral, aquele abraço. Ele veio do Águia do Marabá, ele veio para a Copa Paulista, se lesionou e começou a ter chances no profissional, e o empresário dele é aquele que nós conhecemos dos anos 80, aquele entrevistado por muitos grandes repórteres, inclusive Canuto entrevistou ele uma vez, fez uma bela entrevista com ele, é o Jacozinho. Lembra de Jacozinho, Grigo? Sim, Jacozinho. Legal. Já que você citou em Pedro Lino, vamos chamar aí o destaque do Pedro Lino, nosso repórter que está lá no estádio Moisés Lucarelli. Boa tarde, Anderson Grigoleto. Boa tarde, amigos ligados na transmissão entre Ponte Preta e Avaí na Rádio Essência FM no Portal Futebol Interior. 26 graus aqui no estádio Moisés Lucarelli. Decisão para Macaca. A Ponte Preta precisa vencer o Avaí caso queira se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida da Ponte vem chegando em bom número aqui no estádio Moisés Lucarelli. Cerca de 5 mil torcedores é esperado na tarde deste sábado. E na torcida do Avaí, cerca de 10 torcedores aqui no estádio Moisés Lucarelli. A bola rola às 5 horas da tarde. No intervalo eu trago mais informações e também no fim do jogo. Pedro Lino, direto do estádio Moisés Lucarelli para a Rádio Essência FM e para o Portal Futebol Interior. Tá aí então o nosso repórter Pedro Lino, que está lá no Majestoso. Anderson. Manda lá, André. Só para ratificar aqui a lesão, para o torcedor ponte pretano se situar, a lesão do jogador Gabriel Santiago, que hoje não está nem à disposição no banco de reservas, ele está com dores no tornozelo, por isso foi vetado pelo departamento médico ponte pretano, meu caro Grigo. Tá aí informação do repórter André Luiz. A gente vai chamar mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. O André tem convidados, tem o Frank para analisar essa escalação do Brigatti. É rapidinho, a gente já volta. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para sua empresa. Atendemos Campinas e região.
Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Anderson Grigoleto. Legal, estamos de volta aqui com essa jornada esportiva. Daqui a pouquinho, Avaí e Ponte Preta entram em campo. Ponte Preta precisando da vitória, hein? E você, Ponte está precisando da vitória, e você pode saborear uma porção maravilhosa de torresmo da Pig Chicken. Exatamente, ó. Você quer participar? Tem o nosso WhatsApp, que está aí na telinha para quem está no canal do YouTube e também do Facebook, é o 19 98989 3526. 19 98989 3526. É só você deixar o seu nome completo, bairro e cidade. No fim do jogo a gente fará esse sorteio desta deliciosa porção que, como o Frank disse, como o André já disse, dá água na boca da Pig Chicken, hein? Sensacional. Então não perca essa oportunidade. Mande aí o seu nome completo, bairro e cidade, e você estará concorrendo no fim do jogo para essa deliciosa porção de torresmo da Pig Chicken. André Luiz tem convidado, correto? Correto, tenho convidado, só rapidinho, assim, 10 segundos, ó. Forte abraço, alô Jardim Nova Europa, a Gisele, a filhinha del Papi, curtindo os canais Futebol Interior, torcendo para a Macaca. Alô, filhinha del Papi, aquele beijo. E também para a Mamis Rose. E também o Thiago, que ele é motorista de aplicativo. Forte abraço, Tiagão, aquele abraço. Vamos ouvir o goleiro Kaique França. A gente veio de um revés, né? De um jogo que a gente fez um bom primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Acabamos perdendo no segundo, talvez por concentração. Então a gente tem que se apegar nisso no jogo contra o Avaí, porque a gente já vem de alguns jogos que a gente começa o jogo bem, ou está bem em algum momento do jogo e acaba desconcentrando, acaba cometendo erros e acaba tomando os gols que ficam difíceis de ser recuperados. Então eu acho que além de toda a parte técnica, a parte física, a gente tem que focar muito na parte mental essa semana para esse jogo. Agora um compromisso em casa, diante do torcedor pontepretano, que está se mobilizando para que haja um bom público. Qual a importância desse apoio nesse momento crucial da competição? O apoio deles, sem dúvida, nesse momento vai ser um dos mais importantes. A gente tem exemplo como foi o começo do ano, que foi a 2, que eles lotaram em diversos jogos, que eles estavam sempre presentes e isso acabou dando uma levantada no time. Então agora eles também são de suma importância, então eu faço um pedido aqui, peço para o torcedor comparecer sábado, a gente precisa de vocês, a gente precisa do apoio de vocês. Vocês são o nosso 12º jogador e eu sei que a torcida da Ponte sempre apoia até o final. Protesta quando tem que protestar, faz parte, mas a gente precisa muito do apoio de vocês e eu conto muito com a presença do torcedor no sábado. Daí esta palavra do goleiro Kaique França, meu caro Anderson Grigoleto. Legal, André. O Frank Francisco, sobre o que o Kaique França falou agora, o que você achou? Você até fez um comentário em off aqui pra gente. E aí, esse comentário, esse Kaique França que deu essa entrevista agora há pouco aqui, falou nos canais Futebol Interior. Grigo, esse aí é nosso ídolo, né? Pelo menos o meu e creio que de uma boa parte da nação pontepretana. Trabalho fantástico tem feito o Kaique desde que chegou na Ponte Preta. Agora, é nítido a gente ver a tristeza, né? O abatimento do jogador na sua entrevista, nas suas palavras, né? Pedindo apoio do torcedor. A arquibancada, a torcida da Ponte com certeza vai responder, ela sempre respondeu. A torcida da Ponte sempre foi o 12º jogador. Agora, é triste o que está sendo feito de cima para baixo. Isso aqui, olha, eu nunca vou passar a mão na cabeça e nunca vou me calar, tá certo? E queria pedir aqui, Grigo, já fiz isso várias vezes e vou tornar a falar de novo. Olha, os jogadores que vão entrar em campo hoje, honrem o manto. Pense no torcedor, na instituição. Vocês vão receber depois, não se preocupa não. Vocês vão entrar na justiça e vai receber. Agora, honra essa camisa de tradição. Essa camisa que, olha, vocês não têm ideia.
Vocês não têm ideia do que é torcer para Ponte Preta. É paixão, é mais do que uma paixão. Eu não tenho palavras para definir o que é ser pontepretano, amigo. Porque torcer para Corinthians, Grigo, Flamengo, para outras equipes é fácil. Tá sempre ganhando título, tá sempre em evidência. A Ponte Preta não, amigo. Nós não precisamos de título para sermos pontepretano. É o único clube onde a torcida tem um time. Então, assim, gente, levem isso muito a sério. Respeitem essa tradição, respeitem esse amor que nós temos pelo clube. Honrem essa camisa onde já passaram craques renomados do futebol brasileiro, jogadores criados aqui dentro do Majestoso. Quantos craques revelados para o Brasil e para o mundo. Pelo amor de Deus, gente, levem a coisa a sério. A gente sabe, a gente até entende as coisas que acontecem aí. Mas, ó, a carreira de vocês também está em jogo. A Ponte vai para um decesso, vai para uma Série C, o nome de vocês está cravado na história como quem rebaixou o clube. A gente tem que atentar para isso, alguém tem que falar isso para esses jogadores. Eu sei que a coisa não tá boa aí, mas vamos honrar o manto, vamos correr os 90 minutos, vamos trazer a torcida junto com vocês. Se vocês fizerem dentro de campo com amor, carinho, comer grama, cara, ralar a bunda na grama lá, a torcida vai estar com vocês, não precisa nem pedir, tá certo? E depois vocês vão cobrar, vocês vão receber, isso é fato. Agora, não deixem a nossa paixão chegar aonde está chegando. Isso não se faz. Depois, nós vamos cobrar quem tem que ser cobrado. A história vai cobrar de quem tiver que ser cobrado. Isso é fato. Isso é fato. Não vai escapar disso. Não vai. O nome vai estar cravado lá e vai responder por isso que fez com a nossa instituição. Mas vocês que estão entrando em campo com o manto, honrem ele. Hoje eu vou dizer uma coisa aqui, ó, diante do que o Kaique falou. A minha expectativa é que os 11 que vão entrar em campo honrem o nosso manto. Se vencer por 0-0 já tá valendo. Mas, ó, deem o sangue, entreguem a vida de vocês. Tá certo? Valeu, Grigo. Legal. Eu vou pedir pro André, por gentileza, no pique do rádio, André, mais uma vez você passar a escalação da Ponte antes da ficha técnica, pro Frank dar uma analisada como o Brigatti escalou a Ponte para daqui a pouco enfrentar a equipe do Avaí. Por gentileza, André. Kaique França, Mailton, Fábio Sanches, Cássio e Arthur, Amaral, Leonardo, Felipinho Alves, Eliel e Jé. E tem o Avaí à sua disposição, Grigol. Pode mandar também, por gentileza. Igor Bom, Thales, Oleques, Jonathan, Alan Costa e Natanael. Wellington, Giovanni Gavan, Vagninho, Jean Lucas e Poveda, meu caro Anderson Grigoleto. Valeu, André Luiz. E aí, Frank Francisco, a escalação que o Brigatti coloca hoje para enfrentar a equipe do Avaí? Grigo, algumas coisas aqui chamam e saltam os olhos da gente, além de chamar a atenção, né? Eu vou fazer uma pergunta aí, Grigão, para você, pro André Luiz. Alguém já viu o Castro jogando de back central? Não. Ele veio, estranho. Ele veio para a Ponte para jogar Copa São Paulo, né? Foi indicado. A Ponte foi atrás, ele apareceu lá, foi indicado e veio como cabeça de área. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês assim, ó, que assim, não é que a gente tá criticando não, tá? Mas só pra gente entender, pontuar para depois a gente saber o que a gente vai falar. A Ponte tem no banco hoje 2 zagueiros, tá certo? Vocês me corrijam aí. Thiago Oliveira e Tomás Kaique, tô certo, André? Certíssimo. Tô certo, Grigo? Correto. E nós vamos jogar com cabeça de área improvisado de zagueiro. O jogador que foi colocado agora nas últimas rodadas pelo Brigatti para jogar. Então eu vou responder para vocês. Castro, nas vezes que entrou bem, entrou com vontade. Esse está com vontade. Então eu deduzo que os 2 que estão no banco não estão com vontade. Pergunta, interrogação que fica no ar. Agora, Grigo, vamos lá. Qual a outra alteração que nós vamos ter aqui? A entrada do Elvis, porque o nosso meia se machucou no jogo passado. Exato. Tomou uma pancada lá e provavelmente sentiu e não vai conseguir recuperar. O Gabriel Santiago, né? Isso. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Eu só vou fazer um pedido pro Elvis. Elvis, você joga muito mais do que você tem apresentado, amigo. Honra essa camisa 10, ó. Só craques jogaram com essa camisa. E você tem capacidade para fazer, você já fez e já nos deu alegria. Inclusive o título da 2, Elvis, foi no seu pé na cobrança de pênalti. Você levantou o Majestoso. A torcida tá contigo, garoto. Vai lá, faz sua parte.
Tá bom? E você é um dos mais experientes, você tem que puxar o elenco agora junto com você aí, ó. Vamos brigar até o final pra gente sair dessa situação. Mas, Grigo, diante do que eu tô vendo aqui, eu vou dizer que o Brigatti escalou o que está junto com ele e que estão com condições de jogar. Vamos ver se dá um tempo da gente escutar o Eduardo Barroca? Está em prática, fizemos uma ótima semana de treinamento. Está vindo num momento bom na competição, 5 jogos sem perder. Espero que hoje a gente consolide esse crescimento e consiga sair daqui com resultado positivo. Tá aí, essa palavra de Eduardo Barroca, o técnico do Avaí Futebol Clube, meu caro Anderson Grigoletto. Legal, André, legal, Frank. Tá aí, então. A gente já vai chamar a ficha técnica, mas antes eu vou dar um abraço pro Evaldir Silva, né? Que ele está falando aqui, hoje não dá para pensar em nada. Só a vitória interessa a nossa Ponte Preta. É isso daí, Evaldir. Fábio Almeida, mais uma vez, um abraço para você. O Paulo César Mattioli, vamos ganhar a Ponte. É isso daí. E você que está curtindo aí, vai dando like, né? Vai deixando o like no canal do YouTube. Vamos chegar aí, por enquanto a gente está com 30 simultâneo. Vamos subir para 50, para 60, né? Legal. A hora que tiver se tiver o Brigatti aí, pode chamar, viu, Frank? O André, fica à vontade. Só para falar um pouco da torcida. A torcida Sim. da Ponte é presente, os torcedores pediram. A torcida vem grande número esta tarde, ensolarada na cidade de Campinas. O público é bom no estádio Moisés Lucarelli, meu caro Anderson Grigoletto, e também a presença do torcedor havaiano do Avaí, o Leão da Ilha, meu caríssimo Anderson Grigoletto. Tá aí, então, o torcedor fazendo a sua parte, né, Frank? Torcedor indo no campo, e eu frequento o estádio, vários jogos aí indo. Mesmo nessa situação, nos últimos jogos do Majestoso, a torcida não para de incentivar durante a partida. Lógico, a hora que vai chegando no final do jogo, se o futebol não está sendo convincente, a torcida dá o seu alô ali, né? Mas a torcida está fazendo sua parte e hoje mais uma vez, né, Frank? Sim, Grigo. A Ponte, historicamente, sempre foi isso, né? Suas grandes campanhas, seus grandes momentos, o torcedor era o 12º jogador, sempre foi. Nos péssimos momentos, o 12º jogador que dava ânimo, levantava e botava esse time pra cima. A Fênix, né, renascia novamente, sempre foi o torcedor. Então é isso que a gente pede aos jogadores hoje. Já há alguns jogos eu venho batendo na mesma tecla. A gente tem jogadores aí que tem nome, que se a Ponte descer pra Série C, vão ficar rotulados. O Elvis, eu tenho certeza, amigo, que ele não quer isso. Então, entrem, por favor, com amor à camisa, respeitem o manto pontepretano, respeitem essa paixão do torcedor. Usem a arquibancada a favor de vocês. E deixa que a história, né, Grigo, depois, vai cobrar dos responsáveis. Porque tem gente responsável pela campanha que a Ponte está praticando aí. E esses, a história vai cobrar, vão ter que responder. Estavam à frente, não estavam à frente? Não quiseram estar à frente? Tá? Eu não preciso dar nomes, porque os responsáveis por onde a Ponte está hoje sabem. A gente tem que entender uma coisa. Historicamente, sempre houve um discurso na cidade de Campinas, e desde que eu nasci eu ouvi. Se a Ponte Preta se unisse, a Ponte não sabe a força que ela tem, porque se a Ponte unisse situação e oposição, vou usar um termo da minha época de garoto, tá? Situação e oposição não ia ter para ninguém. Verdade. Mas a guerra de vaidades, a paixão, né, por outras coisas, e deixar a torcida, deixar a instituição, abandonar o manto, dá no que tá dando aí. E aí a história vai cobrar de vocês. E aí vocês vão ter que responder. Essa é a real, tá? É verdade, é verdade. Legal. André Luiz, vamos então para a escalação de Ponte Preta e Avaí. Vamos para a ficha técnica, André. Definidas as equipes de Ponte Preta e Avaí à sua disposição, Anderson Grigoletto. Então bora lá, ficha técnica do jogo, Ponte Preta e Avaí. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano
Se o técnico João Brigatti definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita tá 7 Mailton. A zaga central com a 4 no costado Castro. O quarto zagueiro, 27, capitão da equipe, Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. Meia dúzia, Felipinho. E 10, o craque Elvis. E à frente, 9, Eliel e 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Mailton 7, Castro 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15. Amaral 8, Leonaldi 5, Filipinho meia dúzia, Elvis 10. Ele é o 9, Gé 19. No banco, Pedro Rocha, Thiago Oliveira, Pablo Diego, Tomás Kaique, Luiz Felipe, Paulo Baia, Samuel Andrade, Thales, Paul Vigiero, o Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. É a Ponte Preta que, nesse momento, ocupa a 16ª colocação com 35 pontos ganhos. Em 34 jogos, ela tem 7 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. O artilheiro da Ponte é Eliel, com 4 gols. Próximo jogo da Macaquinha, sábado, dia 11 de novembro, às 18 horas, contra o Tombense, em Tombos, Minas Gerais. Futebol Interior. É o Leão da Ilha, o Avaí Futebol Clube, escalado e definido pelo técnico Eduardo Barroca, no sistema 4-3-3, vai a campo com Igor Bom, o goleiro. Na ala direita, 72, Thales Oleques. A zaga central, 95, Jonathan. Na quarta zaga com a 3 no costado, o quarto zagueiro Alan Costa e na ala esquerda, 25, Natanael. O meio-campo do Leão da Ilha começa com 5, Wellington, o capitão da equipe. 77, Giovani e 23, Gava. E à frente, 13, Vagninho, 29, Jean Lucas e 9, Poveda. Olha o repeteco do Avaí, o Leão da Ilha de Igor Bom, 1, Thales Oleques, 72, Jonathan, 95, Alan Costa, 3, Natanael, 25. O meio-campo, Wellington 5, Giovani 77, Gava 23, Vagninho 13, Jean Lucas é o 29 e Poveda com a 9. No banco, Douglas Bacelar, Roberto, Cortez, Igor Dutra, Jean Kleber, Xavier, Andrei, Felipe Bastos, Felipinho e Modesto. O Avaí, nesse momento, ocupa a 13ª colocação com 39 pontos ganhos. Tem 9 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Seu artilheiro é o Vagninho e o Denilson, ambos com 4 gols. Próximo jogo do Avaí, dia 11 de outubro, próximo sábado, às 17 horas, contra o CRB, na Ressacada, em Florianópolis. Arbitragem. Apita o jogo, Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás. Assistente 1, Daniel Henrique da Silva Andrade, do Distrito Federal. Assistente 2, Hugo Sávio Xavier Correia e Rosário, de Goiás. E o quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva, de São Paulo. O árbitro de vídeo, Diego Pombo Lopes, da Bahia. Ficha técnica do jogo. Tá aí a ficha técnica do jogo, equipes escaladas, arbitragem definida. Agora eu passo o comando desta partida para ele, que vai narrar toda a emoção e com muita emoção. Ele que chegou aqui. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, é decisão, vim ouvindo aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a transmissão aqui com o Grigo, né? Pela Essência FM, o Carlos Lemos Matozinho mandou uma mensagem dizendo que era jogo de acesso.
Tô contigo, Matozinho. É isso mesmo. Jogo de acesso para Ponte Preta. Jogo importante demais para Macaca. Ponte Preta e Avaí. Avaí e Ponte. Esse é o jogo que você vai conferir com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Anderson Grigoletto comandou o início da jornada esportiva. Vai comandar daqui a pouco o intervalo do jogo e o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. O repórter André Luiz tá conosco na jornada esportiva também. O Pedro Lino lá no estádio. Passei agora em frente ao estádio Moisés Lucarelli, né? Para vir aqui para a Rádio Futebol Interior. A presença do público, o público chegando. A torcida da Ponte é simplesmente maravilhosa, sensacional. E nós precisamos do povo. O povo vai ter que levar esse time para frente. Algumas novidades, vi aqui os coleguinhas falando, né? Do Castro. Não é novidade nenhuma para o Castro. O Castro é um jogador de 27 anos que até os 26 jogou como zagueiro. Ele foi volante no Águia de Marabá, campeão paraense. Portanto, ele volta para a posição dele, a posição de origem, que é zagueiro. E eu, inclusive, falei no meio-campo FI na hora da Macaca que o Castro poderia aparecer como zagueiro. Tá aí o Castro, zagueiro, jogando hoje com a camisa número 4, ele que tem 28 anos de idade, estava no Águia de Marabá e tem a sua carreira toda feita no Rio de Janeiro. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo. O Grigo já falou aí, tem sorteio de prêmio pra você, hein? Valendo uma porção de torresmo, 2 fatias de torresmo, que delícia! Com mais um molho da casa, lá da Pig Chicken, para você concorrer o WhatsApp 989-89-3526. Nome completo, bairro e cidade. Nome completo, bairro e cidade. A bola vai rolar já 4 da tarde. Ô Frank Francisco, e aí? O Elvis, depois de 5 rodadas, está escalado. Será que ele está um pouco mais magro? Será que ele vai ajudar a Ponte? Precisamos do futebol do Elvis. Mas aquele futebol da Série A2, né, ô Frank? Boa tarde para você. Boa tarde, Carlos. É o que eu vinha falando aqui, Carlos, desde a abertura da programação. O que a gente precisa do elenco, dos jogadores que estão aí, que eles respeitem o manto, que eles respeitem a nossa paixão e que, acima de tudo, sejam profissionais, porque o currículo deles vai ficar manchado. Então, assim, o Elvis, por exemplo, ele está conosco, Carlão, e o gol do título foi dele, foi decidido com o pênalti dele. Então, puxa vida, o que a gente só espera dele é que ele faça o que ele sabe fazer. E hoje é o jogo que a gente precisa. A gente está precisando aí, Carlão, de 2 vitórias e mais 2 pontos depois, né? Seriam 2 empates. E hoje não tem outro resultado do torcedor. Hoje, elenco da Ponte Preta, não tem outro resultado. Tem que ser a vitória, os 3 pontos. E, Carlão, eu sou meio maluco, mas eu vou cravar que o Elvis hoje vai deixar o dele, né? De falta, tá bom, Carlão? Amém, Frank. Tomara que seja assim. 4 da tarde, mais 59 minutos. 4h59, a bola rola, 5 da tarde. 35ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Já são 17 jogos entre Ponte Preta e Vila Nova. 6 vitórias da Macaca, 6 empates, 5 derrotas. 19 gols a Ponte marcou, sofreu 16. Último jogo a Ponte venceu, hein? O último jogo deu Ponte Preta 1-0. Último confronto, dia 8 de julho de 2023, gol do Felipe Amaral, rapaz. Você tem consciência do que é isso? Primeiro gol dele como profissional, gol do Felipe Amaral. Seja bem-vindo você. Eu vou pedir licença para os companheiros aqui, porque eu vou dar uma aumentada nesse retorno, porque se eu não ouvir minha voz, cara, já era. Aí vocês vão falando se é muito alto, eu baixo aqui, tá bom? Mas estão muito baixo. Gente, vocês estão bem de ouvido, hein? 5 da tarde, 5 horas em ponto. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Conosco, a Rádio Futebol da Canela, Mato Grosso do Sul, a partir de agora. Um abraço lá pro Thiago Lopes de Faria, pessoal da Ponte News, amigo Marco Ceroni, conosco também na retransmissão desse jogo. Ponte Preta em Avaí, Avaí Ponte. 27 da Ponte é o Fábio Sanches, o Wellington, o 5 do Avaí, experiente o Wellington, jogou no São Paulo, volante, né? É o capitão do time do Avaí. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Vão trocar os lados agora, né? O Avaí, calção, meias azuis e a camisa branca e azul, né? Na faixa
vertical. Uma branca, uma azul, uma branca, uma azul. O tradicional uniforme do time havaiano. A bola rola às 5 da tarde. Você participa. Jornada Esportiva pelo 989893526. Deixa aqui a sua mensagem. Preciso que você deixe seu nome completo, bairro e também a sua cidade para concorrer a essa porção. 2 fatias de torresmo. Delícia, hein? Para você que vai participar conosco, tá? Nome completo, bairro, cidade. No final da jornada esportiva, dentro do fim de jogo, depois da entrevista do Brigatti, o Anderson Grigoletto vai sortear essa porção da Big Ticket. Lembrando que temos também Fluminense e Boca Juniors, né? Pela Copa Libertadores da América, o Anderson Grigoletto vai estar acompanhando este jogo também. Lembrando que esse árbitro da partida, o Jefferson Ferreira de Moraes, ele tem 36 anos e uma curiosidade, ele foi o árbitro do jogo do primeiro turno, viu? Ele que foi o árbitro do jogo do primeiro turno, expulsou o Alexander, né? Que era o goleiro numa jogada com o Paulo Baia, com 7 minutos do primeiro tempo. Ele foi o árbitro daquele jogo e vai ser o árbitro deste jogo. Não me lembro disso ter acontecido com a Ponte Preta nesse campeonato. O árbitro tá de camisa vermelha. A bola vai rolar, gente. Já passou da hora, hein, queridão? 5 da tarde, mais 1 minuto. O árbitro tá com seu relógio atrasado. Só pode. Vai apitar. Posse de bola do Avaí. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol para você. Vem comigo, torcedor da Macaca. O Kaique França tá com aquela camisa que eu gosto. Camisa comemorativa do título da Ponte Preta em 1969. Aquela camisa de goleiro, todo de preto. O Kaique França, comecinho de jogo, comecinho de espetáculo. Você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Júlio César Guevara tá com a gente aqui no YouTube. Carlos Lemos Matozinho, Wilson Correia, Viviane Cristina, pessoal aqui na nossa arquibancada virtual. Vai, Macaca! Vai, Macaca! O Lucas de Souza também já deixou aqui a sua mensagem. Viviane Cristina, Gisele de Lima, tá ligada com a gente, Odilson Roberto, Fábio de Almeida, também tá ligado, Carlos Silva, valeu, é muita gente conosco. Manda a sua mensagem, dá o seu like lá, vota também quem vence o jogo hoje. No YouTube, 67% Ponte, 27% Avaí, 7% empate. Vem o time da Ponte, vem Natanael, falta. Primeira falta no jogo do time da Macaca, falta do Felipe Amaral em cima do Natanael. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, do lado do povo. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando com a gente. Mensagem aqui no WhatsApp, hein? 989-89-3526 para concorrer a prêmios. Final da jornada esportiva. Ponte vem, trabalha a bola lá pela ponta direita. Vem o time da Macaca. Bola com o Leonardo. Na marcação para cima dele, o Natanael. Vem na marcação também ali o Eliel. Para cima dele é o Mailton, que tá jogando um pouco mais à frente. Chega a zaga da equipe do Avaí para tirar. 2 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 0-0. Você ligado, 35ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O Anderson Grigoletto tá ligado no jogo da Copa Libertadores da América. Vai passar também já os resultados da Série B desse Campeonato Brasileiro. Você ligado conosco. O time do Avaí trabalhando bola aqui pelo meio. Bola com o Jean Lucas. Jean Lucas trabalha essa bola um pouco mais atrás. Começa tudo de novo, bola pro Giovani. Giovani vem na marcação pra cima dele aqui o Eliel. Eliel faz o passe pelo meio, falta. O árbitro tá parando para marcar uma falta, mas falta pra Ponte. Meia esquerda, campo de ataque. É claro que o Rafael Gava não gostou, né? Claro que o Gava não curtiu, mas a falta é pra Ponte, André. Mas ele acabou pegando na passagem o Leonardo e falta pelo lado esquerdo, quase na linha divisória. Continua 0-0, Majestoso informando Construtora Patriani. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, trabalha a bola no time da Ponte, falta cobrada, chega a zaga da equipe do Avaí pra tirar. Né? Começou. Tira, joga essa bola pra lateral, bola pra Ponte, lateral cobrado, vamos ver se o Eliel pega, chegou a zaga da equipe do Avaí. Começou onde? Placar ao vivo, Futebol Interior. Fala, Grigo! Campeonato Brasileiro Série B em Ribeirão Preto.
Goleto começou Botafogo e Ceará 0x0 por enquanto e começou no Maracanã, final na Libertadores, Boca e Fluminense 0x0. Ligado aqui nos canais Futebol Interior, você não perde nenhum detalhe. Conosco, Rádio Futebol na Canela, Portal Ponte News, Essência FM, trabalha a bola ponte, Elvis já deu aqui o primeiro passe pro Arthur, trabalhou bola na ponta, a bola voltou pro Elvis, vem o Elvis, fez a finta, passou pelo primeiro com o corpo, ele tem experiência, vai virar o jogo, vira o jogo, põe essa bola na ponta direita, bola pro Mailton, ele bate forte, vai queimar dali, pro gol, pegou na zaga, voltou, saiu lateral pro time da Ponte, fazer a cobrança pela ponta direita, lateral pra Macaca, Carlos Lemos Matozinho tá mandando aqui que vai ser 3x0 pra Ponte, Viviane Cristina coloca a palavra esperança, o Júlio César Guevara, pessoal que tá aqui no YouTube, daqui a pouco no Facebook o Grigo fala, Arthur pra bola, cruzamento, passa por todo mundo, não passa pelo Natanael que tira, a bola volta pra Leonaldi pela direita, toca a bola ali pra Mailton fez o passe pro Gé, falta, pau nele, o auxiliar número 2, Hugo Sávio Xavier Correia pegou, Goiano, 33 anos, o Jefferson Ferreira de Moraes, também de Goiás, 36, marcou falta pra Ponte, André. E quando eu já fazia o giro em cima do Natanael, já deixando o ala do Avaí na saudade. A falta bem marcada pelo árbitro Jefferson Ferreira. Pelo lado direito, a Macaca desce, 0x0, majestoso, informação para Iga Atacado. Falta pra Ponte, quem sabe a Ponte desbloqueia o placar, quem sabe o primeiro print de tela é pra Macaca, majestoso, tá com a grama bonita, hein? Vem Elvis pra fazer a cobrança na falta pra equipe da Ponte, vai Ponte, vai nega véia, vai Macaca querida, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe Poveda, a bola voltou pra Ponte, vai queimar dali pro gol, Amaral pra fora. Pegou perna esquerda do jeito que veio uma bomba. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Bom. Goleiro da equipe do Avaí, o Igor Bom. O André. O detalhe é que na falta bem cobrada pelo Elvis, a zaga rebateu e pegou de primeira o Amaral, porém sem direção, longe da meta de Igor Bom. Tiro de meta para o Avaí. Continua 0x0, majestoso, informando Shimozono Mega Sorte Loterias. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Essência FM aqui, nós vestimos a camisa. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Aqui no nosso WhatsApp, o Douglas Leonardo, do centro de Campinas, está participando aqui da promoção. Valeu, Douglas. Bola pra Ponte, vem Mailton na ponta direita. Chega na marcação, a zaga da equipe do Avaí sai jogando. Bola lá pelo meio, o Douglas tira, toca a bola pro lateral esquerdo, Natanael. Ele é bom jogador, fez o passe pelo meio, sobe o Castro, zagueiro da equipe da Macaca, fazendo a sua estreia como zagueiro no time da Ponte. Bola pro Elvis, lindo passe na ponta direita pra Macaca. Bola pro Mailton, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo, voltou pro Elvis, vai queimar dali pro gol, toque de cabeça pra fora. Passe, vai embora. O Elvis pegou essa bola, fez o cruzamento aqui da esquerda, meteu a testa na bola. O jogador da Macaca, ela saiu, foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Avaí fazer a cobrança, foi o Gé que meteu a cabeça na bola para fora, hein, André? E na linda jogada do Mailton pelo setor direito, ele deu um corte no ala do Avaí que ficou na saudade, o cruzamento, a espanada de bola da zaga e na volta, o Elvis parece que coloca com a mão, ele levantou o toque do Gé de cabeça pela linha de fundo, tiro de meta para Igor Bom, continua 0x0 majestoso. Informação para Pig Chicken, torresmo e frango frito. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela ponta direita. 7 minutos passados do primeiro tempo, tá 0x0. Bola para a Ponte, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Avaí. Sobe a zaga da equipe do Avaí com o Jonathan Costa, tira. Ele bota essa bola aqui pelo meio, vem o Giovani, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás. A bola voltou para Alan Costa. Eles não são irmãos não, mas tem o mesmo sobrenome. A bola voltou pelo meio, chegou a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a lateral, uma lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança no centro do gramado, abraçando aqui o Thiago Souza, Carlos Lourenço, tá concorrendo aqui, valeu Thiagão, final da jornada, hein? Tem sorteio, tá bom? Valeu, um abraço, o Jonas Costa, de Hortolândia, tá ligado com a gente, valeu, Vitor Viana, do bairro Monte Alto, vem o time do Avaí, bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol, Kaique França! Sensacional, goleirão da Ponte.
Atacante do Avaí apareceu na cara do gol. O Kaique fez aquela defesa de futsal. E a zaga da Ponte tira, joga a bola para lateral. Quase o primeiro gol do Avaí, André. E o detalhe que no contra-ataque rápido, a bola acabou sobrando para o Vagninho, que na saída de Kaique França tentou botar por baixo das pernas do goleiro da Ponte. Aí não. Uma grande defesa do goleiro da Ponte, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro do Avaí. Continua 0-0, majestoso. Informação para a ST Soldas e Abrasivos. Tem gol. Vai, Grigor. Campeonato Brasileiro Série B, o Botafogo abre o placar lá no Santa Cruz contra a equipe do Ceará. Carlos Manuel, aos 8 minutos do primeiro tempo, 1-0 Botafogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aqui. É o Vitor Viana, do bairro Monte Alto. Ele tá dizendo aqui no WhatsApp que o Jonas Costa, ele é de Hortolândia, que vai fazer gol pro Avaí. Ah, Vitor, eu espero que não, viu? Mas um abraço, obrigado aí pela sua participação e boa sorte no sorteio. Bola pra Ponte, aqui na ponta esquerda, era pro Arthur, chega a zaga pra tirar. Chega a zaga, tira, final telefone 9623, é o Júlio Guevara. Julião, faltou seu bairro e cidade aqui, meu querido. Tem que mandar pra gente conseguir fazer o seu cadastro aqui no sorteador.com, tá bom? Júlio César Guevara, manda bairro e cidade. Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque, falta! Foi falta, levantou o pezão ali o zagueiro da equipe do Avaí. É falta pra Ponte, meia esquerda, campo de ataque. Falta 3, 4 passos no máximo da linha da grande área. E olha o Elvis aí, André Luiz. E pelo lado esquerdo, me pareceu que quem chegando ali foi o jogador número 72, o Thales Oleques, que acabou... É ele mesmo, que acabou pegando o Eliel na passagem, mas ele deu um golpe de karatê no Eliel, que veio ao solo, como você disse, a 4 passos da linha da grande área, lado esquerdo. E agora o que o árbitro fez, meu amigo? Ele deu bola, ele vai dar bola ao alto, é isso mesmo, ele vai dar bola ao alto, por incrível que pareça. Então nada daquilo valeu, o árbitro com a bola na mão vai dar bola ao chão. Continua 0-0 majestoso, informando Pizzaria Papagaio. Eu juro por Deus que eu não entendi, foi nada. Vem o time do Avaí, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. O time de Santa Catarina, Fábio Sanches, chega pra tirar dali, a bola volta pelo meio, trabalha. Chegou a zaga da equipe da Ponte pra tirar, a bola voltou pro time do Avaí. Bola aqui pelo meio, vem trabalhando a bola com o Alan Costa, o camisa número 13, ele vira o jogo pro seu companheiro lá, o Jonathan, camisa número 95. Volta a bola aqui pro número 3, pro Alan Costa. Vem ele, chuteiras verdes, calção meias azuis, camisa com faixa na vertical, branca e azul, trabalha a bola, o time do Avaí, bola pro campo de ataque, é pro Poveda, ele é bom jogador, hein? Bola voltou pro Gava, chega Fábio Sanches, capitão da Macaca tira, vem o Arthur, sobe a zaga da equipe do Avaí para tirar a bola com o Thales põe a bola aqui pelo meio, a bola acaba saindo para lateral, lateral, para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite, porque o tempo passa. Ai, como passa! Passamos de 11h30 passados desse primeiro tempo, 33h30 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 35ª rodada, majestoso. Ponte e Avaí vão empatando, 0-0, placar ao vivo, futebol no interior. Anderson Grigoletto. 11 minutos no Maracanã, final da Libertadores, continua Boca Juniors 0, Fluminense também 0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Daqui a pouco o Frank vai falar do jogo, porque a Ponte vem, bola com Felipe Amaral, trabalha a bola pro Elvis, 3 dedos do Elvis na ponta, procurava ali o Gé, sobe Natanael, tira. Frank, fala do jogo aí, 12h30, Ponte Avaí 0-0. Carlos, até que a Ponte tenta exercer uma pressão na equipe do Avaí, principalmente na saída. Não deixa o Avaí jogar, né? E a única oportunidade que o Avaí teve foi uma bola enfiada no meio da zaga da Ponte, coisa que acontece o ano todo. Vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola ali com o Eliel, tenta fazer o passe pelo meio, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola voltou pra Macaca ainda, o Castro toca no peito, daqui a pouco o Frank vai completar aqui o seu comentário. A bola voltou pra Filipinho, Filipinho vem no meio, levou falta, mas o árbitro deu vantagem. A bola volta pro Castro, ele vai virar o jogo da direita pra esquerda, toca a bola pro Arthur, pegou nos 2 pés do Arthur, no esquerdo e no direito. E o bom é o esquerdo, ele dominou como esquerdo, tocou a bola pra Leonardo,
Leonaldi pra Felipinho. Felipinho faz o rodopio ali, vira o jogo, faz ali o giro de 180, trabalha a bola pelo meio, volta a bola para Leonaldi. Leonaldi para o Felipe Amaral para Castro. Pode completar o seu comentário, Frank. 13, primeiro tempo 0-0. Então, Carlos, e a Ponte até que tem feito essa pressão e tem dado resultado. A Ponte tá com a bola mais no pé e tá tentando chegar, né? A gente tá falhando um pouco, Carlos, nessa questão ofensiva. O Eliel não se encontrou até agora no jogo. Vamos ver, quem sabe ele entrando no jogo aí quem sabe a gente consegue chegar com um pouquinho mais de facilidade. E até aqui o Elvis vem fazendo uma bela partida, hein, Carlão? Parece o Elvis de antes. Tô gostando também. Luiz Aparecido de Freitas, é o Espeto. No dia que um fala, Espeto. Aquele abraço, meu querido. Vem Gava, vira, trabalha a bola pra Giovani. Vai virar o jogo, da esquerda pra direita. Aí é pro Thales, sobe a zaga da Ponte, tira. Sobe a zaga da Macaca pra tirar. Subiu, tirou, jogou essa bola pra lateral. Era o Eliel que tava por ali. Rapaz, eu tenho dó do Eliel. Que esse menino corre. Jogou a bola pra lateral. Ele tava aqui na pequena área da Ponte. Jogou a bola pra lateral. Alexandre Girelli. Abraço, meus amigos. Posso estar enganado, mas o Elvis está um pouco mais magro. Também achei, viu, Girelli? Mas pode ser impressão nossa também aqui, né? Lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança aqui pela ponta direita ou escanteio? Lateral ou escanteio? Escanteio, rapaz. Escanteio. Primeiro escanteio do jogo para a equipe do Avaí. É escanteio para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Vem Gava, camisa número 23 para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento no segundo palmo para o Alan Costa. Dominou, vamos ver se ele pega. Ele pegou. Zagueirão, trabalha a bola pelo meio. Volta a bola para a equipe do Avaí. Bola para Natanael. Trouxe a bola, perna esquerda para o Gava. Bateu para o gol. Kaique espalma. Voltou, trabalhou para o Thales. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toca de cabeça. Sobe a zaga da Ponte, tira. Leonaldi completa. E o Kaique de novo para salvar a Ponte. A bola volta para Natanael. Natanael para Alan Costa. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Kaique solta. Chega a zaga da Ponte, tira. Arthur joga a bola, linha de fundo, escanteio. O Avaí quer explodir essa garrafa da Ponte, André. E o detalhe que lindas defesas consecutivas do Kaique França. No chute primeiro, depois a bola cruzada e por último, o levantamento pelo setor esquerdo do Natanael. O Kaique fez uma linda defesa, olha o escanteio. Escanteio de novo, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. A bola voltou aqui pelo meio, Wellington. Os caras do Avaí estão pedindo pênalti. Eles estão pedindo pênalti. Estão pedindo pênalti em cima do jogador do Avaí. O jogador do Avaí levou a pior ali no encontrão com o Kaique França. É o Poveda, né, que tá por ali caído. Gabriel Poveda, camisa número 16. Tem VAR, né? Se o VAR chamar, é ruim pra nós, hein, André? Com certeza. Poveda caído, os jogadores do Avaí foram em cima do juiz, querendo a marcação da penalidade máxima. O árbitro marcou a falta do Poveda no goleiro Kaique França. Jogo paralisado. Continua 0-0 majestoso, informando o Rose Pisos. Na verdade, ele marcou, foi impedimento, né? Ele marcou e já estava impedido. Então quer dizer que não ia também não valer nada, mesmo que tivesse sido pênalti. Ali nada iria valer. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ponte trabalha a bola na ponta direita, a bola para Mailton. Mailton volta essa bola para o Castro, que vai voltar a bola aqui no meio, bola para Leonaldi. 17 minutos, primeiro tempo 0-0, Ponte, Avaí, Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. 989-73-1260. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Para você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Canais Futebol Interior, Essência FM, bola ali na mão do goleirão da equipe do Avaí, o Igor Bom. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. 18 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0. Marcelo Luiz Castilho tá pedindo pra Ponte
ajudar o Ituano. Que jeito, velho. Só se for perdendo, né? Só se for isso que você quer, né? Neuri Menezes, Frank, a gente vem falhando no ataque desde a primeira rodada. São só 20 gols. Carlos Lemos Matozinho, Elvis, 1 a menos no meio. Ô, louco, Matozinho. Tá jogando bem, a bola tá passando por ele. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte. Falta! O árbitro mandou seguir, deu vantagem. Ele pôs o apito na boca, mas mandou seguir. Filipinho ganhou pra Ponte, toca a bola pro Elvis. Olha o passe do Elvis. Ele é diferenciado. Trabalhou a bola pro Arthur. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Eliel. Toque de cabeça, o Jé tava por lá. A bola voltou. Voltou pro Mailton, 18,5. Cruzamento de novo, levantamento na boca do gol. Alan Costa, ele é grandão, né? Ele é grandão, o Eliel tava na jogada, a bola voltou pro Arthur, chega, briga com ele ali, o jogador da equipe do Avaí, ganha essa bola, tem jogador da Ponte caído ali. Vamos ver o que vai fazer o árbitro, né? O Eliel tira, a bola volta pra Ponte, trabalha a bola pelo meio, bola pra Fábio Sanches, vem o zagueirão da Ponte passando a linha que divide o gramado, só o Castro e o Kaique França no campo de defesa, mas vai ter que parar, porque tem jogador da Ponte, o Arthur tá caído, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Neuri Menezes, Carlos Lemos Matozinho, Luiz Aparecido de Freitas, que é o espeto do DIC 1, João Batista de Paula. Deixa eu mandar um abraço aqui pro mano, o Corsato, o Marcelo, né, que meteu uma testada aqui e agora descobri que ele tá no estádio, rapaz. Que legal, Paulo César, mas é isso, né? Lugar de Ponte Pretano hoje tem que ser no Majestoso, né? Tem que ajudar lá, passar energia positiva pro torcedor da Ponte, Paulo César Mattioli. Aí ele tirou o Grigo lá do campo e ele foi lá representar o Grigo. Silvana Sandoval, Viviane Cristino, Wilson Correia, Esperança. Tá todo mundo ligado com a gente aqui. Valeu, galera, obrigado pela audiência. O microfone eu acho tá que na mão do comentarista. Hein? Eu também acho. Eu acho que combinaram. Te enrolaram, Carlão, te enrolaram. Mas tá valendo, qualquer um dos dois. O trabalho é muito bom. Bola pro Castro ali pelo meio, 20 minutos passados deste primeiro tempo. Vem bola, passe aqui direto pra grande área. A bola voltou, o Filipinho ganha essa bola pra Ponte, toca na esquerda. Bola pro Arthur, vem cruzamento, levantamento, rasteirinho, não deu pra ele. Chegou ali o Giovani, metendo o pé na bola no Thales, o camisa número 72 tirou, a bola saiu para lateral, é lateral pra Ponte fazer a cobrança. Vem Leonardo para fazer a cobrança do arremesso manual. O árbitro tá dando bola aqui pro time do Avaí. Não. Bateu aqui atrás, a Ponte tá com pressa, lateral pra Ponte, bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Macaca, bola pro Castro, 28 anos, jogador que foi campeão paraense no Águia de Marabá, bola voltou pra Ponte, bola pro Gé, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Aí chegou a zaga com o Natanael do time do Avaí pra tirar, a bola voltou, vem Mailton, ganha essa bola pra Macaca, aí ele marcou a falta. Aí ele parou para marcar a falta. É falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança do campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos, 982500410. ST Soldas e Abrasivos. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. O Edson Alves tá ligado com a gente aqui, tá dizendo que a ponte é de madeira e vai cair. Quanta maldade no seu coração, hein, Edson? Pra que tudo isso, velho? Mais amor aí no seu coração, rapaz. Não vai cair não, anota aí. É falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. Conosco, Ponte News, Rádio Futebol na Canela, Essência FM 102,5, 98,5. Abração pro Lucas Pessoa na técnica, mesa de áudio lá da Essência FM. Gil Kleber, o diretor artístico, pastor Josemar Fonseca. Obrigado todo mundo, Ponte vem, bola com Elvis, de primeira, trabalha a bola pro Filipinho para Leonardo trabalha a bola para a equipe da Macaca, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Amaral na direita, levou a domicílio, toca a bola para Mailton, vamos chegar na metade do jogo, tá 0-0, Ponte Preta e Avaí, Ponte, você ligado aqui na Essência FM, nos canais Futebol Interior, todo de segunda a sexta, meio-dia, tem Meio Campo FI, informações da Macaca no Meio Campo FI e também do Guarani, claro, dos times da capital. Você confere mais o Peixe, todas as informações do esporte, bola pra Ponte, lá na ponta direita vem Macaca, vem Felipe Amaral, vai pro cruzamento, pegou ali na zaga da equipe do Avaí, tira. Ia ser o primeiro escanteio pra Ponte, mas aí o Natanael conseguiu fazer lá uma tirada com a cabeça, né?
Cabeceou pra trás e tirou. A bola saiu pra lateral pra ponte. Veio o Mailton. Mailton baixa a cabeça, tenta passar, não passa. A bola voltou pra ponte. Fábio Sanches tá no campo de ataque, ganha essa bola pra equipe da ponte. Trabalha a bola pro Elvis, recebeu do Mailton. Bola pro Elvis, fez o passe, tentou tocar pro Leonardo e perdeu. Aí vem recuperação pra equipe do Avaí, falta. O árbitro vai parar para marcar a falta. É falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Meia esquerda. Campo de defesa. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Canais Futebol Interior, Essência FM. Portal Web Rádio Ponte News. Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Lateral para o time do Avaí fazer a cobrança. Tá lá o Jean Lucas. Vagninho também tá por lá. O Castro vem na marcação. Natanael demora uma enormidade. Esse empate não é ruim pro Avaí, né? O Avaí vai a 40 pontos. A Ponte vai chegar a 36. O problema é que se a Chape vencer o seu jogo, a Chape chega na Ponte Preta, né? E se o Tombense vencer o seu jogo nesta rodada, também chega na Ponte, passa a Ponte inclusive. E aí a Ponte entraria no Z4 do Campeonato Brasileiro. Bola para Macaca, bola pro Gé, passe do Elvis, chega a zaga da equipe do Avaí para tirar. Aí vem o Eliel, marcação, Ponte marca alto. Chegou também o Filipinho, chega a recuperação de bola para a equipe do Avaí. Bola na ponta esquerda, Natanael engata uma quinta, põe bola aqui na ponta esquerda, o Gava pede, Natanael vem cruzamento para trás, o Castro meteu a cabeça na bola, jogou bola na linha de fundo. Vai ser o terceiro escanteio para o time do Avaí no jogo, André. Terceiro escanteio para o Avaí. Dessa vez o Castro mandou pela linha de fundo, é lado direito. Vem aí o camisa número 23, o Gava, para a cobrança. Continua 0-0, majestoso. Informação para Café Canecão. Escanteio, terceiro escanteio no jogo. Vem para fazer a cobrança do escanteio o Gava, camisa número 23. Vai ele para a bola, levantou, tem que tomar cuidado com essas bolas altas aí. Natanael para fora. Ele chegou batendo ali, não foi o Natanael não. Foi o 95, o Jonathan Costa, zagueiro. Perna esquerda, ela saiu linha de fundo, André. O detalhe é que no meio da zaga o Jonathan entrou, ele pegou meio ali de mau jeito na bola, pegou meio de joelho esquerdo. A bola por sobre a meta do goleiro Kaique França. Tiro de meta para a Macaca. Continua 0-0, majestoso, informando Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. 989-73-1260. Pig e Chicken. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 26 minutos passados do primeiro tempo. 19 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você te contém não. Majestoso, 35ª rodada. É o 18º confronto entre as equipes na história. É o 14º na Série B. Ponte e Avaí por enquanto empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Anderson Grigoleto. Campeonato Brasileiro da Série B continua lá no Santa Cruz, no Ribeirão Preto. Botafogo 1, Ceará 0. Ainda hoje às 19h30 tem Sampaio Correia contra o Tombense. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Costa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. É mais um escanteio pro Avaí. É o quarto, produção, anota aí. Quarto escanteio no jogo. Vai, André. E de novo Gava na bola, camisa número 23. Vem Gava para fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. É o terceiro escanteio na direita, só um lá pelo lado esquerdo. A Ponte até agora nenhum escanteio no jogo. Pra bola, Gava levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo. E o Avaí que tem uma média de 5 escanteios por jogo. 5 escanteios por jogo do time do Avaí. E a Ponte ganha essa bola, vem Mailton, ganhou a bola pra Ponte, toca a bola pro Elvis. De primeira, ele tocou pro Eliel, Igor Bom.
Igor Bom sai do gol com os pés. Teve que sair como líbero ali, hein, André? É verdade, ele teve que ser como líbero porque se ele bobeia, o Eliel bate a carteira e com o gol vazio faria o primeiro gol, o gol da Ponte. Continua 0-0 majestoso, informando o restaurante do Dadá. Daqui a pouco o Grigo vai lá no Facebook. Quero o Grigo abraçando o pessoal do Face. Pode ser agora, se você quiser, viu, Grigo? Vai. Vamos lá. Mandar um abraço pro Irineu Mancini, tá mandando uma boa tarde pra todo mundo. O Wilson Henrique Gama tá bravo com a diretoria da Ponte. E aqui. olha a Ponte, Grigo. Opa, bola pro meio, sobrou pro Felipe Amaral, perna esquerda, uma bomba. Quase fora do estádio, André. Na rebatida da zaga, Amaral pegou muito mal na bola de perna esquerda. Essa foi quase na jaula do Leão no Bosque do Jequitibás, que fica atrás do gol aí de entrada do estádio, do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, quando nesse momento Igor Bom conversa com o árbitro, vai ser atendido pelo departamento médico do Avaí, jogo paralisado, continua 0-0 majestoso, informando Construtora Patriani. O Igor Bom agora vai deixar todo mundo se refrescar. Vai, Grigo, no Facebook agora você fica tranquilo aí no Face, vai. Legal. Ivan Oliveira mandando boa tarde para toda a galera aqui dos canais Futebol Interior e da Essência FM. O Hélio Elias, lá de São João da Boa Vista, acompanhando. Vamos, macaca querida. O Ivan Oliveira tá falando que a torcida novamente fazendo a sua parte. Agora cabe a cada jogador demonstrar que precisa se dedicar um pouco mais. Né? Tá aí a palavra do Ivan Oliveira. É isso daí. Por enquanto é essa galera que tá acompanhando a gente no Facebook, Carlos Corsato. Valeu. O Grigo tá mandando mensagem lá, mandando pro ar as mensagens no Facebook. O jogo tá parado, né? Os caras estão conversando até com o técnico. Então eu vou conversar com o meu comentarista aqui. Ô, Frank Francisco, fala do jogo. Quase meia hora. Ponte e Avaí empatam 0-0 no primeiro tempo. Carlos, é uma partida interessante. Hoje, pelo menos, a Ponte está jogando. Eu estou gostando do que eu estou vendo. É claro, há seus defeitos, né? Há suas falhas, principalmente ali na zaga, a bola entre o Castro e o Fábio, falta entrosamento. Então, as chegadas perigosas do Avaí têm sido aí explorando esse desentrosamento da nossa zaga. E, infelizmente, o problema crônico da Ponte é a parte final, o trecho final é a hora de empurrar a bola para dentro do gol. Mas, Carlos, o posicionamento hoje está bom. O Elvis está querendo jogar, está jogando, está sendo o diferencial da partida, né? E eu só queria que o Brigatti fizesse uma inversãozinha. O Felipe Amaral tá mais à frente e o Leonardo correspondendo a um volante cabeça de área. Então ele podia fazer uma inversão, deixar o Léo descer um pouco mais e segurar um pouquinho mais o Felipe Amaral. Inclusive porque o Léo pega melhor na bola do que o Felipe Amaral, né? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bola aqui na frente, não tá valendo nada essa cobrança aí. O árbitro não havia pitado a cobrança de falta. É falta pra Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Essência FM. Portal Rádio Web Ponte News. Rádio Futebol na Canela. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Deixa eu abraçar aqui o Cristiano. O Cristiano tá lá no meio do povo. Ele é de Cosmópolis, mandou mensagem aqui pra gente, tá ouvindo a gente em 102,5. Só dando um toque pra você que tá aí no estádio, né? Claro que a nossa narração chega um pouco mais tarde, né? Atrasada, porque vai pela internet a captação do som. E aí chega um pouquinho atrasado, mas vamos que vamos, obrigado pela audiência. Vem Arthur, trabalha linda a finta do Arthur, que entortada ali pra cima do jogador da equipe do Avaí. Voltou o passe pro Elvis, o toque pro Jerry, cabeça, Igor Bom. Pegou legal. Revivendo os bons tempos de Série A2, Arthur Elvis, Gé cabeça na bola. Igor Bom fez a defesa, André. E numa linda jogada do Arthur pelo setor esquerdo, ele deu uma finta no jogador e na volta o Elvis levantou na cabeça do Gé que testou forte. Igor Bom fez a defesa, olha a Ponte. Vem Ponte de novo, ganha essa bola aqui pelo meio. O Elvis foi pro chão, ficou pedindo pênalti, o árbitro não deu. Vem o Eliel, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. E o Elvis tá pedindo pênalti. O Eliel foi pra bola, fez o cruzamento, cruzou pra ninguém também. O Elvis tá pé da vida, o camisa 10 da Ponte pedindo pênalti, o árbitro não deu. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Vamos ver se vai ter VAR, né? Pênalti não foi, tá? Pênalti não foi. Foi falta, então acho que o VAR não pode chamar, cara. Foi falta, né? O árbitro não deu no campo. O VAR não pode nem chamar, né? Não foi pênalti. A bola foi fora da área, seria falta para a Ponte, mas fora da grande área, né? Não deu, né? O juiz dentro do campo, o VAR não pode interferir nessa. Portanto, segue o jogo. O Frank, fala aí do jogo. 33 passados do primeiro tempo, 0-0. Carlos, a Ponte continua com uma leve superioridade. O Avaí é perigoso quando vem, mas a Ponte está bem posicionada em campo hoje, Carlos. O problema continua sendo de sempre, né? Conclusão de jogada. Mas, se continuar nesse ritmo, Carlos, eu não duvido que a gente vai fazer o nosso já. Vem hein? Ponte, bola com o Eliel, recebeu aqui do Elvis, fez o passe pelo meio, procurava o Elvis, a bola voltou. É pro Filipinho, vai queimar dali, bateu pro gol, sobe a zaga pra tirar, a bola volta, vem Filipinho. O pessoal levantou o pé, ele foi falta, né? Filipinho chegou ali com muita força, desproporcional. É falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Você ligado na Essência FM, na Web Rádio Ponte News e também na Rádio Futebol na Canela. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 34 minutos passados do primeiro tempo no regressivo. 11 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. 35ª rodada da Série B. Ponte, Avaí, não majestoso, empatam. 0-0, placar ao vivo, futebol no interior. Vai, Grigo! Copa Libertadores da América, final no Maracanã, 35 minutos primeiro tempo. Continua Boca Juniors 0, Fluminense também 0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, comigo, Frank Francisco, Anderson Grigoleto, André Luiz e o Pedro Lino, tá lá no estádio, trazendo toda a movimentação do estádio pra você. Bola pro Elvis, foi pro chão, ficou pedindo falta, a bola voltou pro Gava aqui na ponta esquerda, trabalha essa bola no meio, bola pro Thales, o Elvis tá reclamando demais, né? Aí vem o Elvis, fez o passe no meio, ele toca diferente na bola, né? Toca diferente na bola. Ele é bom, Elvis. Bola ali pro Leonardo. Leonardo tocou pro Mailton. É a diferença, né? Ai, Deus do céu. Isso que é a diferença. Deus do céu. Neuci Lucata, nossa torcida merece muitos gols. Estou no Moisés, tá dizendo ela. Ô, Neuci, obrigado, querida, pela audiência. Obrigado pela moral, viu? Se tiver um radinho aí, sintoniza 102,5, tá bom, Neuci? Tamo no rádio também, tamo no FM 102,5. O jogo tá parado, hein? O jogo tá parado. É falta pra Ponte. Menga direita, campo de ataque, tem jogador da Ponte caído ali, André. É o Leonardo, a falta cometida pelo 23, que é o Gava, surgiu o primeiro amarelo no jogo. 23, Gava amarelado, informando Rose Pisos. Eu fui marcar a escalação do time da Ponte, aí eu fui... O time da Ponte, não, do Avaí. Da Ponte eu não preciso marcar a escalação, né? Mas fui marcar a escalação do Avaí. E aí eu fiz um negócio, cara. Eu apaguei todos os nomes porque tava anotando os caras do banco de reservas. E aí tive que refazer tudo de novo. Gente, é doído. Agora que eu consegui arrumar. Não é fácil, não. É falta pra equipe da Ponte. Falta para Macaca. Elvis para fazer a cobrança de falta. 36,5 passados do primeiro tempo. 0-0. Elvis para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga com o Wellington, capitão do time do Avaí, para tirar. A bola voltou para a Ponte. Vem Macaca. Bola com o Leonardo. Tá na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur sobe a zaga, tira. A bola volta. Volta para a Ponte. O árbitro não dá falta. A bola voltou para Macaca. Mailton. Perna direita, bateu pro gol. Ela ficou ali no meio da zaga. Voltou. Tem jogador da Ponte caído, hein? Tem jogador da Ponte caído. A bola voltou aqui pela ponta direita. Bola pro Jean Lucas. Vem Jean Lucas, a Ponte tem que parar o jogo. Tem que dar um jeito de parar o jogo de qualquer jeito. Filipinho, falta ali em cima do camisa número 13 da equipe do Avaí. O Wagninho, o jogo tá parado. É falta ou lateral pra equipe do Avaí. Lateral. Canais Futebol Interior. Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Vai, Grigô.
No Maracanã, Copa Libertadores da América, final, o artilheiro Germancano, aos 36 minutos, abre o placar para o Fluminense. Agora, Fluminense 1, Boca Juniors 0. Bom, no histórico do confronto entre Ponte e Avaí, são 17 jogos, né? Falei mais cedo. 8 jogos no Majestoso, 3 vitórias da Ponte, 3 empates e 2 derrotas, fora 9 jogos, 3 vitórias da Ponte, 3 empates e 3 derrotas. No confronto total são 6 vitórias da Ponte, 6 empates, 5 derrotas. Macaca marcou 19, sofreu 16. Canais Futebol Interior, o jogo tá parado, viu, gente? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente, vai mandando aqui a sua mensagem. E amarelo. O jogo ainda continua parado, amarelo pra quem, André? Para o Arthur, camisa número 15, segundo no jogo, primeiro para jogadores da Ponte, Arthur 15 que não estava pendurado, amarelado, informando o Café Canecão. Muito bem, segundo cartão amarelo no jogo, são 4 escanteios até aqui. Ponte e Avaí vão empatando pelo placar de 0-0. Eu saí aqui, né, do YouTube. Quero mandar um abraço aqui pro seu Nelson Caivano. Ele que é pai do Caivano, né? Jogador que disputou a Copa Paulista pela Ponte Preta. Tava no time que o Castro tava jogando, né? E o seu Nelson virou ponte pretano, rapaz. Vestiu a camisa conosco, diz que gosta demais aqui do nosso trabalho. Obrigado, viu, seu Nelson? Desejo muito boa sorte aí pro seu filho. E quem sabe, né? Ele renova com a Ponte. Quem sabe, né? Bola ali pelo meio, Filipinho, falta. E o Filipinho vai tomar cartão. Escreve aí, viu, André? Vai tomar cartão porque ele foi literalmente nas pernas do Vagninho. Ele foi muito infantil, né? Ele viu o pé de apoio e acabou, olha lá, pegando o pé de apoio, o pé esquerdo do jogador do Avaí, ou até o Brigatti deu um bico ali em alguma coisa de raiva. O Arthur chegou reclamando com ele, mas por sorte ele não levou amarelo, continua 0-0, informando ST Soldas e Abrasivos. Gava pra bola, vem falta, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com Castro pra tirar de cabeça, bola vai voltar lá para Natanael, toque de 40 do Felipe Marques na mesa de som, aqui dos canais Futebol Interior. Natanael fez a finta pra cima do Gé, falta. O Gé quando tá no campo de defesa é um perigo, hein, André? Ele adora, né? Ele adora fazer uma boa falta e levar um maravilhoso amarelo. Desta vez ficou barato pro Gé, falta pelo lado esquerdo, favorecendo a equipe do Avaí, continua 0-0 majestoso, informando Pizzeria e Papagaios. É falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança pela ponta esquerda, o Vagninho tá dentro da grande área, o camisa número 13, tem o Jean Lucas também por lá, o Poveda, que é artilheiro Poveda, 41 Gava, vem ele para fazer a cobrança de falta na meia esquerda, é do lado do Povo, se segura aí, macaca, você ligado na Essência FM 102,5, 98.5, canais Futebol Interior no Facebook, no YouTube, Rádio Futebol na Canela, Web Rádio Ponte News também no Facebook, Ponte News, bola para a equipe do Avaí, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora! Rapaz, essa bola alçada na área da Ponte é perigosa, o Gava levantou, ela saiu, foi embora, o Kaique levantou o braço ali com toda a tranquilidade do mundo. Mas eu não teria essa tranquilidade não, hein, André? E me parece que na boa cobrança do Gava pelo setor esquerdo entrou no meio da zaga o Jonathan. Acabou testando, porém sem direção. Sorte da Ponte, finalzinho do primeiro tempo, continua 0-0 majestoso. Informando o restaurante do Dadá. Isa Silva no YouTube tá com a gente, pra cima Ponte. Carlos Lemos Matozinho também tá ligado. Doni Silva tá curtindo aqui o jogo e também o jogo do Fluminense. Pela esquerda vem o time do Avaí, trabalha a bola o Avaí, bola com o Giovani, trouxe a bola para a perna esquerda, trouxe a bola agora para a direita, voltou, trabalhou pro Gava, Gava tenta tocar pro Poveda, recuperação do Castro, ganha essa bola pra Ponte e faz o passe longo, é pro Gé, vai sair o bom de cabeça. Rapaz, o passe do Castro
aqui no campo de defesa. O Igor Bom teve que sair da grande área, meteu a cabeça nela, a bola vai para lateral para Ponte. Lateral para Macaca, vem Arthur para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Ele faz a cobrança do arremesso manual, toca a bola aqui pro Elvis, chuteira vermelha pro Elvis, trabalha a bola aqui pro Arthur, chuteira branca, voltou, trabalhou bola pro Elvis, vem o Elvis, fez a finta, trouxe a bola um pouco mais atrás, bola para o Leonardo, trabalha a bola ali para Mailton, chuteiras amarelas do Mailton, virou, trabalhou bola ali pro Castro, joga com a chuteira preta, aleluia, alguém jogando com a chuteira raiz, bola ali com a cor pelo menos, né? Bola ali pelo meio, trabalha a bola para o Arthur, aí veio aqui o Vagninho, totalmente sem cabelo, careca, cabeça lustrada do Vagninho, a bola saiu para lateral, é lateral para Ponte, não. O árbitro está marcando a lateral para a equipe do Avaí, lateral para Avaí no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol no Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? 43:30. Para 45, só 1,5, claro, teremos acréscimos. 1,5 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. É Série B, é Campeonato Brasileiro. E Kaique França sai errado, deu de presente pro Natanael, perna esquerda, vai quem manda ali, bateu pro gol. Kaique França espalma! Espalma Kaique França, joga a bola na linha de fundo, escanteio, é o quinto no jogo para a equipe do Avaí, André. E na saída errada da zaga da Ponte, um presentaço, um presente de Natal para o Natanael, que foi levando a bola e na saída do Kaique França chutou forte no canto baixo esquerdo e o milagre do goleiro da Ponte com a ponta da luva acabou tirando pela linha de fundo, é mais escanteio, lado direito, o jogador Gava da bola. Vem Gabriel Gava para fazer a cobrança, pra bola, vem ele pra bola, Gava levantou, tocou na boca do gol, Fábio Sanches tira, bola volta pelo meio, sobrou pro time do Avaí, vai queimada ali, bateu pro gol na trave, sobrou pro Poveda, vai fazer, bateu na trave de novo, voltou pro Vagninho, tá na ponta esquerda, Filipinho na marcação, fez o toque na boca do gol, Castro tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio. 2 vezes, Nossa Senhora do Majestoso salvou a Macaca. Quase o gol do Avaí, André. E na primeira, na boa cobrança de escanteio do Gava, o chute de fora da área, a bola bateu no poste esquerdo do Kaique França e na volta batido. O Poveda tinha tudo para abrir o placar, desmandou, a bola explodiu no travessão de perna direita. É verdade, Nossa Senhora do Majestoso salva a Macaca 2 vezes, sinalzinho de jogo, continua 0-0. Primeiro chute do Jean Lucas, na trave, o Kaique já tinha ido, e o Poveda, que não costuma perder esses gols, hein, perdeu um gol feito. Perdeu um gol feito, vamos até 49, agora sim, viu, ô Felipe? Vamos girar porque o Kaique França tá caído, tá na hora de girar tempo e placar do futebol pra você. Quase 46, 3 para terminar, para os acréscimos. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Majestoso, 35ª rodada Série B, Brasileirão, Ponte, Avaí empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol no interior. Vai, Anderson Grigoleto. Final, Libertadores da América no Maracanã, já nos acréscimos do primeiro tempo. Fluminense continua vencendo, o gol de Germancano. Fluminense 1, Boca Juniors 0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 46,5, mais um escanteio para a equipe do Avaí, não perca a conta não, é o 6º escanteio para o time de Santa Catarina, vem para a bola Gabriel Gava, ele bate todos, é o segundo lá pelo lado esquerdo, levantou, fechado na boca do gol, já mete a testa na bola, tira, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem de novo o Avaí é melhor no campo, hein? O Avaí é melhor no jogo. Bola pra Jean Lucas, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, saiu de novo.
É escanteio, né, André? Mais um ali, é o 7º escanteio para a equipe do Avaí. É lateral. Não, é lateral. Lateral lá para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Vem ali Natanael, recebeu do Jean Lucas. Trabalhou para Natanael. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Sanches. Fábio Sanches tira. Aí vem Gé, briga com o Elvis. Ali o Wellington. A bola voltou pro Castro. Tirou de cabeça, voltou. Trabalhou Jean Lucas. Ganhou essa bola para a equipe do Avaí. Castro se joga na bola, tira. Toca a bola pro Eliel. Vem o Eliel, tenta cruzar. Chegou ali o Thales, tira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bora! 48 minutos passados desse primeiro tempo, 0-0 Ponte Avaí. Você ligado na Essência FM, 102,5, 98,5, canais Futebol Interior. Web Rádio Ponte News no Facebook também. Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Quem sabe a Ponte no finalzinho do primeiro tempo para fazer um gol. O Eliel tá com a bola, o Filipinho pediu, o Eliel não tocou, ele vem cruzamento, bola pro Gé, muito forte. Mas pegou no jogador da equipe do Avaí, aleluia. Primeiro escanteio pra Ponte com quase 49, escanteio pra Macaca. André. No cruzamento que veio pelo setor esquerdo, a bola resvalou no pé do jogador do Avaí, me parece que foi no pé do Thales Oleques, foi pela linha de fundo, mais um, vamos até 50 minutos dessa primeira etapa, escanteio lado direito, Elvis na bola. Elvis pra bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe de cabeça a zaga pra tirar, a bola volta pra Mailton, voltou lá pro Elvis de novo, tá na ponta direita, ele traz a bola um pouco mais atrás, toca a bola pra Mailton, fez o cruzamento, levantamento, Igor, bom em 2 tempos. Fica com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, ó, tem promoção, hein? Tá valendo uma porção de torresmo, 2 fatias de torresmo frito, final da jornada esportiva. Vai no WhatsApp, o WhatsApp tá na tela, 989-89-3526. Tá em cima da cabeça do Grigo, você que tá no Facebook aí e no YouTube. 989, isso, Grigo, 3526, 89-89-3526. Eu preciso de nome completo, bairro e cidade, pra cadastrar você aqui no sorteador.com. Trabalha bola o time do Avaí, 50, tempo regulamentar esgotado, vem cruzamento, a zaga tira, a bola volta pro Thales, vem cruzamento de novo, fez a finta, virou, tocou pro Gabriel, pro Gava, Gava toca a bola aqui pro Thales, vem o Thales, na ponta direita, cruzamento, fez o toque muito forte, não saiu não, cruzamento, levantamento na boca do gol, Leonardo tira, vem o Wellington, ganha de cabeça, a bola volta pra Natanael, ele bate bem com a perna esquerda, trouxe a bola pra linha, vem na marcação ali, o Amaral tira, chegou o Mailton, rompe essa bola, tira, a bola voltou pro Jean, fez o toque, virou, fez a finta na ponta esquerda, vem o Castro, passou o Jean por ele, a bola voltou para Natanael, perna direita, bateu pro gol, ela sai, vai embora. Deu tempo, né? Era escanteio para a equipe do Avaí, mas o Jefferson fala que já tinha passado o tempo, então esse escanteio não vale a ponta, o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, 0 para Ponte, 0 para o Avaí, a bola parou no Majestoso. Vamos ver como é que saem aí os jogadores no gramado. Majestoso, Ponte e Avaí vão empatando pelo placar de 0-0. 0-0 o placar do jogo. Esse é o segundo resultado que mais aconteceu entre as equipes. Por enquanto foram 3 resultados de 0-0 nos 17 jogos que já foram. O resultado mais comum é 1-0. Foram 4 até agora, 2 para cada lado. Saída dos jogadores do gramado no Majestoso. Repórter André Luiz. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, estádio Moisés Lucarelli. 0 para a Ponte Preta, 0 também para o Avaí. Jogadores saindo, jogadores da Ponte rumo ao vestiário número 1, gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli. E jogadores do Avaí rumo ao vestiário número 2 no gol chamado Gol da Linha do Trem, meu caríssimo Carlos Corsato. O Avaí que tem o Felipe Bastos, né, no banco de reservas. Ele que foi autor do gol no primeiro jogo lá no Pacaembu, na final da Copa Sul-Americana em 2013. Jogador do Avaí falando aí é o Vagninho.
Vamos ouvir, André? Bora lá. Tudo bem, né? Tendo a posse de bola. Falta agora aproveitar as chances que estamos tendo. Vamos voltar pro segundo tempo agora. Descansar um pouquinho no vestiário ali, ouvir o que o São quer falar com a gente. Segundo tempo, vou estar mais focado para poder fazer esse gol aí. Muito. Tá aí, esta palavra de Wagninho, jogador do Avaí, Carlos Corsato. Dos últimos 5 jogos, o Avaí tem 2 vitórias e 3 empates. O Avaí não perdeu nos últimos 5 jogos. Já a Ponte, 3 derrotas e 2 empates. A Ponte já está a 3 jogos sem marcar gols. O último gol da Ponte foi Ponte Sport, 3-3, né? Fora de casa, na Ilha do Retiro. Vamos ver se vai falar alguém da Ponte aí. Daqui a pouco, se chamar, o André Luiz vai falar. O Frank Francisco vai fazer o teaser para o seu comentário daqui a pouco. 0 Ponte, 0 Avaí. Bom, se aparecer alguém da Ponte, o André interrompe. Ô Frank, fala aí o seu teaser para o comentário daqui a pouco no intervalo do jogo. 0 para Ponte, 0 para Avaí. Frank. Carlos, uma partida gostosa de assistir, com alternativas, né? A Ponte teve, a meu ver, uma boa parte do jogo, mais ou menos até os 35 minutos, a Ponte foi melhor que o Avaí. Depois, na parte final, o Avaí conseguiu pegar a Ponte aí de jeito, hein? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, o Alberto Lucena Neto, do Chapadão, tá ligado com a gente. Quer concorrer aqui à porção de torresmo. É uma porção de torresmo, 2 fatias de torresmo, né? E aí o pessoal lá da Pig Chicken corta pra você, mas que delícia. Vem com limãozinho pra você espetar ali e também aquele molho da casa que é uma delícia. Ô Grigo, rapidinho, você vai comandar no intervalo do jogo, mas fala da Copa Libertadores da América. Intervalo de jogo por lá, né, Grigo? Tá 1-0 pro Fluminense. É isso, Grigo? Isso daí, Carlos Corsato. Intervalo de jogo no Maracanã, final da Libertadores da América, com gol de Germán Cano. O Fluminense vai vencendo a equipe do Boca Juniors 1-0. Legal, estamos com 3 minutos de intervalo. Ninguém da Ponte falou pra televisão ali na saída do gramado. Daqui a pouco, depois do intervalo, 4 minutos, atenção Rede Ponte News, Rádio Futebol na Canela, Essência FM 102,5, 98.5, Canais Futebol Interior. Em 4 minutos voltamos com o intervalo do jogo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, Intervalo do jogo. Essência, Anderson Grigoleto. Legal, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. No Majestoso, por enquanto, ninguém está no lucro, hein? 0-0, Ponte e Avaí. Mas você pode ficar no lucro no final do jogo, né? No nosso fim de jogo, a promoção está aí. A promoção da Pig Chicken. Para participar do sorteio, né? Você precisa mandar aí o seu nome completo, bairro e cidade. E você vai concorrer a quê? A essa maravilhosa porção de torresmo da Pig Chicken. 2 fatias de torresmo, molho da casa. Para quem está aí nos canais Futebol Interior, pelo Facebook, pelo YouTube, está vendo essa maravilha de porção que você vai concorrer. Então, o WhatsApp é o 19 98989 3526. 98989 3526, nome completo, bairro e cidade, e você vai estar concorrendo a essa porção maravilhosa de torresmo da Pig Chicken. Eu vou chamar agora o nosso repórter Pedro Lino, que está lá no Moisés Lucarelli. Pedro Lino, diz aí. Fim de primeiro tempo aqui no Majestoso, Ponte Preta 0, Avaí 0. Torcida não vaiou até o momento, está apoiando o time desde o começo do jogo até o intervalo. O Felipe Bastos, jogador do Avaí, passou aqui bastante ovacionado pela torcida ponte pretana. Faltam mais 45 minutos para a Ponte Preta ver se mantém no Campeonato Brasileiro da Série B ou se fica em situação insustentável perto do rebaixamento para a Série C. Pedro Lino, direto do estádio Moisés Lucarelli para a Rádio Essência FM para o Portal Futebol Interior. Legal, Pedro Lino, lá no estádio Moisés Lucarelli, o nosso repórter Pedro Lino. Frank Francisco, Ponte 0, Avaí 0, e esse primeiro tempo, Frank? Grego, a primeira parte do jogo aí, a Ponte esteve bem, né? Eu coloquei até os 30, 35 minutos mais ou menos. A Ponte conseguiu fazer uma pressão, ir para cima do Avaí, mas repete os erros desde o início do campeonato. O problema da Ponte é o trecho final, é a hora de alguém empurrar essa bendita bola para dentro do gol. É o que falta para o time da Ponte. A partir dos 35, o Avaí ele consegue encaixar a marcação na meia cancha da Ponte, porque enquanto a Ponte teve o Elvis com liberdade, o Felipe Amaral conseguindo chegar à frente e ocasionando uma opção de ataque do lado direito, a Ponte teve o meio-campo da partida. A partir do momento que o Felipe Amaral dá uma sumidinha no jogo, o Elvis é marcado, acabou as ações ofensivas da Ponte. E com isso o Avaí cresceu no jogo. E graças a Nossa Senhora do Majestoso, as bolas pegaram na trave, porque eu vou te contar, hein? A do Poveda, ele não é de perder. O Carlos Salom foi muito feliz na narração. É bola que ele não perde, ele enfiou lá no travessão. Mas assim, até aqui gostei do jogo, mas nós precisamos vencer. Vai precisar de um pouquinho mais, Grego. Dá uma mexidinha no doce aí. E o Mailton cansou, hein? Já cansou o Mailton. Tá aí o Frank Francisco, precisamos vencer, é isso daí, Macaquinha. Precisamos vencer. Vou chamar mais um intervalinho, daí a gente volta pro segundo tempo dessa partida de, por enquanto, 0-0. Mais um intervalinho, é rapidinho, a gente já volta, beleza?
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Anderson Grigoleto. Isso daí, intervalo de jogo, Ponte Preta 0, Avaí 0. Ô, André Luiz, eu vou pedir rapidinho para você, se possível, passar os suplentes da Ponte Preta aí. Pois não, Gregor. Vamos lá. Pedro Rocha para o gol, Thiago Oliveira, Pablo Diego, Thomas Kaique, Luiz Felipe, Paulo Baia, Samuel Andrade, Thales, Paul Vidiero, Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres. Frank Francisco, você faria alguma alteração agora para a volta do segundo tempo, Frank? Ah, Gregor, se eu fosse o Brigatti, eu faria sim, hein? Eu ia puxar Mailton para meia cancha, tirava o Felipe Amaral e entrava com o Everton ali e ver se o Mailton consegue segurar pelo menos mais uns 20 minutos, mas jogando na segunda linha avançado, para ser a opção que o Felipe estava sendo, o Felipe Amaral no início do jogo. Tá aí então, Frank Francisco falando das alterações que ele faria para essa volta no segundo tempo. Vou dar um abraço aqui no pessoal do Facebook, o Fernando Caetano tá mandando uma ótima tarde pra gente também. A Maria Aparecida Adame tá junto com a gente. Também tá perguntando do Claudinei Corsi. Carlos Corsato. Claudinei, segunda-feira tá de volta aqui nos canais Futebol Interior. Pegou a semana aí pra se recuperar. E na segunda-feira ele tá de volta nos canais Futebol Interior. O Ney participa das jornadas do Guarani e apresenta o Meio Campo FI. Segunda-feira ele vai estar por aqui. É isso daí, tamo sempre junto, Ney. O Felipe Silva tá junto com a gente também. O Roberto Santos, Mailton, pior em campo na opinião do Roberto Santos. Tá falando o Roberto aqui. Deixa eu ver, tá aqui, eu vi mais uma mensagem do nosso amigo aqui, o Pablito Leon. Essa partida está meio tensa, parecendo final de campeonato. Grande Pablito, Johnny Alves também, vamos ganhar, Ponte, Luiz Antônio, vai Macaca. É a galera que está acompanhando a gente aqui no Facebook. E agora o intervalo de jogo, né? A equipe da Ponte já está voltando
E eu vou passar o comando mais uma vez para ele, que com certeza vamos printar a tela em favor da Ponte Preta. Eu vou passar o comando para você. Carlos Costa. Legal, Anderson Grigoletto comandou o intervalo aqui dos canais Futebol Interior da Essência FM, Web Rádio Ponte News e Rádio Futebol na Canela. Vai começar no segundo tempo. Posse de bola da Ponte, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Primeiro toque na bola da Macaca, Mailton vira o jogo lá pro Beliel, muito forte. Muito forte. Mudou. O passe pro Beliel, a bola acabou saindo para lateral. Tem alteração? Vai, André. No Avaí foi embora o 23, Gava, amarelado para a entrada do 90. Conhecidíssimo da torcida da Ponte, Felipe Bastos com a 90. Primeira alteração processada pelo Eduardo Barroca na equipe do Leão da Ilha, informando Construtora Patriani. Ponte lá na ponta esquerda, vem Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, mete o pezão na bola, a zaga, a bola sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio para Ponte, é o segundo escanteio para Macaca no jogo, é o 8º da partida, André. E na primeira boa descida pelo lado esquerdo, o cruzamento do Arthur, Alan Costa se antecipou ali ao Gé de cabeça, mandou pela linha de fundo, é lado esquerdo, o primeiro escanteio da segunda etapa para Macaca, vem sempre ele o craque, camisa 10, Elvis na bola. Ponte não mexeu não, hein, o Brigatti não mexeu no time, vem bola pra Ponte, Elvis pra bola, levantou no primeiro pau, fraquinho, o Wellington meteu a cabeça na bola, joga a bola pra lateral, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982 50 0410. ST Soldas e Abrasivos. E a Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, Arthur fez o passe no meio, toca a bola pro Beliel, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Só que o auxiliar número 1 já levantou aqui um instrumento. O Daniel Henrique da Silva Andrade, ele que é do Distrito Federal, 33 anos, marcou impedimento do ataque da Ponte, né, André? É verdade, ele já marcava o impedimento do Eliel, bom chute do garoto, porém não valia mais nada. Impedimento marcado pelo senhor Daniel Henrique da Silva Andrade do DF. Continua 0-0 Majestoso, informando o Igor Atacado. Ponte atacando neste segundo tempo ali pro gol do placar eletrônico, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. E agora a torcida da Ponte, ela solta ali umas faixas, né? Branca, preta, branco, preto. Aliás, essas faixas foi feita uma vaquinha na segunda-feira. A vaquinha foi lançada na segunda-feira. Já na terça-feira pela manhã, o pessoal que organizou aí essa vaquinha já pediu pro pessoal parar de mandar Pix, né? Porque já havia conquistado, né? E arrecadado o valor suficiente para confecção dessas faixas. A torcida da Ponte é realmente maravilhosa. A Ponte é um time que tem uma torcida, né? Tem uma torcida e como tem uma torcida. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Avaí. Bola com o Alan Costa, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pelo meio. Bola pro Giovani, Giovani tenta fazer o passe no meio, a zaga da Ponte tira a bola, volta para Giovani. Giovani volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa a bola para Natanael. Natanael começa tudo de novo no campo de defesa. Bola pro Natanael, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, entrou aí o Felipe Bastos. Ele que meteu aquele gol lá no Pacaembu de falta contra o Lanús. Primeiro jogo no Pacaembu, mais de 30 mil torcedores da Macaca lá no Pacaembu. Eu estava lá, eu vi 30 mil torcedores lá no Pacaembu. A Ponte empatou com o Lanús 1-1. Depois fora perdeu por 2-0 e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana em 2013. Por isso o Felipe Bastos é tão querido pelo torcedor da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Vem o time do Avaí, bola aqui pela ponta esquerda. Toca a bola ali o Wellington. Chega o Castro. Se joga na bola por enquanto. Faz uma partida muito segura o Castro, hein? Se joga na bola, joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lateral. Cobrada, bola aqui pelo meio. Tenta Filipinho. Toca a bola ali para o Felipe Amaral. A bola saiu para lateral. Agora lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Amanhã às 18 horas, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior e também com imagens na Dali. Tem Vitória e Vila Nova, hein? O Pablo vai transmitir o jogo. O Pablo Leão aqui nos canais Futebol Interior. Junto com professor Israel Moreira. Que dupla! Ponte vem, trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, 5 minutos passados, segundo tempo de jogo. Tá 0-0, Ponte Avaí. Bola pra Macaca, vem o Eliel. O Gé tá na grande área. Eliel trouxe a bola pra perna direita, uma bomba! Pra fora, passa, vai embora, André! E fez tudo certo pelo setor esquerdo do Eliel. Ele fintou o seu marcador e chutou forte de perna direita. A bola por sobre a meta direita do goleiro Igor Bom. Tiro de meta para Avaí, continua início de segundo tempo. 0-0, Ponte Avaí informando. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Essência FM, Portal, Web, Rádio Ponte News, Rádio Futebol na Canela, Ponte desce, bola com o Arthur, fez o passe no meio, é pro Eliel, Eliel tem o Gé pedindo bola, o Gé já ganhou, já não quis ir pra bola, porque achou que estava impedido. Vamos ver o que vai dar a arbitragem aqui, bola pro Wellington, Wellington tirou a bola, voltou pro Elvis, trabalha a bola pro Mailton, vai pra linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, ele faz a finta, vem 2 na marcação, melhor para a zaga da equipe do Avaí, tira, a bola volta para Mailton, chuteira amarela, mas isso aí não tá valendo mais nada, viu? Até o Gé não quis ir na bola, né? Até o próprio Gé não quis ir na bola porque ele viu que ele estava impedido. Júlio César Guevara tá em Capivari ligado com a gente. Valeu, Julião. Carlos Lemos Matozinho também tá ligado com a gente. Neucilo Cato, Ângela Maria, Edilson Roberto, Elson Ponte Preta, Alexandre Girelli. Você pode participar, hein? Manda mensagem 989-89-3526. Mensagem aqui no nosso WhatsApp, nome completo, bairro, cidade, para concorrer à porção de torresmo. Porção de torresmo lá da Pig Chicken na Vila Lemos. Aliás, hoje sabadão é uma boa pedida. Se você tiver sem nada para fazer, vai lá na Pig Chicken, leva a família, aquela porçãozinha com aquele suquinho, aquele refrigerante. Uma delícia. Tem também playground lá para a molecada. Trabalha a bola, o time da Macaca, a bola para o Belial. Arthur tá na ponta esquerda, passou. Arthur vai pro cruzamento, pega na zaga, sai. É lateral para Ponte. Ponte toda de branco. Faixa preta no peito do time da Macaca. Ponte toda de branco. Faixa preta no peito. Ponte mesmo, o time do primeiro tempo. Não mexeu. O Avaí só uma alteração. Felipe Bastos. Que saudade, hein? Felipe Bastos tá no time do Avaí. Arthur pra bola. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar. É no gol aqui do placar eletrônico. A bola volta pra Macaca. A bola pro Beliel. Eliel pro Arthur. Arthur no meio. Toca a bola pra Leonardo. Fintou. Trouxe a bola perna esteira. Bateu pro gol. Bom! Ela quicou ainda para dificultar ainda mais a defesa do Bom, goleiro da equipe do Avaí, que pegou, André. E no Bom também chute do Leonaldi, da intermediária, chute forte, perna esquerda, bem postado, Igor Bom fez a defesa, já repouso, continua 0-0 majestoso, informando Pig Chicken, torresmo e frango frito. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989-73-1260. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Posse de bola do Avaí, 52%. 48% para a Ponte. A Ponte chutou 8 bolas no gol, 7 do time do Avaí. Escanteios, como a gente já colocou na tela aí, são 6 para a equipe do Avaí, 2 para a Ponte. O Avaí, que tem uma média de 5 escanteios por jogo. A Ponte tem uma média de 3,6 escanteios por partida. A Ponte não chegou na sua média ainda, já o Avaí passou da média. Vamos dobrar a média, né, Avaí? Bola aqui pra Ponte, é falta, hein? Na ponta direita, falta em cima do Mailton. Deram na cabeça dele aí, viu, André? Na passagem ali, o senhor camisa número 25, Natanael, acabou pegando o Mailton. A falta favorece a Ponte, lado direito, camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança de falta para a Ponte aqui na ponta direita. Vem Elvis, canto baixo da sua tela, canto abaixo do seu televisor, o Gé tá por lá. Vai, Gé! Eu quero aquele Gé da Série A2. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça do Filipinho, voltou. Igor Bom! Tava ali o Castro. Chega para tirar, a bola volta, vem o Filipinho, fez o passe.
Pôs a bola na ponta esquerda. Chegou a zaga da equipe do Avaí com Thales para tirar. A bola voltou aqui pelo meio. Poveda, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, é pro Vagninho. Se pegar é perigo, vem Leonaldi. Briga com o Vagninho. Aí a bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E o Leonaldi pegou ali com o Vagninho. Um pedindo o zap do outro, o outro falou, não vou dar meu zap para você não. E aí veio o Eliel também. Agora o Eliel também falou, não vou dar meu zap para você não. O bicho pegou ali, André. O Leonardo falou assim pra ele, vamos lá no Pig Stick. Ele falou, não vou não quero ir não. Aí ficou um batendo boca com o outro ali. Lance paralisado, continua 0-0, majestoso. Informação para ST Soldas Abrasivos. O Poveda tava bem na frente, né? Mas tem aquela história da bola sair no campo de defesa. Não sei se vale isso ainda. Confesse a minha ignorância nesse quesito aí. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Vem o time do Avaí, bola aqui pro campo de ataque, Felipe Bastos, ele bate bem na bola, vira o jogo, toca a bola pra Vagninho, segura o cara aí, Vagninho vai queimar dali, bateu pro gol, Arthur. Tava no meio do caminho, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Lateral pra Avaí, vem Thales pra fazer a cobrança do arremesso. Ele já virou, tocou a bola ali pro experiente Giovani. Giovani volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha, a bola pro Jonathan. Jonathan vira o jogo, volta a bola aqui um pouco mais atrás ainda. Bola pro Alan Costa, pro Jonathan de novo. Trabalhou, bola pro Natanael. Vem o Nata. O Nata toca a bola para Igor Bom. Igor Bom, ex-goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Trabalha essa bola pelo meio, bola para o Wellington. O Wellington que jogou pelo São Paulo, jogou pelo Internacional de Porto Alegre. Vira esse jogo, toca a bola para Felipe Bastos. Felipe Bastos volta a bola aqui para o Wellington. Ele já trabalhou bola pelo meio, bola para o Felipe Bastos. Trabalhou bola para o Wellington, bom passe. Time do Avaí vem trabalhando, vem tocando bola. Vem ali o Eliel na marcação. Vem o Eliel, ganha essa bola. Chegou ali o Wellington na marcação para cima dele. O árbitro tá marcando a lateral. Lateral ali para a equipe do Avaí. Tá marcando a lateral para o time do Avaí fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vem Avaí, bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Chegou o Felipe Amaral, tirou. A bola voltou pelo meio. Thales ganhou essa bola para a equipe do Avaí. Trabalha os dos laterais aqui, bola para Natanael. Vem o Nata, vira o jogo, toca a bola para Jean Lucas. E Jean Lucas sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Felipe Bastos. De primeira pro Nata. Nata para Jean Lucas. Jean Lucas, Felipe Amaral vem na marcação para cima dele. Ele fez o passe pelo meio. Chegou o Mailton na recuperação, tira a bola, volta de novo para a equipe do Avaí. Na ponta esquerda, é pro Nata, cruzamento, levantamento na boca do gol. Castro tira. Tira o Castro, mas pegou por último no jogador da equipe do Avaí e saiu. Linha de fundo, tiro de volta para Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Quase 13 minutos passados desse segundo tempo. No regressivo 32 para terminar o jogo. Aproveite cada segundo porque essa é a coisa mais divina desse mundo. No placar dos Canais Futebol Interior, no giro do giro, meu giro que gira o placar para você, majestoso, 35ª rodada Série B Brasileirão. Ponte e Avaí vão empatando 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, Anderson Grigoletto. 18 minutos, Maracanã, final da Libertadores, continua Fluminense 1, Boca Juniors 0. E na Série B, lá em Ribeirão Preto, o Ceará empatou. Guilherme Bissoli empatou, agora Botafogo 1, Ceará também 1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. A Ponte teve um chute de fora da área agora com o Mailton. Ele bateu pro gol. O Igor Bom é bom. Esse goleiro foi pra ela, fez a defesa e a Ponte tem a bola de novo. Bola pro Eliel. Trouxe a bola pra perna direita, vai queimar dali. Fez o cruzamento. Era pro Gé. Chegou a zaga pra tirar. A bola voltou pro Eliel. Ficou pedindo toque de mão. O árbitro não deu. A bola voltou pra Macaca. A bola pro Leão. Tava na frente. Na frente do árbitro. Não é possível, né? A bola voltou pra Mailton. A Ponte tem a bola. 14. Segundo tempo tá 0-0. Elvis pra bola. Levantou, tocou na boca do gol pro Arthur.
ele com certeza iria marcar falta do Arthur, mas a bola voltou pro time do Avaí. Vem o Fábio Sanches, ganha essa bola pra equipe da Ponte, toca a bola ali pro Filipinho no meio, trabalha a bola pro Elvis ficou esperando a falta ali, ele virou, lindo passe pro Filipinho do Elvis, fez a finta, virou, toca a bola pro Arthur, perna esquerda, vai virar na ponta direita, a bola pra Mailton, teve o domínio, trouxe a bola pra perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Avaí, tira. Aí vem o Felipe Bastos, que categoria, é bom jogador. Felipe Bastos tirou, ganhou essa bola para a equipe do Avaí, bola para a equipe da Ponte. Filipinho ganhou no jogo de corpo, trabalhou, bola na ponta, bola para Macaca, Felipe Amaral jogando adiantado, vira o jogo, toca a bola para Mailton, cruzamento na boca do gol, o toque bom e espalma o goleiro. E aí chega o Thales, foi o Gé, meteu a testa na bola, o Igor Bom defendeu, defesaça do goleiro, a bola voltou pra Ponte, vem Filipinho, de novo cruzamento, pra quem, Filipinho? Vai sair aqui na ponta direita, quase o primeiro gol na Ponte, o Gé meteu a testa na bola, o Igor Bom foi no cantinho pra fazer a defesa, André. E no bom cruzamento do Mailton pelo setor direito, o Gé subiu no meio da zaga e testou forte, tinha endereço certo, canto baixo direito, Igor Bom no milagre, acabou tocando com o dedo na bola que não chegou a sair. Por muito, mas muito pouco, Gé abre o placar no Majestoso que continua 0-0, informando Pizzeria Papagaios. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. A bola tá rolando 16, segundo tempo 0-0. Carlos, a Ponte tá com tudo, com vontade, hoje tá jogando com garra, o torcedor tem que aplaudir mesmo, o time tá jogando com garra. E vai sair esse gol, não é possível essa bola não entrar, Carlão. Precisa dar uma mexida no doce, tem que fazer uma mudancinha aí, pra dar uma ajeitadinha, ver se azeita o negócio aí. Tá faltando pouco, Carlão. Eu tô botando fé, Carlão. Polvidiero já na Macaca. Já, falando ali com o Brigatti no cantinho do campo, Polvidiero. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos, 982500410. ST Soldas e Abrasivos. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Vem Ponte, bola aqui pro cruzamento, Eliel, não pegou em ninguém, a bola vai ficar pro Igor Bom, sai do gol pra ficar com ela. O Edson Cláudio escreveu, vamos Ponte. Paulo Sérgio Armatioli, vamos ganhar Ponte. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá ligado com a gente também, valeu, obrigado pela audiência. Valeu, Ângela Maria, Neuci Lucato, galera ligada aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Vai lá no YouTube, manda mensagem pra gente. Fábio Sanches, briga com o Poveda, ficou pedindo falta, o Poveda empurrou o Sanches e o árbitro para marcar a falta. Canais Futebol Interior, Essência FM, Web Rádio Ponte News, Rádio Futebol na Canela, que nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Eliel teve que roubar essa bola, pegar essa bola, porque tocaram errado pra ele, e o Leonardo deu bote errado, a bola voltou pro Poveda, Poveda tá sozinho, na ponta esquerda, fez o passe na ponta, vem o time do Avaí, bola aqui pelo meio, trabalha a bola na esquerda pro Felipe Bastos, bateu pro gol, se joga na bola, o Fábio Santos, a bola voltou, vai sair o gol do Avaí, bola pro Poveda, dentro da grande área, pro gol. Gol do Avaí, Gianluca! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede. Tudo começa com o passe errado lá no campo de ataque. E aí o Avaí veio, tentou uma, duas vezes. E aí não teve jeito. O Jean Lucas bate pro gol. Debaixo dos paus. Ela foi morrer no fundo do Kaique França, do gol do Kaique. Que nada pôde fazer, não tinha impedimento não, ele estava atrás da bola. Gol do Avaí. O Wellington fez assistência. Avaí na frente, 1 para Avaí, 0 para Ponte. A tela tá printada. Printa aí, André Luiz. E o detalhe aqui no contra-ataque rápido da equipe do Avaí. A bola ficou para o jogador Vagninho, que chutou forte, explodiu na zaga e na volta. O jogador Wellington jogou, levou até a linha de fundo e cruzou. A bola passou por toda a extensão da grande área, da pequena área da Macaca.
E Jean Lucas apenas cutucou, deu um toque de perna esquerda de boa tarde, cumprimentando o Kaique França e fazendo o primeiro gol do jogo, o primeiro do Avaí. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli agora. Jean Lucas, 29. Avaí 1, Ponte 0. Ponte perde o jogo para a equipe do Avaí pelo placar de 1-0, gol marcado a 18 minutos do segundo tempo. E o Polvideiro vai entrar já. O Amaral vai sair daqui a pouco, o André Luiz vai confirmar pra gente aqui. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Mudou. Vai. Duas alterações da Ponte, foi embora o camisa 8 Amaral para a entrada do 22 Polvideiro e foi embora o 7 Mailton para a entrada do 23 o Everton, informando Pig Chicken, torresmo e frango frito. Bom, tem 25 minutos para a Ponte tentar não perder esse jogo. Se perder, vai ficar muito difícil a situação da Ponte na competição, porque aí vai ter que torcer contra a Tombense e contra o Avaí. Por hora, por enquanto, estamos dependendo só de nossas forças. Mas esse gol foi aí um balde de água fria nas pretensões da Ponte, pelo menos por enquanto. Não podemos desistir. Não é, Frank? 1-0 para o Avaí. Carlos, é um negócio de maluco esse ano para a Ponte, né? A partida que a gente vê a Ponte jogando com mais calma, não digo calma, Carlos, mais consciência, essa partida de hoje, a Ponte estava bem até agora. Aí toma um gol no contra-ataque, quer dizer, são coisas assim de estressar a gente de maneira absurda. E a mudança do Felipe Amaral, ele podia ter feito antes, né? O João podia ter mudado antes, mas vamos lá, Carlão. Vamos lá, vem Ponte, bola com o Gé, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, sobrou pro Vidieiro, bateu, pega o goleiro, a bola volta pro Everton, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar. Agora vai ter jogador ali do Avaí caído, vão ter que parar a bola ali, bola pra Leonaldi, Leonaldi fez o passe, ele abre o jogo, troca a bola aqui pelo meio, bola pro Castro, Castro trabalha a bola, vem bola pro Everton, entrou no segundo tempo na vaga do Mailton, voltou, trabalhou, bola ali pro Eliel volta a bola pro Everton, Everton pro Castro, Castro vai pro cruzamento, tocou, bola pro Elvis, fez o passe de barriga, tentou tocar pro Gé, voltou pro Filipinho, pro Eliel, vai bater, bateu pro gol, pra fora! Ah, meu Deus, eu não acredito que ele não fez esse gol. Passa, vai embora. Não era pra ter cruzado, né? Era pra ter batido pro gol. O Gé até tentou também, ela saiu, foi embora na linha de fundo. Quase o gol de empate da Ponte, André. E no bate e rebate dentro da área, a bola acabou sobrando para o garoto Eliel, que tinha tudo para fazer o gol do lado esquerdo. Ele saiu na cara do goleiro. Ao invés de chutar, ele cruzou. Quase por milímetros. O Gé não encostou o pé direito na bola para empate da Ponte. E perdeu aquele que seria o gol de empate. Continua 1-0 para o Avaí. Informação para Café Canecão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Chegamos a 22h30, mais 22 minutos e 30. Fora acréscimos para terminar o jogo no segundo tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro Majestoso. O Avaí tá na frente. Jean Lucas marcou a 18 minutos do segundo tempo. Avaí 1, Ponte 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Anderson Grigoleto. Acaba de empatar no Maracanã a equipe do Boca Juniors. Boca Juniors empata aos 27 minutos do segundo tempo. Boca 1, Fluminense 1 na final da Libertadores da América, Carlos. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 23h30, mudou. Vai, André. Mudou, foi embora. A segunda alteração processada pelo Eduardo Barroca na equipe do Avaí. Foi embora Thiaguinho o Vagninho com a 13 para a entrada do 38 Felipinho. Confirmando 13 Vagninho. Foi embora 38 Felipinho. Tá no jogo. Informação para Bebidas Poti. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Gé. Tá dentro da grande área. O Everton pedindo bola aqui na ponta direita. O Gé tentou cruzar essa bola, não deu. A bola voltou pro Everton. 2 na marcação, 3 na marcação. Chega a zaga da equipe do Avaí, tira. Chega a zaga do Avaí, tira. A bola volta pra ponte lateral. O Everton toca a bola pra Paul, Vidieiro. Vai, Paul!
vai Paul, fez o passe no meio pro Elvis, ficou pedindo a falta, o árbitro não deu, a bola voltou pra Leonel, de cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe, a zaga do Avaí tira. Bola vai ficar na ponta esquerda, o Arthur corre atrás da bola, não deixou sair, vem, passa o pé em cima da bola, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo, voltou pro Paul Vidieiro, vai bater pro gol, espalma o goleiro! Espalma Igor Bom, voltou pro Castro, vai queimar dali pro gol, pra fora. O Paul Vidieiro bateu, o Igor Bom foi de novo sensacional, o goleiro do Avaí, André. E no cruzamento que veio pelo setor esquerdo do Arthur, a bola pingou na área, sobrou pro Paul Vidieiro. Ele com 2 jogadores na sua frente de perna direita, mandou uma paulada. No reflexo, Igor Bom evitou aquele que seria o gol de empate da Ponte. Quase a Macaca chega lá, continua 1-0, o Avaí vencendo majestoso. Informando Shimozono Mega Sorte Loterias. Deixa eu abraçar aqui o Jefferson Reis, do Maria Antônia, tá concorrendo aqui a porção. Você tá concorrendo aqui a uma porção de frango, uma porção de torresmo da Pig e Chicken, tá bom? Uma porção de torresmo da Pig e Chicken, 989-89-35-26. É claro que o Igor Bom, depois de fazer, todo goleiro que faz uma defesaça, depois pede atendimento no gramado. E o Frank Francisco vai comentar aí, quase 26 passados desse segundo tempo, 1 pro Avaí, 0 pra Ponte. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, vou falar aqui chovendo molhado, né? A Ponte não merece estar perdendo o jogo. Já a gente viu os últimos minutos aí. O melhor jogador em campo é o goleiro do Avaí. Essa bola que ele pegou agora, já aquela cabeçada do Gé já tinha sido uma defesaça. Carlão, nós precisamos de todas as ajudas. Senhor nosso Deus, derrama dos céus ajuda para esse ataque, porque não é possível, Carlão. Que fase é essa? Que coisa negra no Majestoso, Nós vamos gente. empatar ainda, nós vamos empatar. Escreve aí, nós vamos empatar. Escreve aí, nós vamos empatar este jogo. Carlão. O jogo ficou mais de 1 minuto parado aí pro Igor Bom. Oi? Só falar aqui, o Facebook, o Franco Rovarone de Itapira tá acompanhando a gente aqui. Ele tinha falado 2-0, mas já não vai dar o resultado, né? E o Darcy Altino, o Ronaldo Queiroz, estão muito bravos aqui no Facebook, hein? Mas tem que estar mesmo, bravo e chateado, né? Infelizmente. Valeu. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá ligado com a gente. O Paulo Henrique, o Edson Cláudio, Carlos Lemos Matozinho, Edilson Roberto, Luiz Aparecido de Freitas. Tá todo mundo com a gente. Natanael, vem o Nata. Trabalha a bola aqui na ponta. Ele faz o passe pro Felipe Bastos. Chega o Castro pra tirar. A bola voltou pro Gé. O Gé vem, briga ali com o jogador da equipe do Avaí. O árbitro não deu a falta e vai irritando os jogadores da Ponte no gramado. Torcida da Ponte não pode desistir. Tem que continuar cantando, tem que continuar incentivando. 27 segundo tempo, a Ponte perde. O Avaí vence o jogo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Arthur tentou sair jogando lá na ponta esquerda, a bola acabou saindo para a lateral, mas lateral para a Ponte. Vem Leonaldi que perdeu aquela bola, que acabou depois no final, né, saindo o gol da equipe do Avaí. Trabalha a bola para o Castro trabalha a bola aqui para Paul Vidieiro. Vidieiro tentou fazer o passe, deu para o jogador do Avaí. Tá confundindo as camisas, né? Tá confundindo as camisas, o Vidieiro, a bola voltou pro Poveda, tentou fazer o passe pelo meio. Procurava ali o Filipinho, que entrou no segundo tempo, a zaga tira. Chega a zaga da Ponte pra tirar, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe do Avaí, que não tem pressa alguma para fazer a cobrança. Tem gol. Lá pela ponta direita. Vai, Grigor. Campeonato Brasileiro da Série B, lá em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, tem vira-virou, hein? Janderson faz o segundo gol para o Ceará. Ceará 2, Botafogo 1. Escanteios 8 no jogo, 6 pro Avaí, 2 pra Ponte Preta. Vem bola pra Macaca e deu ruim. Felipe Bastos fez o passe no meio. Era pro Filipinho. A bola acabou saindo, foi embora na linha de fundo, tiro de volta pro Kaique. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Trabalha a bola o time do Avaí, o Avaí vai tocando bola, vai vencendo o jogo. Com esse resultado, o Avaí vai praticamente dando adeus aí às possibilidades de rebaixamento, porque vai ainda a 42 pontos, né?
E tá ganhando de um time que tem 35 e tá fora nesse momento na zona da degola. Vão faltar só mais 3 jogos, né? Contando que os times aqui embaixo são muito ruins, né? Não pontuam por nada. O Avaí vai praticamente se safando aí da Série C em 2024. E a Ponte Preta vai ficar no seu calvário. O torcedor da Ponte vai ter realmente um final de ano muito triste, né? Esperamos que não caia, mas, por enquanto, situação horrorosa do time da Ponte Preta. Infelizmente, bola pro Filipinho, é do Avaí, vai queimar dali pro gol, pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Macaca, André. E o Filipinho veio trazendo a marcação, afastando, chutou forte de perna esquerda, a bola passou à esquerda da meta do goleiro Kaique França, que apenas observou. Tiro de meta para a Macaca, continua 1-0, Avaí vence no Majestoso, informando ST Soldas e Abrasivos. Aparecido Alves aqui no YouTube, é muito triste essa nossa situação, mas se cair não é por causa do jogo de hoje. Temos que continuar secando os adversários. Tá dizendo ele aqui que fase a nossa. O Neuri, o Leonardo não perdeu a bola do gol, não. O Léo entregou a bola para o jogador do Avaí. Errou um passe no meio. Vergonha. O que esses pernas de pau ficam fazendo a semana inteira? Não consegue acertar nenhum passe. Diz aqui o Júlio César Guevara. Silvana Sandoval, meu Deus, que fase a nossa. A bola não entra. Vamos, Ponte. Estamos com você. Mexe no time. Cai o futebol. Melhor terminar com os mortos em campo do que contar com o banco. Diz aqui o Edson Cláudio. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982 50 0410. ST Soldas e Abrasivos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem. Você pode concorrer aqui a uma porção de torresmo. 2 fatias de torresmo cortadas naquele pedacinho que você adora, hein? Mais aquelas fatias de limão, molinho da casa, da Pig Chicken. 989-89-35-26. Vai, André. Terceira alteração processada pelo técnico Eduardo Barroca na equipe do Avaí. Foi embora o camisa número 77, Giovani, para a entrada do 16, o 16 que é o Jean Kleber. Confirmando a você, 16, Jean Kleber está no jogo, 77, Giovani foi embora, informando Bebidas Poti. É a terceira alteração no time do Avaí, a segunda com bola rolando, né? Porque a primeira aconteceu no intervalo do jogo. A Ponte mexeu 2 vezes, Polvidiero e o Everton. Por enquanto, bola pro time do Avaí na ponta, é o Thales que tá na jogada, vem o Filipinho, Thales vem, a Ponte tenta roubar essa bola, voltou, trabalhou, ganhou essa bola, bola pra Ponte, bola pro Gé, o Gé toca na bola, bola ali pro Eliel, vai brigar com o Natanael. Natanael foi pra cima no jogador da Ponte, vem ali, não era o Natanael não, era o 95, o Jonathan Costa. Pegou o Eliel, o árbitro foi correndo ali pra cima dele e deu cartão pro jogador da equipe do Avaí, André. O detalhe é que o Jonathan Costa chegou chegando, né? Ele só foi no corpo do Eliel, mandou o menino longe e com isso ele foi agraciado com o cartão amarelo. Mais um no jogo, é o terceiro. Aliás, é o segundo para jogadores do Avaí. Jonathan amarelado, informação para Iga, atacado. Jonathan cometeu a falta, é falta pra Ponte, bico da grande área, minha esquerda, quem sabe agora o gol de empate da Macaca, vai Ponte, vai Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Elvis pra bola, só o Wellington na barreira, vai o Elvis pra fazer a cobrança da falta pra Ponte, chuteira vermelha, vai Elvis, põe a bola na cabeça de alguém, ou então que entre direto, Elvis pra bola, levantou, fechado na boca do gol, esse goleiro do Avaí é muito bom, Igor bom, dá um soco na bola, tira a bola, bota pra Polvidiero pro Everton, Everton vem cruzamento, cruzou a esmo também, né? A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta, é pra equipe do Avaí fazer a cobrança, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. O Silas Jordão tá ligado com a gente. Edson Cláudio também tá ligado conosco. Valeu, meu querido. Um abraço, obrigado aí pela audiência. Trabalha a bola o time da Ponte, Arthur. Trabalha a bola na ponta esquerda, a bola pro Eliel. Eliel vem ali na marcação pra cima dele, o jogador da equipe do Avaí. Eliel pra bola, bateu pro gol! Pra fora.
passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Igor Bom fazer a cobrança. André. E o detalhe que o Eliel veio trazendo pelo lado esquerdo, viu a brecha, chutou forte de perna direita, a bola fez uma curva, passou rente o poste esquerdo da meta de Igor Bom, foi embora. Tiro de meta para Avaí, que vence por 1-0 no Majestoso. Informação para Rose Pisos. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior Essência FM, nas frequências 102,5, 98,5. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Vai, André. Mudou a macaca de novo, foi embora o número meia dúzia, Felipinho, para a entrada do 40, Ramon Carvalho. Ramon Carvalho está no jogo. Felipinho foi embora, a terceira alteração processada pelo Brigatti na macaca, informando o Café Canecão. Tem gol. E o Brigatti não coloca o Paulo Baia pra jogar mesmo, né? Vai lá, gol, a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior. Campeonato Brasileiro, empata o Botafogo lá no Santa Cruz, Botafogo 2, Diogo Silva, Ceará também 2. Vem Felipe Bastos, bate a falta aqui pra equipe do Avaí, trabalha a bola pelo meio, procurava o Poveda, chegou a zaga da ponte com o Everton, tira. Joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Avaí fazer a cobrança na marca de 35. Passados desse segundo tempo, tá 1-0 pro Avaí. O Avaí vai ainda a 42 pontos. Vai, ó, se distanciando da zona do rebaixamento. E a ponte tá ali, ó, 35 pontos, um pontinho apenas do Tombense. Um pontinho apenas do Tombense, que tem 34. 2 pontos da Chapecoense. A situação da ponte vai ficando complicadíssima demais, né, ô Grigor? Tombense que joga daqui a pouquinho às 7h30 com o Sampaio Correia lá no Castelão, no Maranhão. E a Chape enfrenta a equipe do CRB na terça-feira às 19 horas lá no Rei Pelé. E a ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chegou a zaga da equipe do Avaí para tirar, a bola volta pelo meio, bola pro Wellington pra Felipe Bastos, Bastos trabalhou bola pra Filipinho, Filipinho trabalha a bola no meio, já voltou na ponta aqui, bola pro Jean Kleber trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Poveda fez o passe no meio, trabalhou na ponta, é pro Vagninho tá fora do jogo já, é pro Jean Lucas, autor do gol, vem na marcação a zaga, a bola tocou ali no jogador da equipe do Avaí, saiu, o árbitro tá dando ali o impedimento do ataque da equipe do Avaí, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 37 segundo tempo, 8 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Brasileirão, 35ª rodada. Avaí 1, Ponte 0 no Majestoso. Vem para fazer o cruzamento Povideiro. Para quem que ele tocou essa bola? Só se foi pro narrador aqui, só que eu tô aqui no estúdio, nem no campo eu tô. A bola saiu, foi embora, liga de fundo. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Anderson Grigoletto. 43 minutos, final da Libertadores, continua no Maracanã, Boca Juniors 1, Fluminense também 1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vai, Macaca, vai Ponte. Macaca, querido Franco, quase 38, segundo tempo, estamos perdendo 1-0. É, Carlos, vamos ver esse lance aí. Vem Ponte, bola aqui pela direita, bola pro Everton, vai pro cruzamento. Ele fez o cruzamento, a bola voltou lá pro Eliel. O Everton ultimamente tá horroroso. Tá horrível. O Luiz Felipe não consegue ganhar a posição do Everton, pelo amor. Arthur pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Era pro Gé, se estranhou lá dentro da grande área com o zagueiro. Chegou a zaga da equipe do Avaí pra tirar. Lateral, vai, Franqui. Fala do jogo aí. É, Carlos, agora é um golpe de sorte se a Ponte conseguir empatar essa partida, né? É só o Avaí enrolar um pouquinho aí, deixar o relógio correr e nós vamos ter problemas. Agora, Carlão, de boa, né? 38 minutos, agora você vai colocar o Paulo Baia e o Pablo Diego. Eu prometi até falar pra você que eu não queria dar nota pro Brigatti hoje, né? Mas não dá, né, Carlos? Tem algumas coisas que a gente não entende. Por que não mexe antes, gente?
Porque não tenta antes, depois que a viola e a vaca tá atolada no brejo, não adianta você querer mexer e fazer alguma coisa. Tomara que dê certo. Mas a incompetência está começando a mostrar os seus frutos aí no resultado do jogo. Bom, tem várias alterações aqui. O André vai ter um tempo danado para poder mandar pra gente aí as alterações. Foram 2 de cada lado, né? Todo mundo vai mexer 5 vezes. Portanto, vamos ver aí. A Ponte vai ter 6 minutos mais os acréscimos aí para tentar fazer o gol de empate, não deixar a sua situação ficar ainda pior neste Campeonato Brasileiro da Série B. Lateral pro Everton, ele bate, trabalha a bola ali pro Castro, camisa número 4, toca a bola ali para o Fábio Sanches. Fábio Sanches trabalha a bola na ponta, ele vira, bola ali na ponta esquerda, bola ali pro Everton. O Everton trabalha, fez o passe no meio, ele voltou, trabalhou na ponta, bola para a equipe da Ponte, bola pro Baia. Baia voltou, trabalhou na ponta, entraram o Baia no time da Ponte e o Pablo Diego. Saíram Eliel e Elvis. Vem Ramon Carvalho. Levantamento na boca do gol. Toque do Ramon de cabeça pra fora. Era o Gé que tava na jogada ou o Pablo Diego? Pablo Diego. Meteu a testa na bola. Ela foi embora. Linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Avaí fazer a cobrança. O Igor Bom vai bater na bola. Vai, André. Vamos lá, primeiro na Ponte foi embora o 10, o Elvis, para a entrada do 16, que é o Paulo Baia, e foi embora o 9, Eliel, para a entrada do 11, o Pablo Diego. Na equipe do Avaí foi embora o Gabriel Poveda com a 9 para a entrada do Gustavo Modesto, que é número 17, e também foi embora o Jean Lucas, que é o jogador número 29, para a entrada do Douglas. O Douglas Bacelar, número 44, informando o restaurante do Dadá. As últimas dos treinadores. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior no YouTube. Muito obrigado a você pela grande audiência. Júlio César Guevara, Luiz Aparecido de Freitas. Tá dando nota 0 aqui pro Brigatti. Carlos Lemos Matozinho, Edilson Roberto. O pessoal tá perdendo a paciência, mas o jogo não acabou ainda, viu, gente? Filipinho trabalha essa bola na ponta, tentou fazer o passe. Fábio Sanches ganha a bola pra Macaca. Bom, o torcedor tem que apoiar até acabar o jogo. Bola pra Ramon Carvalho. Vem o Ramon Carvalho, vira o jogo, toca a bola aqui pro Everton. O Polvidiero passou, pediu, ele não tocou. A bola voltou pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho, eu tava gostando do Eliel no jogo, né? Mas aí o Brigatti foi tirar o Eliel. E aí o Ramon Carvalho perdeu essa bola. Toca a bola pra Felipe Bastos. Bastos toca a bola aqui pro Wellington. O Wellington tá aqui, o capitão da equipe do Avaí. Tá com a bola, ele não quer jogar, né? Passa o pé em cima da bola. Que faz, hein? Ganhou fácil do Everton, que é muito ruim. A bola voltou aqui pelo meio. Vem o Castro, trabalha a bola, faz o passe no meio pro Felipe Bastos. Falta em cima do Felipe Bastos. Falta do Leonaldi. E mais uma agulha ali seria pênalti, André. Com certeza. Chegou atrasado o Leonaldi. Acabou pegando na passagem o Felipe Bastos, o seu pé de apoio pé esquerdo. Falta pelo lado esquerdo, favorece a Avaí, que vence por 1-0, informando Pizzeria e Papagaios. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bom, pra ajudar a torcida Ponte Pretana, o Felipe Bastos, né? Olha só como é que são as coisas. Ele que fez gol pra Ponte, é ídolo da torcida da Ponte, pode matar o jogo aqui, numa cobrança de falta, coisa que ele faz muito bem, obrigado. É o 90 nas costas, Bastos para fazer a cobrança na falta. O Kaique tá muito pro canto esquerdo, hein? Se passar a barreira, acho que já era. Vem Felipe Bastos pra bola, vai bater direto pro gol! Pra fora. Ufa, foi embora a linha de fundo, André. E da boa cobrança do Felipe Bastos, ele visava o ângulo superior direito de Kaique França, a bola passou à direita do goleiro da Macaca, que tem pressa, tiro de meta para a Macaca, continua 1-0, Avaí vence no Majestoso, informando Bebidas Potigo. O Luiz Aparecido tá dizendo aqui, Corsato, paciência tem limites, é lamentável, mas o jogo não acabou ainda, Luiz. Vamos no jogo, né? Vamos com o jogo. Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola, o time da Ponte, bola pro Everton, pegou nas costas do Everton. Cara, esse Everton é muito ruim. Mas é muito ruim. Ô, Carlão. Perdão, o Frank é o comentarista, né? Mas só para dar uma desabafada, o Everton e o Polvidiero, meu Jesus, hein? Entraram muito mal no jogo, hein? E o Ramon Carvalho também, né? E o duro é que o Brigatti insiste com ele, né?
O Everton é horroroso. Gente, que coisa horrível, pelo amor de Deus. E o Avaí experiente, viu? Vai ganhando aqui tempo, vai ganhando tempo. O time do Avaí, a Ponte perde pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, próximo jogo da Ponte é sábado que vem contra o Tombense em Tombos. Bom, hoje o resultado ideal para a Ponte seria a vitória do Sampaio Corrêa. O Sampaio está brigando com a Ponte também. Mas com a derrota hoje aqui, o resultado ideal seria o Sampaio vencer o Tombense. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Era ali pro Gé, na marcação, chegou a zaga da equipe do Avaí, tira. Por baixo, Felipe Bastos joga essa bola para a lateral. É lateral, vamos ver os acréscimos aqui, né? Mais de 5, talvez 10. Só Deus pra dizer. Bola pelo meio, bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho faz o passe na ponta esquerda. Bola pro Arthur. Arthur vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Bola pro Gé, toque de cabeça. Pega o goleiro, voltou. Chega, a zaga, tira. Joga a bola pra fora. O Igor Bom foi fantástico agora. Sensacional. A bola pra mim tava no gol já. O Igor Bom foi lá e tirou. Escanteio pra Ponte, André. E o detalhe que no bom cruzamento do Arthur, subiu no terceiro andar, no meio de 3 jogadores da equipe do Avaí, testou forte, Gé, de endereço certo, canto baixo direito, a bola ainda bateu o goleiro, o Igor Bom, e a zaga acabou tirando, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte do jogo, o gol de empate. Escanteio, lado direito, favorece a Macaca. O último que tocou na bola foi o zagueiro Alan Costa pela linha de fundo. É escanteio, lado direito, a Macaca desce. Mais 7, vamos até 52 nesta segunda etapa. Vamos até 52, é escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca. A Ponte tá perdendo o jogo, mas o que esse Igor Bom já pegou de bola hoje... Não é brincadeira. Paulo Baia pra bola. 46. Vamos até 52. Vai o Paulo Baia. Quem sabe vai Ponte. Pelo menos o gol de empate pra não ficar tão ruim a coisa pra nós. Vai pra bola, Macaca. Paulo Baia. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga com Nata. Natanael tira. Ela sai para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem o Everton para fazer a cobrança do arremesso manual. Vai o Everton. Vai o Everton. Bate esse lateral, meu filho. Jogou a bola pra trás. Bola aqui pelo meio. Trabalha a bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho pra Fábio Sanches. Ponte toda no ataque. Ponte perde o jogo 1-0. Bola ali pro Gé. Olha onde tá o Gé. Não é o Pablo Diego esse, né? Pablo Diego. Bota a bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho na ponta direita. Tocou a bola pro Everton. É que a Ponte tá dependendo do Everton, né? Bola pra Paulo Baia. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Na trave. Vem cruzamento de novo. Sobe a zaga pra tirar a bola. Voltou. O toque. Chegou a zaga. Tirou. Pegou no braço ali, hein? Do jogador do Avaí. Ou não? Pegou no braço do jogador do Avaí? Ou não? Ele deu pênalti. Tá dando pênalti pra Ponte. Pelo amor de Deus. É claro que vai ter revisão, né? Claro que teremos revisão do lance. O cruzamento do Paulo Baia. O toque. A bola lá não saiu. O Arthur cruzou. Aí veio ali o toque de cabeça, a bola voltou, pegou no braço. Claramente, bração aberto ali do jogador do Avaí. Pênalti. Pênalti claro. Pênalti claro. Vamos ver quem é que tava na jogada ali, é o zagueiro, né? É o zagueiro. Olha lá, ó. Rapaz. Se não me fala... Bração. Me parece que foi o camisa número... Não, 44. É o Douglas Bacelar, que é zagueiro. Douglas Bacelar. É pênalti pra Ponte. Pênalti pra Macaca, meu Deus. É, mas só que a bola acho que saiu, hein? A bola saiu. É, só que tem que sair inteira, só pra dar um toque pra vocês, tá? A bola tem que sair inteira. Então se a bola saiu lá, não vai valer o lance. Não vai valer o lance. Se a bola saiu lá, não vai valer o lance. Vamos ver aqui. O árbitro tá dando o pênalti. São duas coisas pra se olhar. Se a bola saiu, vamos lembrar mais uma vez que a bola tem que sair toda. Se ficar um gomo da bola, vale, a bola tá dentro, né? E ele vai lá pro VAR. Ele vai ter que ir pro VAR, né? O árbitro vai pro VAR. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você.
Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM, ele já tá com a bola na mão. Ele vai no VAR. Ele vai no VAR pra rever, né? Ele deu o pênalti, né? Mas os caras querem que ele veja lá. Com certeza vai ver se a bola saiu. Né? Se a bola saiu, não foi pênalti. Já tinha acabado o lance, né? Se a bola saiu, não foi pênalti. Agora, se a bola não saiu, é pênalti pra Ponte. Viu, Carlos? Bom, o lance foi a 47. Vai. Tem também no lance, talvez não seja isso, mas uma possível falta do Gé na jogada ali. Antes dele arrematar pro gol, um empurrão do Gé ali no zagueiro do... Cara, se desse empurrão aí também, aí parou, né? Aí parou, né? Que isso, cara. Se der esse empurrão, pelo amor de Deus, aí para tudo. Olha lá, o cara vai com o braço, foi nada, velho. Não foi nada. Cara, se tiver que anular o lance, é pelo cruzamento lá do Arthur. Se tiver que anular o lance, se anular o lance por falta do Gé, aí é pra parar, velho. Isso aí é lance em todo o jogo. Mas só Deus sabe, né? Bom, você participando com a gente aqui, 989-89-35-26. 989-89-35-26. Para você participar, para você mandar mensagem pra gente. Tá valendo aqui aquela porção de torresmo. Aquela porção de torresmo. E depois, ainda se ele der o pênalti, né? A Ponte ainda tem que converter o pênalti, tá? Carlos. Torcedor da Ponte. Oi. Me parece que a mão direita do Gé empurra a cara, costa do Alain, em cima do 9. Mas isso aí é lance... Isso aí é lance que acontece toda hora dentro da grande área. E tem o braço também. Isso aí é direto toda hora, gente. Se der falta braço nessa jogada do atacante, é brincadeira. Ele fica olhando ali pro árbitro, o revisor... Não foi nada. Não tá dando pênalti. Ele não deu o pênalti. Gente, não tem condições, né? A Ponte Preta tem que tomar alguma providência. Não é possível os caras querer brigar com a imagem. Toda jogada, a disputa é essa. Onde houve falta nesse lance? Esse VAR, eu vou falar aqui. Esse VAR é uma porcaria. Esse VAR é uma porcaria. Né? Antes, havia erro de arbitragem, roubo contra os times, sem ser descarado. Hoje, o VAR é descaradamente o maior ladrão do futebol brasileiro. Esse VAR é um ladrão. Esse VAR é um ladrão. Ele marcou falta do Gé. Tá de sacanagem esse árbitro. Infelizmente, né? Infelizmente. Pra ajudar, o Gé leva um amarelo de graça. De graça não, cara. Quem é que aguenta também, né? Tem que reclamar, pô. Ninguém tem sangue de barata. Aí agora não dá pra falar que o cartão é de graça. Tem que falar alguma coisa pra esse banana aí, desse juiz aí, esse pessoal do VAR aí. Bando de ladrão, gente safado, procura coisa onde não tem. Assaltaram a Ponte Preta no Majestoso. Não quer dizer nada, o campeonato da Ponte é horrível. Quer saber, a Ponte merece cair. A Ponte está fazendo de tudo para cair. Se a Ponte não cair, vai ser celebrada a incompetência no futebol. Ok, eu sei tudo isso. Mas bando de ladrão. Viu, Carlos? Árbitro de vídeo é o senhor Diego Pombo Lopes, da Bahia. E mais 4, Carlos. Vamos até 56. Tá 1-0 para a equipe do Avaí. A Ponte tá caindo para a Série C. Né? Hoje tem Sampaio Corrêa e Tombense. Se o Tombense empatar, já vai passar a Ponte já vai para o Z4. E ainda tem o jogo da Chapecoense. Hoje, o resultado ideal para a Ponte seria vitória da equipe do Sampaio Corrêa. Olha que coisa horrorosa, temos que torcer para a vitória do Sampaio Corrêa. Vem Gé, briga ali com o Natanael, o árbitro para, marca a falta, o jogo tá parado, falta para Ponte, falta para o Ramon Carvalho, 53 mais 3 minutos para Ponte tentar alguma coisa aqui, bola do Arthur, sai da ponta, vem pro meio, faz o passe pro Pablo Diego tocou, vem cruzamento, levantamento na boca do gol,
mete a cabeça na bola, tira dali, bola volta pelo meio, Pablo Diego, toca a bola ali para Ramon Carvalho para Pablo Diego, 53 minutos passados deste segundo tempo, faltam 3 para terminar o jogo, a Ponte está perdendo o jogo, no Majestoso por 1-0, o Paulo Baia faz o passe, sobe a zaga da equipe do Avaí, tira, bola volta para a Ponte, vem Leonardo, tenta fazer o passe, vem o Wellington, ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte, vem ali o Paulo Baia, trabalha a bola ali pro Fábio Sanches toca a bola aqui na ponta esquerda, bola para Ramon Carvalho toca a bola pro Pablo Diego jogando contra o seu ex-clube, né? Era jogador do Avaí, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Arthur toca a bola ali no meio, bola ali pro Pablo Diego, Ponte foi prejudicadíssima, teve um pênalti que o árbitro não deu, bola ali pelo meio, trabalha a bola, Ramon Carvalho, toca a bola, Pablo Diego, Ponte tenta, os caras tentam, né? Os caras tentam, mas a bola realmente não ajuda. É lateral para Ponte fazer a cobrança. Agora o Castro vai virar centroavante. Vem Arthur para fazer a cobrança. Da falta para a equipe da Ponte. 54 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo. Estamos vendo a incompetência sendo coroada também dos diretores da Ponte. Arthur para a bola, vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Avaí para tirar. A bola volta para Paulo Baia para Polvidiero toca a bola aqui no meio, bola para Ramon Carvalho toca a bola pro Everton, vamos ver se ele acerta uma, toca a bola pro Fábio Sanches, a zaga tira, a bola volta, Fábio Sanches, tem mais ninguém, hein? Tem mais ninguém da Ponte aqui no campo de defesa. Só o Kaique França, 54-50. O árbitro diz que vamos até 56. Bola pro Everton trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Paulo Baia, ganhou essa bola pra Ponte, trabalhou, vem cruzamento, vem levantamento na boca do gol, jogou nas mãos do goleiro do Botafogo. Sai do gol, Igor Bom, para ficar com ela, André. No cruzamento do Paulo Baia, Igor Bom subiu no terceiro andar, encaixou e não tem a mínima pressa para sair jogando, pois o Avaí vence por 1-0. Finalzinho de jogo do Moisés Zuccarelli. Informação para restaurante do Dadá. É isso, e a Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. A Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Vai coroando a incompetência dessa diretoria que montou esse time horroroso para a Série B. Mas quem sabe, último lance do jogo, chegou a zaga da equipe do Avaí para tirar. Bola volta, vem Natanael, briga ali com o Everton. Estamos vendo a Ponte sendo rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte que não ganha há mais de 2 meses. 10º jogo sem ganhar, vai perdendo no Majestoso, é o 4º jogo, aponta o centro do gramado. Jefferson Ferreira de Moraes, fim de jogo, 0 para a Ponte, 1 para o Avaí, a Ponte perde, o Avaí vence o jogo, a Ponte perde, a torcida da Ponte sai triste, derrota da Macaca no Majestoso, 1-0 para o Avaí, André. Eu confirmo você o placar, final de jogo, estádio Moisés Zuccarelli com um gol de Jean Lucas aos 18 da segunda etapa. O Avaí venceu a Ponte Preta por 1-0, deixando a Macaca numa situação dificílima dentro da tábua de classificação do Brasileirão da Série B 2023. Jogadores da Ponte estão todos em volta do árbitro, inconformados com o pênalti que foi marcado e depois revisto pelo VAR. E o árbitro acabou dando uma falta do Gé em cima do zagueiro do Avaí e com isso anulando o pênalti que havia marcado para a Ponte Preta. Jogadores ainda lá, jogadores do Avaí comemorando muito. Vamos ouvir o jogador do Avaí falando. Finalmente estavam ansiosos por esses 42 pontos, conseguiram chegar a esses 42 pontos e agora como é que fica o restante do campeonato? Cara, primeiramente eu quero começar agradecendo a Deus, né? Tive um ano muito difícil, né? Mas também tive muita perseverança, né? Deus sempre me dando força. Quero agradecer a minha família que sempre esteve comigo e o Avaí principalmente, cara. O clube me trouxe, não consegui jogar e eles sempre, né, por trás me ajudando, me deram sempre todo o suporte. Agradeço a diretoria, a todos que apostaram em mim. E hoje a gente sabia do jogo, né, que era uma final pra gente alcançar os 42 pontos e, como você disse, deixar bem encaminhada a nossa permanência. Então, Deus é maravilhoso, cara. Um momento muito difícil, mas Deus me deu força e hoje fui coroado com gol, né, com a grande partida da equipe, né. Agora, como você perguntou, agora a sequência continua a mesma coisa, cara. A gente não conquistou nada ainda, claro que temos uma boa vantagem atrás do Z4,
Mas vamos encarar o próximo jogo como uma final também para fazer uma boa colocação. A gente vem tendo uma boa sequência de acho que 6 jogos, se eu não me engano, ou 5. Tá bom, pode cortar, Felipe. Bom, daqui a pouco, palavra do jogador da Ponte, certo? Se o jogador da Ponte falar, né? Bom, a Ponte perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Avaí. Vou ficar aqui, o cara tá dando um pronunciamento ali, velho. Torcedor do Avaí que vai procurar transmissão pro torcedor do Avaí. No primeiro tempo, jogadores da Ponte não fizeram pronunciamento, né? 5.525 o público total no estádio Moisés Lucarelli, para uma renda de 60.800, 60.805 o público, o total de a renda para 5.525 o público no estádio Moisés Lucarelli. Não sei não, acho que os jogadores da Ponte Preta não estão querendo falar com a imprensa, hein? Não estão querendo falar com a imprensa, porque no primeiro tempo não teve entrevista, no segundo tempo também não. Daqui a pouco o Pedro Lino, lá no gramado, vai ver se traz aí a palavra de alguém, inclusive até o Felipe Marques vai ficar esperto lá para saber do Pedro Lino. É isso, Frank, a Ponte perdeu pelo placar de 1-0 e a Série C logo ali, viu, Frank? Carlos, infelizmente a gente já vem falando há algum tempo, né? Nós vamos ter um momento certo também para falar sobre isso, eu creio, né? Eu quero ter essa oportunidade, mas hoje a gente vai falar do que está aí, não tem como brigar. A Ponte foi prejudicada mais uma vez. Além de uma campanha ridícula, de um momento terrível da Ponte, a Ponte enfrenta uma incompetência, uma incapacidade da arbitragem, do VAR. Gente, o futebol brasileiro pode fechar para balanço, não vai ganhar mais nada. Copa do Mundo, esquece. Todas as vezes que a gente tá no microfone, a gente às vezes é obrigado a se segurar aqui e não falar o que quer falar. Pô, o juiz não tem mais autonomia. Ele deu o pênalti, ele tava na jogada, ele deu o pênalti, ele viu que não foi nada. Aí o VAR, absurdamente, ainda comentava aqui, eu e o Grigo, fora da transmissão, que se ele desse saída de bola, ainda poderia ser. Mas falta na disputa ali do Gé com o zagueiro, de forma nenhuma, não tem como. Pode ver, todos os lances são assim. E ele achou por bem ir na do VAR e anular o pênalti. Um absurdo. A Ponte hoje teve uma partida de garra, de luta, de disposição. Não vou criticar os 11 que entraram jogando. E tô com o Grigo aí. O Grigo já deu a deixa pra mim também, gente. Algumas substituições é melhor não fazer. Como é que o cara consegue entrar em campo na situação que o clube está e, andar, não conseguir jogar? Aí é duro, até para criticar o treinador fica difícil, né? Eu queria elogiar o Eberlin, que conseguiu manter o Felipe Moreira um turno inteiro. Asno. Não, mas peraí. Nós vamos ter treta aqui. Nós vamos ter treta aqui. Quantos pontos a Ponte fez no primeiro turno? Carlos, não me importa. Tava claro. Tava claro. Matemática. A Ponte fez 22 pontos no primeiro turno com o Felipe Moreira. Tá, 22 pontos, maravilha. E estávamos onde na colocação? Você na incompetência de trocar e colocar o Pintado. Aonde, Carlos? Eu concordo. Estávamos fora da zona do rebaixamento. Estávamos com 22 pontos. Carlos, fizemos 50% do total de pontos. Qualquer um sabia que nós íamos descer. Qualquer um. Não, com 22 pontos, não. Eu não concordo. Não dá pra criticar o Felipe. Não tinha condições não dá pra criticar o time. Tem que criticar o João agora. Tem que criticar o João. Tem que criticar o Pintado. Esses caras fizeram 13 pontos. Mas peraí, pô. Vai passar a mão na cabeça? Não, vou passar a mão na cabeça. O time tá jogando, A Ponte fez... Com o Felipe também. O Felipe fez 22 pontos. A Ponte fez 13 pontos. A Ponte jogando no do Felipe. A Ponte fez... Fizemos 22 pontos. Ô, Frank, o que faz o time não ser rebaixado é pontuação. Carlos, não é futebol, não. Cada um tem a sua opinião. Eu quero dar a minha e deixar a minha registrada. Na sua vez, você pode registrar a sua. Agora, eu tô registrando porque eu não posso concordar com isso. Não, você pode não concordar, a Ponte fez 22 pontos com o Felipe. É meu direito de acusar. Não, Frank, eu não tô falando que não é o seu direito. O Felipe... Eu só tô contrapondo. Foi terrível. Não, na sua opinião foi terrível. Mas aí eu faço o contraponto com pontos. Como é que você fala que um cara foi terrível fazendo 22 pontos em 18 jogos? Carlos, a Ponte está onde está por incompetência de Felipe Moreira, incompetência do seu Eberlin, que quis brincar de diretor de futebol e de presidente. No caso do Eberlin, eu tô contigo. E nós estamos aí, ó. Tô contigo. E tô também falando do Felipe. O Felipe não teve capacidade de fazer esse time jogar. E todo mundo via, a torcida pediu o tempo todo. A imprensa o tempo todo pedindo para ser tirado o Felipe Moreira. E o que esse absurdo desse presidente fez? Ele é prepotente e arrogante.
Ele bancou o Felipe e o resultado tá aí. Depois me traz Pintado. O que fez Pintado? Que eu avisei, Nada. né? E agora vai avisei pro na hora da Brigatti. Macaco. Agora vamos Falei, jogar gente, as culpas nas costas falei, do Brigatti? Vocês pegaram aí, ó. Vocês pegaram um técnico que o time dele tinha feito 4 gols no Campeonato Paulista, tinha perdido de 5 pro Guarani. Foi lá no Juventude, 5 jogos, 1 vitória. O Carpini com o mesmo elenco chegou lá, o Juventude tá subindo. Com o mesmo elenco. Foram lá, foram buscar o Pintado, que tá caindo que o Pintado tá numa fase horrorosa. Foram buscar o Pintado. Tiraram o Felipe Moreira, que sabia que o time era ruim e jogava por 1 ponto. A Ponte com o Felipe Moreira em 18 jogos fez 22 pontos. 18, porque o primeiro jogo contra o Vitória, o técnico era o Hélio dos Anjos. Então não dá pra colocar na conta do Felipe também. A Ponte fez 22 pontos no primeiro turno. A Ponte tem 13 pontos no segundo turno. Se ganhar todos os 3 jogos, a Ponte vai chegar à pontuação do Felipe. Se vencer todos os 3 que estão faltando aí, a Ponte chega na pontuação do Felipe. Dá ainda, né? Não Vamos vai aguardar. ganhar os 3 jogos. Se não ganhou até agora, vocês acham, sem consciência, vocês acham que esse elenco da Ponte vai ganhar algum jogo? Tá de brincadeira. Eu só não cravo aqui que a Ponte caiu, porque os caras lá atrás também são muito ruins. Senão eu cravava que a Ponte já tá na Série C. 5 da tarde, mais 14 minutos. Quer falar alguma coisa aí, Grigor? Não, só pra reforçar, né, com o Felipe, o Pedro Lino não conseguiu nada, né, o Felipe? Lá Não, no os jogadores, gramado, né? jogadores não querem já falar. Desceram. Vamos pagar os comerciais, Tá, a gente não, já volta pro fim vou do fechar jogo? então a jornada e a gente abre Isso. então o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Frank vai estar comigo aqui, o Grigo também, o André Luiz. Como a Ponte perdeu, não tem eleição do melhor em campo, tá bom? A gente vai falar muito da Ponte. Eu espero que o Brigatti fale, né? Os jogadores não falaram. Eu espero que o João Brigatti fale na saída. Bom, gente, é o seguinte, tá valendo a sua participação através do 989893526. 989893526. Deixa nome completo, bairro e também a sua cidade, porque daqui a pouco, no fim de jogo, tem sorteio de uma porção de torresmo, essa que tá na tela para você aí no Facebook e no YouTube. Uma porção de torresmo com 2 fatias de torresmo cortadas, né? Aí dá aquela porção e mais o molho da casa lá da Pig Chicken na Vila Lemos, próximo ali ao Unip. Quer concorrer? Manda. 989-89-3526. 989-89-3526. Bom, é isso. Torcedor da Ponte, cabeça inchada, né? Perdemos mais um jogo. Eu tô tentando puxar aqui pela memória. Esse é o 5º jogo do Brigatti. O Brigatti... Ih, o Frank acaba de perder alguma coisa aqui. Calma, Frank. Você ficou bravo com o seu narrador aqui? Não fique bravo com o seu narrador, tá? 50% eu tô contigo no seu comentário, mas os outros 50% eu tenho que falar. Os outros, mas não fica bravo comigo não fica bravo com o amigo aqui não, tá? E tomara que não tenha acontecido nada com o seu celular, tá? Eu também espero que ele não tenha quebrado, Carlão. Tomara que ele tenha sobrevivido. Não, eu não tô bravo, mas assim, eu acho que todos nós, e aqui ó, não é crítica, tá? Por favor, muito carinho, que você sabe que eu gosto de você. Claro, idem. Só que eu tenho direito a ter a minha opinião, assim Sim, como claro. toda a torcida. Não, eu não falei que você não tem direito. A gente falou que o Felipe, eu tô falando aqui, eu assumo que eu tô falando. Felipe Moreira não é treinador para Ponte Preta. E o resultado tá aí na pontuação que ele fez. Tá? Ele não é treinador para Ponte Preta. E vou bater em quem eu tenho que bater, e tô batendo desde que essa palhaçada começou. O erro é do seu Marco Antônio Berlim, que brinca de ser presidente e brinca de ser diretor de futebol. Tá ultrapassado, o tempo já mostrou isso, que ele foi vencido. E outra, vim com desculpa, tentar jogar as coisas nas costas do Hélio dos Anjos, meu amigo, é fácil, porque ele pediu reforço, você negou reforço, deixou o Hélio embora e veio brincar no comando técnico da Ponte Preta. Se a Ponte cair, Berlim, a responsabilidade é toda tua. A incompetência é tua. E assuma a criança. Você vai assinar essa obra é sua. E a Ponte agora tem que torcer demais. Vamos lá, vamos vestir a camisa do Sampaio Corrêa, por incrível que pareça. Sampaio Corrêa que tá brigando com a Ponte, nós vamos ter que torcer pro Sampaio Corrêa vencer o Tombense, porque o empate do Tombense contra o Sampaio Corrêa coloca o Tombense na frente da Ponte. Mas aí, né, dos males o menor, a Ponte ainda depende dela, porque ela vai jogar com o Tombense fora, né? Então ela depende dela, mas seria importante a Ponte jogar lá contra o Tombense ainda fora da zona do rebaixamento. Aí na terça-feira tem CRB
e Chapecoense. Ô Grigo, você que tá aí no Placar ao Vivo Futebol Interior, o Fluminense fez o segundo gol, né? Isso, na prorrogação, né? O primeiro tempo, o jogo no tempo normal acabou 1-1. Na prorrogação, John Kennedy fez para a equipe do Fluminense. Então, na prorrogação, está 2-1 para a equipe do Fluminense. E nesse momento, para variar, uma confusãozinha, uma confusão. né? Os caras estão empurrando ali, né? Empurrando. Teve jogador do Fluminense expulso, mas é um empurra de lá, um empurra de cá. E tem jogador do Fluminense caído ali. Bom, por enquanto... final Copa Libertadores da América no Maracanã, o Fluminense vai vencendo o Boca Juniors pelo placar de 2-1. Mas pra Ponte o cenário é o seguinte: secar o Sampaio Corrêa, secar o Tombense. Tombense tem 34 pontos. Se empatar, vai a 35, passa a Ponte no número de vitórias. Beleza? Se vencer, vai a 37. A Ponte tem chance contra o Tombense? Tem, mas teria que vencer o Tombense fora de casa, que é o próximo jogo da Ponte. E aí, secar a Chape contra o CRB. A Chape não pode, em momento algum, vencer o CRB. Aí, ainda assim, com toda a incompetência da Ponte Preta, se isso acontecer, a Ponte ainda não entra no Z4 do Campeonato Brasileiro. Mas aí é coroar a incompetência mesmo, né? Aí é dar a coroa de ouro para os incompetentes que montaram aí esse time da Ponte Preta. E coroar também esse VAR aí desastroso que hoje prejudicaram a Ponte Preta. O Carlos deu detalhe, mesmo com todos esses resultados a favor, na próxima rodada, Ponte e Tombense tem o confronto direto em Tombos. Porém, a Chapecoense deve jogar em casa. Se a Ponte ganhar e a Chapecoense ganhar, precisa ver daí como ficaria na última rodada. Não, mas aí você tá contando com vitória da Chape e vitória da Chape também no outro jogo. Aí é o que pode acontecer. Eu tô dizendo que a Ponte pode passar o Tombense, entendeu? Então uma derrota da Chape hoje, mesmo a vitória... A Chape joga amanhã, a Chape joga na terça. A Chape vai jogar contra o Botafogo, né, no dia 17. Pode esquecer, né? Botafogo jogou hoje contra o Ceará, né? Se bem que empatou 2-2, né? Mas vai jogar fora de casa. Se bem que o Botafogo já não tinha mais nada no campeonato, veio aqui e ganhou do Guarani. Gente, não dá pra gente ficar aqui fazendo... O que a gente tem que pensar é rodada a rodada. Nessa rodada, o que vale? Secar o Tombense. Por que secar o Tombense? Pro Tombense não passar a gente, simples assim. E torcer pra Chape não vencer o CRB fora de casa. É isso aí. É isso. 7 da noite, mais 20 minutos. 7h20, deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Alex Júnior. Tá com a gente também o Wilson da Rocha. Tá dizendo aqui que respeita a opinião. Sempre assim, viu, ô Wilson? Ele tá dizendo que achou falta do Gé no lance. E olha que o Wilson é ponte pretana, hein? Valeu, meu querido. Obrigado. Final telefone 8284, não se identificou aqui, mas tá dizendo que a questão da Ponte não é nem empatar esse jogo. A Ponte teria a obrigação de ganhar. Mas dos males o menor, né? A gente se contenta com o pouco. O empate já ajudaria, né? Mas o cenário aqui seria o mesmo, vitória do Tombense, vitória da Chapecoense. Eles iriam passar a Ponte na tabela de classificação. Bom, depois do intervalo, o Anderson Grigoletto vai comandar o fim de jogo dos canais Futebol Interior. E a gente já volta com a entrevista do Brigatti, se é que vai ter, né? Aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio.
Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Anderson Grigoleto. 7 horas 25 minutos, a gente começa aqui o fim de jogo, né? De mais uma partida que o torcedor pontepretano, como o Carlos já frisou, está mais uma vez com a cabeça inchada. No Majestoso, perdeu para a equipe do Avaí, 1-0 para o Avaí, né? E a gente está aguardando a coletiva do João Brigatti. O Felipe está ligado lá, vai dar um toque para a gente. Mas eu vou conversar um pouquinho mais, Frank. Com relação à apresentação em si, não ao resultado da Ponte Preta hoje. Pelo que vinha jogando, a Ponte deu uma melhora no jogo de hoje em questão de jogo dentro de campo, né? Em resultado, continua a mesma pelo jeito. É porque assim, o Grigo, o que acontece? A Ponte não fez uma má partida hoje, não. Diferente das outras vezes, a Ponte hoje teve garra, teve disposição, teve luta, teve empenho em campo. O que acontece com a Ponte Preta desde o início da competição? A Ponte não tem um elenco qualificado. E chega na hora das substituições, é isso aí que a gente viu. O nível caiu um pouco, mas aí já estava também a Avaí cansado e a Ponte cansada. Tá certo? Então aí o jogo nivelou por baixo. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu respeito a opinião do torcedor. Eu só quero dizer o seguinte, quando é para favorecer a Ponte Preta, todas as coisas são contra nós. Essa jogada do Gé, nós já tivemos mesmas jogadas no campeonato, na nossa área, em que foi marcado pênalti para o adversário. Entenderam? Infelizmente, uma coincidência terrível contra a Ponte. A arbitragem contra a Ponte, eu não vou falar que ela rouba descaradamente, que os caras são ladrão, tá, CBF? É só assim uma coincidência. Quando é a favor da Ponte, aí não dá não. Agora, se for contra a Ponte Preta, a coincidência acontece e a Ponte é prejudicada. Façamos as contas de quantos pontos nós perdemos no campeonato por erro de arbitragem e de VAR. Tá bom? Tudo bem, estou com o Carlos, estou com todo torcedor que me disser que a Ponte está fazendo uma campanha para ser rebaixada. Tá, o Eberlin conseguiu. Fez uma cartilha sensacional. Assinou a incompetência, assim, legal. Mas olha, e eu quero dizer o seguinte, eu não tenho candidato de preferência, porque a minha opção é Ponte Preta. Eu nasci na arquibancada do Majestoso. Tá? Meu pai me criou dentro do Majestoso, lá na arquibancada. Tá certo?
Então eu não tenho dirigente de estimação. E queria lembrar que se a Ponte hoje está nessa situação, a culpa é de todos os que passaram aí. De todos que conduziram a Ponte Preta para essa situação. Que transformaram esse gigante no que é hoje. Esse misto de chacota que a imprensa, grande imprensa de São Paulo e fora aqui de Campinas, fazem conosco. Isso porque todos os recordes negativos que a gente puder pensar, esse presidente hoje, que está na Ponte Preta, ele conseguiu. E coitado, ele é vítima, ele não sabia que a Ponte estava nessa situação financeira, mas ele quis pegar a presidência. Ele não botou diretor de futebol, ele foi botar agora só no final. Então ele brincou de dirigente, de diretor de futebol e presidente. Tá ultrapassado, amigo. Há quanto tempo você estava fora do futebol? Olha os reforços que a Ponte Preta trouxe. Pô, Vigeiro, vocês estão de brincadeira comigo. Qualquer menino na base vai jogar mais. Não é verdade? Outra coisa, o Carlos estava falando aqui do pai do Caivano. Gente, a Ponte está perdendo jogador da base. Ah, mas o empresário não concordou com o que a Ponte ofereceu. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. A gente faz o jogador na base e vai perder para o empresário. Ah, não dá, né? Maurício foi embora. Ah, não foi bem na Chape, não tem problema, gente. Mas saiu da nossa base, perdemos ele. A gente perde ele, e aí assim, o Carlos estava falando, estava me lembrando aqui. Quando foi ventilado o Felipe Bastos na Ponte Preta, para a Ponte ele não servia, mas o Ramon Carvalho servia. Não é verdade? Aí a gente vê o Ramon Carvalho, me entra no lugar do Filipinho, que fazia uma bela partida, viu, João? Depois você pode, se quiser, se conseguir, explica para nós que você queria pôr no Ramon Carvalho, que entrou, derrubou o ritmo do jogo, foi assim infinitamente mais fraco que o Filipinho. E olha que o Filipinho estava firme só na marcação. O Filipinho desceu poucas vezes hoje, mas fez uma partida na marcação ok. Aí você perde a marcação e também não ganha na construção, porque o Ramon Carvalho o que ele construiu foi deixar o meio-campo nosso aberto para a gente tomar o gol. Carlos, vou colocar você na conversa aqui rapidinho. A gente estava falando de técnico, né? A divergência em si, do Felipe Moreira ou não. Mas vamos falar de hoje, do técnico atual da Ponte. A campanha do João... É horrível. É horrível. A porcentagem do João é menos de 16%, se eu não me engano. 2 pontos em 15. Exato. Então só tá tem aí. 2 empates e 3 derrotas. E aí, ele assumiu nessa fogueira, abraçou rojão, como a gente diz, né? Sim. Aceso ainda. Aceso. Mas assim, você acha que ele tem ainda nessas 3 partidas que restam para Ponte Preta, que é contra a equipe do Tombense fora, a equipe do Juventude fora e a equipe do CRB jogando no Majestoso, você acha que ele consegue ainda apresentar algum resultado, alguma coisa a mais para esse elenco para conseguir esses resultados? Ô Grigo, eu vou dizer, eu não sei, parece que eu já tô conformado com esse negócio de Série C, né? Mas vamos lá. Eu acho que sim. Por exemplo, uma coisa que eu concordo com o que o Frank falou é que hoje, né? Hoje a Ponte jogou alguma coisa. Tanto que o melhor em campo, se a gente fosse eleger aqui dos 2 times, seria o goleiro do Avaí. Hoje sim, né? O lance do pênalti, que pra mim a Ponte foi descaradamente, né? Mas descaradamente prejudicada. Aquele lance lá, em câmera lenta, vai ser falta toda hora. Agora, lance assim acontece tudo quanto é jeito na área. Ah, tá bom, tem o braço do Gé. Tá, mas tem o braço do cara do Avaí também. Pra mim, a Ponte foi descaradamente prejudicada mais uma vez. Pênalti pra Ponte que não foi dado. Ok, né? Você acha que a Ponte tem condições? Tem. Não pela competência dela, pela ruindade dos outros. A Ponte vai jogar contra o Tombense. Corsato, Tombense está jogando melhor, mas está atrás da Ponte hoje na 35ª rodada. O Tombense conseguiu ficar atrás da Ponte que está jogando essa porcaria aí. Então, futebol é futebol, meu amigo. O Santos perdeu de 7-1 para o Internacional de Porto Alegre, depois venceu 2 jogos e ganhou do Flamengo ainda, né? O Internacional de Porto Alegre venceu 7-1 o Santos, depois não ganhou do América, que é o último colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. É o futebol, né? Então, dá pra sair? Dá. Pela incompetência e ruindade dos outros também. Mas é uma coisa improvável que a Ponte vai ter que fazer. A Ponte vai ter que fazer no mínimo 6 pontos de 9. Né? Os aproveitamentos aí são horrorosos. A Ponte fez 13 pontos no segundo tempo. No segundo turno. Ela vai ter que fazer em 3 jogos o que ela não fez em
16. João Brigatti. Legal. Vamos escutar a coletiva então do João? Como que o torcedor Ponte Pretano ainda pode acreditar numa virada para a Ponte se manter na Série B do Campeonato Brasileiro? O que você tem a passar para o torcedor Ponte Pretano nesse momento difícil? Boa noite. Um momento extremamente difícil, extremamente complicado dentro da classificação, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Dentro dessas situações tão negativas, a gente tem que ter dignidade, certo? Até para a gente se expressar em relação ao que aconteceu, principalmente na partida de hoje, a gente tem que ter uma calma, tem que ter um bom senso aqui, para a gente não atropelar as situações. Dentro da partida de hoje, o que eu tenho para dizer para os nossos atletas? Que não se empenharam, que não se esforçaram, que não se entregaram do início ao final da partida. É só pegar a estatística da partida, você vai ver que teve todo esse volume de jogo, essa vontade, essa determinação. Infelizmente, a vitória não veio. Mas o que deixa ainda um fio de esperança para nós é que matematicamente não foi resolvido nada em relação ao campeonato hoje. Mas o que deixa um fio de esperança foi a mobilização e a entrega desses atletas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque moralmente, se não tivesse o mesmo rendimento, se tivesse o mesmo rendimento das outras partidas, hoje nós estaríamos fadados à Série C do Campeonato Brasileiro. Então o que nos deixa com essa força, com esse pensamento positivo, é que a entrega que eles tiveram hoje, a organização dentro de campo, a equipe do Avaí, os números principalmente da estatística, principalmente no segundo tempo, depois de um primeiro tempo praticamente nivelado, com um pouco de superioridade do Avaí no final do primeiro tempo. No segundo tempo, nós somos uma equipe que buscamos o gol todo momento, eles deram um chute no gol e infelizmente fizeram o gol. Então, assim, é um momento extremamente delicado que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E eu, como comandante dessa equipe, não vou jogar a toalha jamais. Não vou jogar, vocês podem ter certeza disso. Porque o que eles mostraram hoje mostra de que a gente ainda é capaz de a gente sair dessa situação. Não tenha dúvida. Boa noite, Brigatti, Pedro Lino, Rádio Essência, FM, Portal Futebol Interior. Os jogadores não quiseram dar entrevista após o jogo. O que podemos entender dessa situação? Oi, Pedro, boa noite. Estou sabendo agora, através da nossa assessoria, é uma situação dos atletas, né? A gente vai conversar ao longo da semana para que a gente veja o que aconteceu em relação a não entrevista, né? Principalmente no final do jogo. Depois, logicamente, o Thiago e a assessoria de imprensa passam para vocês. Brigatti, boa noite. Gabriel Tino, Rádio Jovem Pan. Diferentemente de outras partidas, hoje o time teve a posse e chegou ali no último terço, teve oportunidades para finalizar. O que está faltando? É técnica? É questão emocional? E eu queria que você explicasse também a entrada do Castro. Surpreendeu a todos nós a entrada do Castro como zagueiro central. A gente estava esperando ou o Thiago ou o Tomás Kaique. Queria que você falasse um pouco mais desse jogador. Obrigado. Dentro de uma situação, o Castro jogou a Copa Paulista. É um atleta que a gente já conhecia do Campeonato Paraense. Ele teve uma lesão, ficou um tempo afastado. Conseguimos trazer para o grupo. Teve uma situação de melhora da parte física dele, e hoje nós optamos por ele porque ele é zagueiro, né, de profissão. Eu acho que ele se ouve muito bem em relação a essa partida, e você vê que faltando 3, 4 rodadas a gente ainda buscando, né, soluções dentro do elenco, mas a gente não vai abrir mão disso, sempre buscando, né, um melhor posicionamento, uma melhor escalação para que a gente possa ter êxito nas partidas. Em relação, desculpa, a sua segunda pergunta. Faltou ali no último terço, técnica, emocional, o que está faltando ali para balançar a rede? Acho que é um conjunto de situações que nesse momento, como eu disse para você, a gente tem que ter uma calma para poder avaliar. Hoje ninguém serve, hoje ninguém presta, né? Gera uma instabilidade, gera uma desconfiança em cima do elenco, que também gera uma intranquilidade. Eu acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente na bola final, porque o que aconteceu de volume de jogo e de criações de jogadas nós conseguimos, que era o que estava faltando para nós. Então hoje nós conseguimos criar, acho que foram mais de 20 finalizações que nós tivemos,
e, logicamente, aquele capricho, né, no último terço, na última bola, para que a gente pudesse, pelo menos, empatar ou sair com a vitória. Obrigado, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Vladimir. Você já disse em outras oportunidades que a questão psicológica é um problema muito grande nesse elenco da Ponte Preta. É outro problema, talvez até mais grave do que a questão técnica, né? E são 3 jogos decisivos agora, sendo 2 fora de casa. Como trabalhar essa questão psicológica sem deixar de lado a questão técnica e a questão tática também dentro dessas 2 partidas fora de casa, principalmente? Eu acho que a gente bate naquilo que eu falei no início, em relação ao comportamento da equipe hoje. Né? É toda uma atmosfera, um astral extra muito ruim, apesar que hoje eu tenho que dar os parabéns para a nossa torcida, que nos incentivou do início ao final. Tá de parabéns. Eu acho que se tivesse esse comportamento de todos nós, né, desde o início do campeonato, talvez não estaríamos nessa situação, mas enfim, o que dá um alento para nós, que dá uma situação de que a gente consiga reverter ainda essa situação, é o comportamento que eles tiveram hoje, a entrega que eles tiveram dentro de campo. Como eu já disse, você busca em cima da estatística, nós conseguimos um volume de jogo melhor, conseguimos criar muitas situações que não foram convertidas. Logicamente que é bola na rede, né? Mas eu acho que é tudo um contexto. Se você consegue ter uma partida como hoje nós tivemos, criando oportunidades em outras situações de jogos, principalmente nesses últimos 3 jogos, a gente possa, né, criar também e conseguir concluir em gols. Obrigado, boa noite. Lali Oliveira, Rádio Clube de Americana. Você citou aí que os jogadores se esforçaram, deram sangue, deram tudo de si dentro de campo. A gente até conseguiu ver isso, os jogadores se esforçando. Mas o que que aconteceu com a equipe que não consegue mudar, reverter essa situação? Qual é o principal problema desse time? É o fator psicológico? Tem alguma coisa nos bastidores? O que dá para dizer? Não tem. É uma situação que quando nós chegamos aqui, o Pintado, o treinador ainda, vocês já diziam em rebaixamento. Né? Todos aqui. Todos. Ponte Preta tem que se preocupar com o rebaixamento. Então, naquela oportunidade, ainda eu fui contra, né, falando que a gente poderia reverter aquela situação. Enfim, eu acho que é tudo um conjunto de fatores extra-campo, dentro do elenco. Enfim, são situações que a gente tem que tomar um cuidado muito grande também para poder ser avaliada e que reflete, logicamente, dentro de campo. Hoje você vê que a equipe teve um volume de jogo melhor, o Avaí no segundo tempo estou uma bola, né, e que a bola acabou entrando. Enfim, são situações que a gente vai dentro das partidas, né, que nos dá pelo menos de a gente vislumbrar uma situação diferente nesses 3 jogos, de a gente poder encarar, como nós fizemos hoje contra o Avaí, e ter uma sorte melhor dentro da partida. Obrigado. Boa noite, Rodrigo, Boa noite, IPTV. Rodrigo. Você já falou a respeito desse fio de esperança, então quero falar especificamente do próximo jogo, de sábado. Se hoje era um confronto direto, sábado tem um Tombense, que é um confronto ainda mais direto. Como é que faz para virar essa chave e preparar durante essa semana? É pensar positivo e olhar para frente. Né? Hoje, nesse momento, deve estar acontecendo o jogo contra o Sampaio, da Tombense, né? Para que a gente possa estar acompanhando uma situação. Eu não vou ficar torcendo para A nem para B, se a gente não faz o nosso papel. É olharmos para frente, quem que a gente vai encarar agora, que é o Tombense, uma equipe de jogadores experientes que está crescendo dentro da partida, dentro do campeonato nessas últimas partidas, e que a gente vai ter que encarar de frente lá em Tombos. Mais uma partida extremamente difícil, mas com esse comportamento, com esse espírito da equipe, e talvez a gente criando da maneira que nós criamos, com um pouquinho mais de qualidade na frente, a gente conseguir reverter a situação e a gente buscar a vitória lá. Pode ter certeza de uma situação. Conversei com os atletas agora, eles saíram do vestiário, foram na minha sala, nós conversamos bastante, ninguém jogou a toalha aqui, você pode ter certeza disso. Depois de uma partida dessa, a gente sabe que é difícil a gente falar isso, né? É complicado, depois de um volume de jogo, principalmente no segundo tempo que nós tivemos, da entrega da nossa equipe, né? Os atletas virem na minha sala, conversar, obrigado, a gente está junto, a gente está unido, nós vamos sair dessa situação. Então esse espírito desses atletas me dá a certeza de a gente não jogar toalha jamais. Edson da Band pergunta se esse é o seu momento mais difícil na Ponte, João. É muito complicado, uma situação em que a gente procura trabalhar com os atletas, a dignidade desses, né, que são verdadeiros homens, estão se entregando ao máximo, né? A gente pode ter uma situação de organização, um pouquinho também uma falta de qualidade, né, no geral. Campeonato Brasileiro não é brincadeira, Campeonato Brasileiro é muito disputado sim, a gente tem que levar
a sério desde o início. Você vê equipes aí que no segundo turno tem um crescimento muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É difícil a gente falar, hoje ninguém serve na Ponte Preta. Desde a comissão técnica, diretoria, atletas, né, o que a gente tem que tomar um cuidado para poder, a gente, nesse último fio de esperança nosso, a gente reverter essa situação. Maravilha, gente. Obrigado. Boa noite. Não falamos nem do jogo, na verdade, né? Não é verdade? Esta palavra do técnico João Brigatti, meu caro Anderson Grigoletto. Tá aí o João dizendo que não joga a toalha e que o elenco tá junto com ele, né, Frank? O que você analisa dessa coletiva do João Brigatti? Grigo, eu não esperava nada diferente. O João, eu tinha falado com você em off aqui até bem antes do Carlos estar aqui com a gente. Para mim, o João assumiu a condição de treinador como um torcedor pontepretano, qualquer um de nós aqui faríamos se estivéssemos lá. Essa é a grande realidade, gente. Eu não vou acrescentar e tirar nada, tá certo? Ele fez nessa condição. Porque a gente já sabe, até eu e o Carlos brigamos aqui, né, Carlão? Mas faz parte, a gente tem uma opinião diferente, só que eu não vou mudar. A gente só tem só que eu não vou mudar a minha. Eu não vou mudar. E nem Felipe Moreira não tem condições nenhuma para ser treinador da Ponte. E esse, eu não tenho medo não e eu posso falar. Esse incompetente que achou que era diretor de futebol e dublê de presidente, conduziu o primeiro turno inteiro na mão desse amigão aí. O resultado foi o quê? Uma pontuação ridícula. E aí, e foi seguindo. Quando ele resolveu mexer, ele vai lá e busca Pintado. Pintado estava onde? Acabou, Fluminense campeão. Né? Pintado estava onde? Boa, Fernando Diniz, parabéns. Pintado estava onde? Né? No ostracismo, já vinha de más campanhas. Aliás, a Ponte nos últimos anos adora trazer gente que já está com a porcentagem lá embaixo. Vide uma pessoa que eu gosto muito, eu sei que o Carlos gosta, mas o Kleina, quando veio para a Ponte na última passagem, já estava embaixo. Tá certo? Então a Ponte tem feito certas coisas com constância. Dedé, eu vou me lembrar de Dedé. Carlos ainda me fala numa hora da macaca. Pedra cantada, hein? Entrar o Dedé é temerário, foi a palavra que você usou. Resultado, Ponte Preta rebaixada no Paulista. Agora, pelo amor de Deus, gente, eu não vou... Olha, é incrível, mas eu só vou me ater a um detalhezinho, Grigo, e torcedor pontepretano. O cara me pega, a Ponte Preta, campeã da A2, pega o treinador campeão, que montou, trouxe esse elenco, chegou onde chegou, e fala pro cara que não vai dar reforço, deixa ele ir embora, e bota Felipe Moreira. Fala sério, né? Ele tá querendo achar que a gente é o quê? Louco da cabeça? Tá... Tantã. Agora o Brigatti hoje, o Grigo, ele falou, acho que ele foi assim, fez uma síntese de tudo, de uma maneira simples. E foi educado. Porque, na verdade, se eu tô lá, eu falo assim, gente, eu não tenho o que falar. A pontuação do campeonato tá aí, o trabalho das pessoas está aí pontuado, e a gente vai contar com a sorte. A verdade é essa. É como o Carlos falou, vamos ter que torcer aqui no jogo do Sampaio Correia e Tombense, fazer uma bela de uma torcida com um secador daqueles gigantes, né? Quem tiver atrás aí pra nós, vamos secar junto. Porque, é sorte, agora é sorte. Que se não fez no campeonato inteiro, me desculpa, eu não vou acreditar que vocês vão fazer em 3 jogos. É que tem várias equipes que não fizeram nada também no campeonato inteiro. Por exemplo, o Ituano já jogou na rodada. O Ituano tem 37 pontos. A Ponte perdendo esse monte de jogo tem 35. Só que o Ituano já jogou. O Tombense, nesse momento, está empatando. A Ponte está entrando na zona do rebaixamento, tá? Porque com o empate, o Tombense vai a 35, a Ponte tem 35 também, só que a Ponte tem uma vitória a menos, né? Mas o bom disso aqui, o empate também é ruim? Não, não é ruim. O bom disso é que a Ponte, pro Tombense, a Ponte só depende dela. A Ponte tem um jogo com o Tombense. Corsa, fazer o quê, cara? É melhor do que você não depender de você, né? Exatamente. Então você depende dele. Mas assim, é baseado em P de Ponte Preta nenhuma, né? Então, o Frank falou aqui, a Ponte não tá fazendo há bastante tempo. Esses times também não, né? Ituano, Sampaio Correia, o Avaí acho que já foi. Passou dos 40, já era. Mas, Ituano, Sampaio Correia, Tombense, Ponte, Chapecoense. Aqui, amigão, são 1, 2, 3, 4 equipes para 2 vagas. 50% vão para a Série C. O Carlão, só para pegar mais uma palavrinha,
Na hora que o Pedro Lino, nosso repórter que está lá no Majestoso, perguntou, né, que os atletas hoje, tanto no intervalo de jogo quanto no final do jogo, ninguém falou com a imprensa. E o Pedro Lino fez essa pergunta para o João. O João falou que vai... né, que não sabia. Isso, que vai conversar com a assessoria de imprensa. Mas e aí? O que será que está pegando lá? Será que é com relação a salários? Então, nesse sentido, eles... enfim, a gente, né, a gente sabe que são 4 meses de direito de imagem, né? Atrasados, contando julho, agosto, setembro e outubro agora, né? E 2 meses de CLT. A gente sabe que tem tudo isso aí para ser pago, né? Pode ser isso? Pode ser isso, né? A única entrevista que a assessoria de imprensa mandou foi a do Kaique França, que o André colocou aqui hoje na jornada, né? Mas essa entrevista foi dada na terça-feira, né? Então, quer dizer, os caras também não estão falando. Mas, gente, ó, esse negócio também de jogador falar também, pra mim não faz diferença nenhuma. Eu quero é que o cara, né, resolva a parada lá dentro do campo. Falar deixa pra nós aqui, que a gente fala um monte de besteira, né? Eu, inclusive, hoje falei várias groselhas, né? Ouvi muitas, mas falei várias também, faz Quem parte. de nós, né? não falou, né? Então, mas eu não me apego muito nisso, não. Jogador falar ou não falar, né? Agora, me estranha o Brigatti não saber, né? É muito estranho isso, o Brigatti não saber, mesmo porque ele é o comandante da equipe e com certeza, já no intervalo, né, Frank, ninguém falou. Quer dizer, chega no final, ninguém fala também, tem algo errado. Por que não estão falando? Exatamente. Ô, Grigo, a gente tem que fazer o sorteio, tá? Isso. A gente tem que fazer o sorteio, mais 3 minutinhos aí. E lembrando que a gente tem que entregar na Essência 8 da noite, temos que entregar aqui a jornada para a Essência. A gente pode ficar até no YouTube e no Facebook, mas temos que fechar a jornada lá no FM, tá bom? Maravilha. Então dá tempo ainda, 3 minutinhos. 98989-3526, nome completo, bairro e cidade. Você vai estar concorrendo a uma deliciosa porção de torresmo. Tá aí para você que está acompanhando aí no YouTube, no Facebook, da Pig Chicken. Essas 2 fatias de torresmo, esse molho da casa, essa imagem sensacional nesse sábado à noite aí, que já deu água na boca já tarde. Imagine agora à noite, né? Que vai aumentando a apetite, vamos dizer assim, né? Mas então tá aí, ó. Vai mandando aí sua mensagem, 98989-3526, nome completo, bairro e cidade. Carlão, vamos chamar então mais um intervalinho ou você já quer que já dá as notas do jogo? As notas. Vamos chamar o intervalo. Tem que pagar o intervalo. Chama o né? intervalo e aí a gente volta para fazer o sorteio. E se você quiser, faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte então, 10 para as 8, a gente estendeu aqui. Isso. Então o Grigo vai chamar o intervalo. Na volta do intervalo a gente faz o sorteio. Vamos pegar o destaque final no FM, né? Do Frank, rapidinho, do André e o meu. E aí a gente fecha a transmissão no FM e seguimos nas redes sociais, tá bom? Bacana. Então, vamos lá. Aquele intervalinho, a gente já volta rapidinho. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias.
Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Anderson Grigoleto. Voltamos aqui então com o fim de jogo dos canais Futebol Interior da Rádio Essência FM, né, dessa jornada esportiva, dessa vitória do Avaí sobre a Ponte Preta aqui no majestoso 1-0. Carlão, vamos 7h54? Vamos para o sorteio então? Vamos sim, vamos fazer o sorteio aqui, 7h54, mais 6 minutos no FM 102,5. Bom, agradecendo todo mundo que participou, o pessoal que mandou mensagem aqui. Gente, tinha que deixar nome completo, bairro, cidade, senão a gente não consegue colocar aqui no site, né, no cadastrador.com, para conseguir fazer o sorteio, né? Nome completo, bairro e também a cidade. Ok? Bora lá então. Põe na tela aí pra gente, Felipe, por favor, né? O nome do ganhador. Vamos lá, tá na tela aí pra você, ouvinte que faturou. Parabéns pra você, Alexandre Luiz Girelli. Ele mora no Matão, em Sumaré. Alexandre Luiz Girelli. Nossa produção vai entrar em contato com você, tá bom, Girelli? Para explicar direitinho como você deve proceder para saborear essa porção de torresmo. Só lembrando que o ouvinte vai ter que ir presencialmente lá na Pig Chicken para saborear. Aproveite, já leva a família, né, Girelli? Já leva a família, convida o povo lá, e a porção de torresmo é por conta aqui dos canais Futebol Interior e da Pig e Chicken. Então, parabéns para você, Alexandre Luiz Girelli, do bairro Matão, em Sumaré, foi quem faturou essa porção. Quero lembrar que vamos sortear no Meio Campo FI a semana toda, para você que vai participar com a gente na sexta-feira, essa mesma porção aí, vamos sortear mais uma. E no jogo da Ponte, sábado, contra o Tombense, uma porção de frango frito, hein? Então, serão 2 porções na semana aí, para você, ouvinte aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou conosco aí e deixou a sua mensagem pra gente. Mais uma vez, o Alexandre Luiz Girelli, do Matão, em Sumaré, foi quem faturou essa porção. Tá se dando muito bem. A Ponte se lascou, né? A Ponte tá caminhando pra Série C, mas o Girelli vai saborear uma porção de torresmo. Tá certo, Anderson Grigoleto? Tá certíssimo. Parabéns aí, Alexandre Luiz Girelli, do bairro Matão. Legal. Pra gente encerrar na Essência FM, a frequência da vida, seu destaque final, André Luiz. Destaque final da Ponte Preta, que após a derrota de hoje, 1-0 para o Avaí Futebol Clube. Próximo compromisso da Macaca será no próximo sábado, dia 11 de novembro, 18 horas, estádio Antônio Guimarães de Almeida, na cidade de Tombos, no interior de Minas Gerais. Para essa partida, o técnico João Brigatti aí deverá comandar sua equipe, trabalhar sua equipe ao longo de toda a semana, meu caro Grigoleto. Valeu, André Luiz. O destaque final seu, Frank Francisco, na Essência FM. Obrigado, Nação Ponte Pretana, obrigado aos amigos aí da Rádio Essência que nos acompanharam, e nos desculpem a emoção aqui, né? É duro a gente ver certas coisas que a gente já sabia se concretizando. Valeu, um abraço. Boa noite, beijo do gordo. Fui! Valeu, Frank Francisco. Carlos Corsato, seu destaque final
para os ouvintes da Essência FM. Quero agradecer aqui você que ficou com a gente na Essência FM em 102,5, 98,5. Abraçar o Lucas Boa Pessoa, lá na equipe técnica, mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior, por lá também na Essência FM, ao pastor Josimar Fonseca, ao grande Gil Kleber na direção artística. Agradecendo a você que ficou conosco na Essência FM em 102,5, 98,5. Lembrar, né, Grigo, que segunda-feira, meio-dia, no comando do Claudinei Corsi, tem Meio Campo FI. Estaremos por aqui junto com o Ney, na bancada do Meio Campo FI, para falar muito, infelizmente, dessa derrota da Ponte para cima do Avaí, fora de casa. A Ponte perdeu e agora tem mais 3 jogos aí para decidir o seu futuro e saber que campeonato vamos disputar em 2024. Vamos ficar por aqui na Essência FM 102,5, 98,5 e vamos seguir daqui a pouco nas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. Beleza, Grigo? Valeu, Carlos Cossato, valeu. Ponto final, então, na nossa jornada esportiva na Essência FM. Valeu demais. A gente fica por aqui no YouTube e no Facebook. Valeu demais. Essência FM, a frequência da vida. Campinas e região, 102,5. Circuito das Águas, 98,5. Valeu demais, hein? Essência, a frequência da vida. Legal, a gente continua com o fim do jogo, então, aqui no YouTube dos canais Futebol Interior, no Facebook dos canais Futebol Interior. E eu já vou chamar o Frank Francisco para as notas do jogo, então. Vamos, então, para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bacana, a gente vai, então, para as notas do jogo, Frank Francisco. Começando aí, então, com o nosso goleirão, né? O Kaique França. E as notas do jogo vão dar o tom daquilo que eu e o Carlos, né, Grigo, a gente já falou na transmissão. Vocês vão perceber, vamos lá. Kaique França, meia dúzia. Kaique França, meia dúzia. O Mailton, número 7, Mailton. 5. Mailton 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até o final com os titulares, daí a gente continua depois com os que entraram, né? Castro, a novidade na escalação hoje, né? O Castro, número 4. Meia dúzia. Gostei demais da partida do Castro, meia dúzia. Meia dúzia pro Castro também, você gostou. O outro zagueirão nosso, Fábio Sanches. Partidaça do Fábio, hein? Meia dúzia. Meia dúzia pro Fábio Sanches. O nosso lateral, que levou um amarelinho hoje, Arthur. Mas jogou muito, hein? Meia dúzia. Um Arthur digno da Série A2. Gostei demais do Arthur hoje. Aí meia dúzia pro Arthur também. Felipe Amaral que foi substituído, mas a nota do Amaral. O Filipinho hoje ficou um pouquinho abaixo, nota 5. Nota 5. Leonaldi, 4,5. Mais pela entregada horrível que originou no gol do Avaí. Bem lembrado, né? Realmente o lance do gol do Avaí surgiu num erro de passe do Leonaldi. Tá aí, 4,5 pro Leonaldi. Filipinho, meia dúzia da Ponte. Meia dúzia também a nota dele. Meia dúzia. Elvis que não vinha sendo escalado, né? Nem ficando, às vezes, no banco, mas hoje entrou como titular. E o Elvis hoje nos fez lembrar da Série A2. Enquanto teve gás, teve condições físicas, nota meia dúzia para ele. É o cara diferente. Pega bem na bola, coloca a galera em condição de jogar. Meia dúzia, Grigo, pro Elvis. Meia dúzia pro Elvis. O garoto Eliel, nosso número 9. O Eliel lutou bastante. O Carlos falou aqui no primeiro tempo, ele estava cortando uma bola aqui na lateral esquerda, dentro da área. Eu dei nota meia dúzia pro Eliel. Pro Eliel. Agora sim, o Gé que correu bastante, né? Teve o lance polêmico da partida, que foi marcado o pênalti num arremate dele. Porém, o VAR chamou e anotou a falta dele na jogada. Mas a nota do Gé, número 19 hoje. Ele acompanha o Eliel. Brigaram pra caramba, se doaram no jogo. E diferente de outros jogos, hoje o Gé conseguiu manter a cabeça no lugar. Meia dúzia. Meia dúzia também para o Gé. Aí, os que entraram na partida hoje. Eu vou começar na sequência que eles entraram. Polvidiero. Pelo amor de Deus, quem que achou esse cara, né? Mas vamos lá, Polvidiero.
Deixa eu achar aqui, Grilo, que até me perdi agora. Polvigeiro, 3. Nota 3 pro Polvigeiro. Aí entrou também o número 23 nosso, o Everton. Nota 3. Segue o Polvigeiro, nota 3 do Frank pro Everton. Ramon Carvalho. Nota 3, né? Você tirar um Filipinho que estava firme na marcação, fazendo como sempre, uma partida muito regular. Para colocar o Ramon e você tentar me dizer que você queria armar, ganhar um pouco de armação, aí é um pouquinho demais, né? O Ramon Carvalho tá embaixo, nota 3. Aí ele colocou o Pablo Diego, número 11. Grigo, só me auxilia aqui, você ou o Carlos. O Pablo Diego e o Baia entraram junto. Quantos minutos eram? Você chegou a anotar? Eu marquei aqui, Marcou? 40 e o Ramon Carvalho entrou a 34, o Polvigeiro e o Pablo Diego entraram a 39. Vamos combinar. Sim, eu não vou dar nota para os dois, que eu achei que entraram muito em cima da hora e não teriam como acrescentar nada e de fato o jogo provou isso. Tiveram muito pouca oportunidade, então sem nota os dois. Sem nota pro Pablo Diego, sem nota pro Paulo Baia, para o Paulo Baia. O técnico João Brigatti. Ô Grigo, alguma coisinha eu acho que ele errou, discordei um pouquinho dele, né? Eu não queria dar nota, mas hoje não tem como, hoje tem que dar nota, né? E ele vai ganhar nota justa. Ele fez o time, pelo menos hoje, ter garra, ter luta, ter empenho, né? Acho que errou nas substituições, mas não é culpa dele. Ele bota o cara pra jogar. Se o cara não joga, ele só tem uma coisa: ele botar o uniforme e lá fazer o que o cara não faz. Então eu vou dar uma nota 5 pro João hoje. 5 pro João Brigatti. Aí eu vou chamar para você dar nota pro senhor Jefferson Ferreira de Moraes, o goiano, o árbitro da partida de hoje. Grigo, eu com a arbitragem, o Carlos sempre ri comigo, porque é o seguinte: eu sou muito cético quando se trata do futebol brasileiro. Para mim, hoje, nós vivemos, acho que a pior safra de arbitragem que eu já vi no Brasil é hoje. E para ajudar os caras que vão no VAR, os caras são incompetentes. Os caras conseguem brigar com a imagem. E hoje ele me tira a autonomia do juiz em campo. Todas as vezes que nós vemos entrevistas de comissão de arbitragem, é dito: olha, o juiz tem que ter mais autonomia no campo. E aí, quando é contra a Ponte, o juiz tem autonomia, vale a opinião dele. Vide o jogo que ele deu pênalti do Matheus Silva. Olha como é que a cabeça da gente não se esquece. A bola pega na barriga do Matheus Silva e ele dá pênalti. Ele brigou com o cara do VAR. O cara do VAR falando que não foi pênalti. Pegou na barriga. Ele falou que foi pênalti e deu pênalti. Hoje, ele em campo não teve nem erro. Ele estava de frente, ele acompanhou a jogada, ele viu o lance todo. Marca da cal. Aí o VAR brilhantemente enxerga a falta do Gé no zagueiro na disputa pelo alto. Pelo amor de Deus, os dois estão disputando a bola no alto. Pode pegar todo o lance de jogo aí, se não vai ter jogadas idênticas a essa. E volta atrás. Quer minha nota? De boa. Pros incompetentes do VAR e o de campo? Nota 0, velho. Pelo amor de Deus. Futebol brasileiro, parei! Nota 0, então, pro árbitro da partida. Eu vou perguntar para você a nota do jogo no geral. Ô Grigão, por incrível que pareça, né? Eu falei isso várias vezes no primeiro tempo, a segunda etapa, a Ponte também deu uma emoção, mas a gente ficou triste, né? A gente fica revoltado. Mas assim, analisando friamente, eu gostei do jogo, gostei da Ponte na partida, foi bem diferente do que nós estávamos vendo. Eu vou dar uma nota 7 para esse jogo, viu? Tá aí, nota 7 para o jogo, tá aí. Essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando, bola rolando agora, Campeonato Brasileiro da Série A, 0x0 para o América Mineiro e Atlético Mineiro, 0x0 também para Grêmio e Bahia. E uma notícia boa, Campeonato Brasileiro da Série B, se a gente pode chamar de uma notícia boa. Não, pra Ponte é boa sim, Grêmio. Sampaio Correia, 1, Tombense 0. A gente tem que... Ótimo resultado. O torcedor da Ponte Preta, às vezes, e eu entendo isso, a gente é orgulhoso, né? A gente é orgulhoso. Eu tive, né, uma desavença aqui com o Frank de opiniões, vamos deixar bem claro isso, tá? Desavença de opiniões, que aqui não tem esse negócio de mimimi não, viu? Aqui é desavença de opinião. E aqui é tudo raiz, né, Carlão? Não, aqui não tem essa, não. Aqui não é misto, não. Aqui é raiz, não tem esse negócio, não. É então, raiz. Aqui é tudo ponte-pretano. Por exemplo, o que eu tô querendo colocar aqui, agora a gente tá nas redes sociais, então, né, talvez a gente tenha até mais liberdade para poder falar um pouquinho mais. O que eu quero colocar, e talvez é isso que eu tô tentando
entender e fazer com que o torcedor da Ponte entenda. E vamos entender aqui que todos nós, aqui tá os 4 com camisa aqui, e aqui ninguém faz tipo, tá, gente? Aqui ninguém faz tipo. E também eu não obrigo ninguém a vestir camisa, já falei aqui pros caras. Tem gente que não quer vestir mais a camisa da Ponte. É problema do cara, né? Problema da pessoa, né? Então aqui é todo mundo ponte pretano. A vantagem, ou desvantagem, até acho que às vezes é desvantagem, que você tem o microfone na mão, né? Então o que eu tô tentando colocar aqui? Eu tô falando isso, eu não tô falando agora. Eu não tô falando agora. E vocês acham que eu tô feliz com isso? Eu não tô feliz com isso. Por exemplo, no caso do Dedé, por exemplo, né? O Dedé era aquele cara que era pra terminar a carreira dele sendo ídolo na Ponte, cara. Como o Ronaldão foi, por exemplo. Sabe? O Dedé era pra ser um cara desse. E a gente avisou, né? E olha que eu sou, né, futebolisticamente falando, né, treinador de futebol, por exemplo. Eu fui treinador de um time durante 10 minutos. Em 10 minutos, meu time conseguiu tomar 5 gols. Eu caí com 10 minutos. Com 10 minutos, outro cara ficou de técnico. Então, quer dizer, eu sou um bobão pra técnico. Mas, pô, todo mundo via naquela época, e o Hélio dos Anjos era o nosso técnico, que o Dedé não tinha condições de jogar contra ninguém profissionalmente. Aconteceu o que aconteceu, né? Só que eu não falei depois, eu não falei no meio, eu falei antes do jogo. Antes do jogo. Eu que sou um bobão, futebolisticamente falando. Eu vinha falando aqui que a Ponte, e ó, eu quero separar aqui as coisas, que é bom a gente separar. Eu fico, às vezes, aqui chateado quando falam do Felipe Moreira, porque, cara, pensa num cara trabalhador. Ô, Corsato, Felipe Moreira não é técnico, cada um tem a sua opinião. Eu respeito. Mas tudo bem, então. É a mesma coisa de você pegar um cara que tá passando na rua ali, um amador, e o Felipe Moreira não é amador, né? Passar na rua lá e trazer ele pro time, e ele em 18 jogos, porque também é você jogar contra os números e contra a realidade, né? Falar que ele fez 19 jogos, porque ele não fez. Ele não estava nem na comissão técnica da Ponte, diferente do Brigatti, viu? Que eu adoro o Brigatti, sou apaixonado pelo Brigatti, né? Mas o Brigatti estava na comissão técnica do Pintado já. Então dá pra pegar tudo que eles fizeram, tudo. E o Brigatti tá conseguindo ser pior que o Pintado agora, hein? Mas vamos lá, vamos pegar tudo do Brigatti, diferente do Brigatti agora. O Felipe Moreira não era nem funcionário da Ponte Preta no jogo Ponte Preta e Vitória. Não era funcionário, ele não estava aí. Ele não estava, ele veio depois, né? Ele veio depois, ele seria técnico da Copa Paulista. Mas aí ele veio, foi contratado pela Ponte Preta com um salário infinitamente menor do que o do Hélio dos Anjos, com um salário 50% menor do que o do Pintado. Ele consegue entregar 22 pontos em 18 jogos. Mas por quê? Porque o Felipe Moreira, amador, né, como muita gente fala, não eu não acho que o Felipe Moreira é amador. O Felipe Moreira, amador, né, pegaram ele na rua ali, vem cá, você vai ser o técnico. O que ele fez? E ó, o Brigatti falou isso, eu vou separar isso que o Brigatti falou, tá? O Brigatti falou isso, ele tentando defender, abraçando os caras, e ele tem que fazer isso mesmo. Ele falou, ó, o elenco não tem qualidade. O que o Felipe Moreira fez? Ele entendeu que o elenco não tinha qualidade. Então, filho, se não pode ganhar, não perde. Hoje, por exemplo, não pode ganhar do Avaí? Não perde. Retranca, coloca o time lá não atrás. Perde. A torcida vai cair matando? Não perde. O Felipe Moreira fez isso. Não perde. Eu sei que vocês vão criticar aqui, mas tá bom, critiquem. Olha a pontuação do cara. O cara fez 22 pontos em 18 jogos. E aí, os profissionais, porque o Pintado é profissional ou não é, Frank? Pintado é profissional, né, Grigo? Lógico. O Sim, André, lógico. Pintado é profissional, né? É, sim. Aí vem o Pintado. Olha a campanha. O Brigatti é profissional? Muito. Profissional, Sim. né? O Brigatti é profissional, com todo o respeito que nós temos. Olha a campanha dos caras. Sabe o que falta? Humildade. E agora, no caso de torcer aqui pro Sampaio Corrêa. Gente, vamos ser humilde, cara. Né? O Sampaio Corrêa tá ganhando do Tombense. Ó, a Ponte no começo do jogo tava na zona do rebaixamento. Agora pega a classificação aí, Grigo. Sobe a classificação aí.
do futebol interior. A Tombense, nesse momento, ela tá na 17ª colocação, né? Ela voltou para onde estava. Voltou para onde estava, Ela exato. tá com 34 pontos. Isso. E a Ponte saiu do Z4. Então, Isso. gente, por favor, vamos ser humildes. Nosso time é ruim pra cacete. Pra não falar outra palavra com C. Nosso time é ruim. Cara, nós temos um time que marcou 20 gols em 35 jogos, cara. Nosso time é muito ruim. Então, o que faltou pra esse pessoal? Humildade. A mesma humildade que tinha o Felipe Moreira. Só que tinha uma diferença. O Felipe Moreira não tinha tranquilidade pra trabalhar. Por quê? Frank, eu vou só falar o seu nome aqui, mas aí vinha o comentarista, né, das rádios, das TVs, metia o pau no Felipe Moreira. Vinha o âncora do futebol interior, metia o pau no Felipe Moreira. Vinha o repórter do futebol interior, soca-lhe o pau no Felipe Moreira, né? Só o bobão aqui do Corsato que falava, gente, o nosso time é de 13ª posição pra baixo. O Felipe Moreira sabe que esse time não pode fazer mais. Mas tava ruim, né? Tava ruim. Fizemos 22 pontos em 18 jogos. Aí foram contratar os profissionais. Olha o que deu aí. Ô Carlos, posso levantar um ponto, né, nessa sua explanação? Que Pode, não vou dizer que tá errado, não vou dizer Não, que tá certo. é opinião, é cara. opinião, Eu exatamente. também não tô dizendo que tô certo, não sou o dono da verdade. A informação que chega pra gente, até você colocou, é de que os salários estão atrasados há quantos meses? Os salários são 4 meses. 4 meses. 4 meses de direito de imagem e 2 meses de CLT. Acontece que a CLT, que por lei teria que ser, né, maior do que o direito de imagem, na prática isso não acontece. Não. O direito de imagem é maior do que o salário. O porquê eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente vê o trabalho feito pelo Pintado, não tiro a razão em nada do que você disse, o trabalho que está sendo realizado pelo João Brigatti agora, enfim, o trabalho desse elenco da Ponte Preta a partir do momento que o Felipe Moreira saiu. Você disse que o salário está atrasado, que é as informações que chegam há 4 meses. Sim. Primeiro jogo da Ponte contra o Vitória, aquele 3-0, que era o Hélio dos Anjos ainda, foi no dia 16 de abril. Sim. Né? Então, assim, se tá 4 meses atrasado, a gente pega, o novembro a gente não conta, a gente pega outubro, setembro, agosto, julho. E a gente pega abril. Abril, maio, junho, julho. Então, o Felipe Moreira, ele teve aí 4 meses, vamos dizer assim, com os salários teoricamente quase que acertados. Ou haviam pendências menores. No caso, esse assunto não pode ter também favorecido o trabalho do Felipe Moreira, que era questionado sim na época. Pode, Grigo, né? pode. E que, a partir do momento, não é que ele saiu, mas que as pendências aumentaram, os resultados começaram aí a cair do jeito que caíram aí, a situação da Ponte está do jeito que Pode, tá hoje. porque na verdade, o que acontece? Quando o 16 de abril, né, Ponte Vitória, né? Isso. 16 de abril. 3-0. E essa derrota da Ponte pro Vitória, a gente tem que pontuar, né? A Ponte foi o time que mais jogou dos times da Série B, porque ela jogou a Série A2 culpa dessa diretoria que tá aí, né? Que fez a gente voltar pra Série A2. Essa diretoria tá batendo recordes atrás de recordes. Gente, eu vou mais uma vez aqui, né, colocar números, tá? Eu não tô... A crítica não é só crítica por crítica. A gente tem que colocar números, né? A Ponte disputou uma Série A2 do Campeonato Paulista. Culpa de quem? Quem colocou? Essa diretoria que tá aí. Diretoria. Então, beleza. Mas a Ponte termina Dedé. A Ponte termina a Ponte joga contra o Novo Horizontino naquela semana. A Ponte joga no sábado e no domingo da outra semana, né? Jogou com o Vitória. Jogou contra o Vitória, tem uma viagem, tudo. Eu entendo que tem toda a festa. Beleza. Mas alguma coisa já estava errada ali na casa, né? Porque você acha que o Hélio dos Anjos, profissional, né? Astuto como é, você acha que o Hélio dos Anjos, e não tinha... Aí agora vamos lá. Não tinha salário atrasado com o Hélio também. Ok? Não tinha salário Talvez atrasado. tinha, mas não a tal ponto desses meses todos atrasados. Não tinha. Não no tinha. salário não tinha. Até tem jogador que a gente conversa, é claro que não vou ficar falando o nome aqui, mas jogador que a gente consegue conversar, os caras falam, não, eu tenho... Não é um cara só não, conversei com 2 jogadores, Corsato, até a final da Série A2 estava tudo certo. Foi da Série A2 pra frente que desandou o molho. Então vamos lá. Você acha que o Hélio dos Anjos, astuto como ele é, ele ia sair assim do nada, cara? Não.
Ele já projetava isso. Sim. Ele já projetava isso. Aí vem o Felipe Moreira, que faz essa campanha. Gente, são 22 pontos. Eu vou, mais uma vez, colocar através de números. Quando critico a diretoria de futebol da Ponte Preta, eu vou criticar números. E vou dar dados aqui. 23 anos depois, disputamos uma Série A2. Ô, Corsato, fomos campeões da Série A2. Ora bolas, quem mandou cair pra Série A2, né? Não precisava cair, não né? precisava cair, né? Eu não queria ser campeão da Série A2, eu não queria disputar a Série A2. Mas tudo bem. Então tá, caímos pra Série A2. Depois de 11 anos seguidos disputando a Copa do Brasil, não iremos disputar a Copa do Brasil. 2024. Na conta de quem? Atual diretoria. Dessa diretoria. Exato. A Ponte Preta disputou. A Ponte Preta tem mais derrotas esse ano do que vitórias e empates. Óbvio, né? Isso contando a Série A2, tá? Essa diretoria. Com essa diretoria. São 4 meses de salário atrasado. Com essa quem? diretoria. Com essa diretoria. Né? A Ponte faz uma Copa Paulista horrorosa. Horrorosa. E vai ficar marcado na história do clube. Vai, a Ponte, eu vou repetir aqui, eu sou muito repetitivo, mas assim, com todo o respeito à camisa do Juventus. Mas a gente sabe que o Juventus tem uma torcida pequena, né? O Juventus está lá disputando torcida com os times de São Paulo, né? Cara, vai ficar pra história, a torcida do Juventus vai escrever, né? Que em um dado momento, em um jogo oficial, a torcida do Juventus foi maior do que a torcida da Ponte no Majestoso. Isso foi pra quem? Com essa atual diretoria. E você citou o Juventus, eu vou citar aqui outro exemplo. Os 2 jogos contra o 15 Piracicaba, lá em Piracicaba que perdemos na Copa Paulista, foi 1-0 e aqui foi 1-1. Os 2 jogos, ouvindo as rádios de Piracicaba, a torcida do 15 estava delirando. Mas aí, entendeu? André, aí com respeito também à torcida do 15, a torcida do 15 a gente sabe que é maior, né? Beleza, e a Ponte não tava nem aí pra esse campeonato, a torcida da Ponte não tava nem aí pra esse campeonato. Mas foram jogos oficiais, né? Não, eu entendo. Então, mas aí a torcida do 15 é próximo, ok. O 15 é um time que tem torcida, a gente sabe que a torcida vai. Né? Então lá, por exemplo, normal, né? Normal. Até na Javari, a torcida do Juventus ser maior do que a Ponte, eu aceito. Mas, cara, no Majestoso, essa vergonha não, né? Essa vergonha não. Então, Aliás, quase todos os jogos, né? A torcida da Ponte foi pequena, muito pequena. Na Copa Paulista, sim. Mas quem mandou? Eles que escolheram disputar essa porcaria desse campeonato aí, né? Pra passar vergonha. Montaram, pra passar vergonha. A Ponte só tomou pau aí. A Ponte só tomou pau nesse campeonato. Com quem? Foi com essa diretoria. Então, do mesmo jeito que eu tô defendendo aqui o Felipe Moreira com números, né? Eu posso dizer, teve um ouvinte aqui que colocou que essa diretoria, o Eberlin, vai entrar como o pior presidente da história da Ponte Preta. Cara, se cair pra Série C, sim. Sim. Porque você pode procurar em alguma estatística aí, algum jogo da Ponte Preta na Série C. Em 123 anos de existência. Não. Não tem. A Ponte não disputou a Série C. Corsato, a Ponte disputou uma seletiva. Ok. Uma seletiva para Série B não significa Série C. Porque senão... Foi jogar em Passos, foi jogar lá na Casa do Chapéu, né? Lembra? Isso. Foi 0-0 em Passos lá. Passos era Esportivo de Passos e Ponte Preta. Não, eu tô dizendo... sim, isso, nessa seletiva exato, aí. Nessa seletiva. Mas era uma seletiva, o campeonato era de outro jeito. Não era Série C, não tem Série C. É uma seletiva para Série B. Esse é o nome. Então procura aí. Em 123 anos de existência, a Associação Atlética Ponte Preta jamais disputou uma Série C de Campeonato Brasileiro. Cara, um presidente que derruba o time 23 anos depois, né? Que faz essa campanha pífia aí no campeonato, na Copa Paulista. Que fica depois de 11 anos seguidos, e olha que teve nego ruim de serviço na Ponte nesses 11 anos. E foi nego ruim, hein? Olha que teve nego ruim de serviço, hein? Se o Eberlin conseguir ser pior que o Tiãozinho, pelo amor de Deus. Olha que teve nego ruim de trampo. O André falou o nome, eu não vou falar o nome de ninguém. Mas teve nego ruim de trampo aí, hein? Cara, infelizmente eu vou ser obrigado a colocar com o número. Você pensa que eu gosto? Não, eu não gosto, né? E o pessoal ainda fala que eu defendo essa diretoria. Você pensa que eu gosto? Mas os números estão aí, cara. Se o Frank agora vier falar, Corsato, se a Ponte cair pra Série C, o Eberlin é o pior presidente da história da Ponte. Eu vou contestar com o quê? Não tem como. Como é que eu vou contestar isso? Não tem argumento.
Ô, Carlos, para contestar. Quanto a fatos, não existem argumentos. Eu só queria acrescentar um detalhezinho, me permita, porque se isso escapar, vai ser um pecado. Eu só queria entender, porque na minha Ponte Preta acontece o seguinte: o cara faz parte de outras diretorias na área financeira. Eu não vou dar nome aqui não, tá, gente? Não, mas todo mundo sabe quem Só que aí o cara vai trabalhar com o novo presidente, que é o atual. Gente, eu queria só entender algumas coisas. Não tente entender. Pontuar. Não tente, dá, né? Não tente, porque aí se você quiser, eu te explico. Mas aí vamos demorar umas 40 horas. Por exemplo, como é que o presidente do conselho é o mesmo em tantas gestões? Gente, é um absurdo, né? Eu posso explicar, mas não agora, não dá, senão eu teria que fazer uma campanha. Tem aqui uma mensagem, rapidinho, uma mensagem aqui do... Eu vou pôr no ar aqui, porque ele se identificou. Claro que eu não vou colocar palavrão no ar, né, gente? Xingar também não, né? Vamos lá, ele mandou 2 mensagens aqui. Os culpados pela ponte estar onde estão são os que colocaram o Eberlin na presidência. E agora não aparece ninguém para ajudar. Me parece que o Eberlin também está sozinho. Tem uma mensagem aqui do Thiago Belmiro. Ele se identificou. Então é bom a gente colocar no ar aqui. Corsato, boa noite a todos aí do FI. Fui abordado por 2 seguranças da ponte quando estava entrando no estádio. Eles vieram falar que se hoje, depois que acabasse o jogo, fosse lá xingar, que iriam quebrar a minha cara. Eles bateram boca com minha noiva e minha cunhada. Olha o nível que chegamos. Você acha que segurança tem que ficar fazendo isso com torcedor também? Lamentável. Lamentavíssimo. Tirou a palavra da minha boca aqui. Lamentável, né? Eu só coloquei a mensagem aqui porque ele se identificou, mandou aqui pelo WhatsApp. Então tá aqui no WhatsApp aqui dos canais de Futebol Interior. Com a palavra Marco Antônio Eberlin. Só na sua gestão que essas coisas acontecem. Agora... Pode falar. Pode falar. Não, eu queria a opinião de vocês no sentido seguinte. Tomara que não, tá? Eu também ainda acho que existe, como o Brigatti disse na coletiva, um fio de esperança para todos nós. Principalmente com essa derrota aí do Tombense. O jogo-chave, para mim, na minha opinião, vocês podem discordar. Para mim, o jogo-chave da Ponte vai ser Tombense e Ponte Preta. Se a Ponte ganhar lá, escapa tranquilamente. Agora, caso venha acontecer o pior, vocês acham que vão continuar essa guerra entre a tarde, MRP e DNA Ponte Pretano, ou todo mundo vai resolver acordar para a vida e se unirem e fazer uma nova Ponte Preta daqui pra frente? André, o ego desses caras é maior do que a instituição, cara. Esquece. Ô Grigo, posso ler umas mensagens aqui do YouTube? Lógico, só falar que se você vai ler. Torcedor Ponte Pretano, acabou o jogo da Ponte, nós já falamos que a Ponte já tinha entrado na zona de rebaixamento, saiu, voltou de novo. O Tombense empatou. Nesse momento, um pro Tombense, um pro Sampaio Corrêa, a Ponte entra na zona de rebaixamento novamente. A última vez que a Ponte esteve na zona da degola foi até a 9ª rodada. Na 9ª rodada a Ponte venceu o Vila Nova aqui com o Felipe Moreira e de lá para cá não entrou mais na zona do rebaixamento. Júlio César Guevara colocou aqui, é simples, não deram entrevista de vergonha. Eu não sei não, viu? Acho que já é protesto contra salário, tá? Porque esses caras, eles não têm... A Ponte tem... A gente pode falar dos caras na bola, né? Mas eles me parecem serem bem responsáveis, né? Por exemplo, vamos falar aqui, a Ponte tem o Kaique França, que não foge de entrevista. A Ponte tem o Fábio Santos, a Ponte tem o Elvis. Né? E são jogadores que estão o tempo todo ali honrando a camisa, eles não deixam de falar. Viu, Júlio? Eu entendo que é já alguma coisa de salário, tá? A Ponte tem uma possibilidade de pagar os salários, porque agora, nesta semana, vai sair um adiantamento da Federação Paulista de Futebol. A Ponte vai pegar uns 3 milhões ali. Não sei se vai dar para pagar tudo, né? Mas quem sabe, né? Os verdadeiros, o Nelson Letrinta Júnior, os verdadeiros estão de cabeça cheia, angustiados e tristes. Os sambistas devem estar tocando caixinha. De Santos, 1979, escreveu: Frank, cada dia melhor, parabéns. O Roberto Santos estava falando aqui que o Sampaio Corrêa fez 1-0, mas para nossa tristeza, o Tombense já empatou. Tiago Barba, a torcida compareceu, o time deu sangue. E o presidente? É natural que vai sobrar pro Eberlin. Vai, né? É natural, né? O Silvio Seico, não tem material humano, gente, não tem como. Nessa hora não interessa. Entrega e empenho. Preciso de resultado.
Silvio, era o que eu dizia lá do Felipe Moreira, né? Osmar D'Angaro é o fim mesmo. Os mesmos que criticavam o FM, também como eu, pediram a saída dele. Agora falam bem. O Osmar D'Angaro. Nem todo mundo, né, Osmar? Nem todo mundo, mesmo com os números. O Frank, por exemplo, aqui não se convence. Eu não falo, não. E eu entendo. E não me convenço, e respeito o meu amigo Carlos. Sim. Só que o Felipe Moreira não é treinador para Ponte Preta. Assim como o Pintado provou que não era. E o João, infelizmente, João, eu tô contigo, e não é culpa tua. Mas também tá provando mas nos ele, resultados eu respeito que não. demais o João, mas ele tem que ser responsável, sim. Ele tá aí desde quase que o turno inteiro. Ô Carlos, a gente pode opinar em relação a isso daí que vocês, né, tiveram aí um debate saudável. É o seguinte, eu não sei qual a opinião do Grigo, tá? Mas eu particularmente, eu acho o seguinte, que não que o Felipe Moreira não seja treinador para a Ponte Preta, mas é a forma que o Felipe Moreira conduziu esse grupo, logicamente, por um estilo próprio dele, de sempre, foi o que você acabou de dizer, sempre jogar defensivamente por uma bola, e se não dá para ganhar, vamos empatar. Isso daí acabou um pouco queimando a imagem dele e acabou com a paciência total da torcida da Ponte. Então, não que ele não seja treinador para Ponte. Mas você acha mesmo, o André? O esquema tático dele... Tá, mas você acha mesmo que porque esses jogadores aí, dá pra gente atacar alguém? Até eu ia jogar pra trás. Não, mas então dá pra gente atacar alguém? Não tem. O time é ruim, não cara. tem. O time é fraco. O time é fraco. Agora, o Pintado deixou muito a desejar. Nossa senhora, mas muitíssimo. E o Brigatti tá conseguindo ser pior que ele. E o Brigatti, embora ele sendo ponte pretano, embora eu tenha um carinho muito grande pelo João Brigatti. João Brigatti é meu amigo, tá? Fora do microfone. Gosto muito dele, do João. Mas como nesse momento, como profissional, não como supervisor, mas como técnico da Ponte Preta atualmente, realmente é muito baixo o desempenho do João Brigatti. Então, eu concordo em termos, vamos pegar um meio termo aí, em termos com o que o Frank falou, tá? Que eu acho que o Felipe Moreira, na minha opinião também, o Felipe Moreira, ele demorou muito para ser mandado embora, para ser demitido em um outro só jogador. falar um negócio aqui, o Osmar D'Angaro. Osmar, você não deve estar acompanhando o meu trabalho, né? Tá falando aqui, todos nessa mesa criticavam o Felipe Moreira. Eu não. Você não acompanha meu trabalho, então como deve acompanhar, né? Porque o que eu tomei de tal letrado aqui defendendo o Felipe Moreira não tá escrito. Inclusive... Eu não. E não tô dizendo que eu tô certo, mas eu não me põe nesse meio, não. Inclusive, na hora da macaca, tive homéricos confrontos com discussões. Porque o Carlos defendia o Felipe. E eu sempre fui contra. O Felipe não era treinador para Ponte Preta naquele momento e eu continuo com a mesma opinião. Não me põe nessa seara, não. Agora, Samuel, Grigo, sua opinião. Não, como o Carlos acabou de falar agora, nas participações da Hora da Macaca, né, eu fui a favor da demissão do Felipe Moreira. Já sempre coloquei isso daí lá na Hora da Macaca e penso igual o Frank nesse sentido, que demorou, na minha opinião, para ele sair do comando técnico da Ponte. Com relação ao Brigatti, realmente, os números estão aí para mostrar, a campanha é pífia, campanha de rebaixado, porém é o seguinte, ele pegou esse rojão, abraçou esse rojão aceso com essa situação, olha aí, ó. Os jogadores hoje demonstraram um pouquinho mais de vitalidade, um pouquinho mais de vontade dentro de campo, tomou um gol, acabou perdendo, não teve força ofensiva para ir lá, apesar de que teve mais situações, né, ofensivas hoje. O time demonstrou uma maior vontade hoje. Mas não faz gol, né? Mas não faz gol. Não faz gol. Mas assim, o Brigatti ele pode conseguir conduzir esse time no motivacional. Somente no motivacional. Porque não dá pra ele bater uma varinha de condão e falar, o Everton vira craque, Fábio Sanches vira craque, Elvis. Além da qualidade começa do a correr elenco, mais. Além da qualidade do elenco, a falta de salário. Unir o inútil ao desagradável, né? O Osmar D'Angaro, a Eberlin, por próprio ego, apenas isso, quis derrubar o Carnielli. Mesmo sabendo que não tinha a menor competência de presidir a Ponte, diz aqui o Osmar D'Angaro. Wilson da Rocha, teve bastante erros da arbitragem em si, mas o time é horroroso. Mesmo quando não teve erros, o time não ganhou. Jorge Gabaça, o Eberlin lutou para ser presidente, está afundando a Ponte, vergonhoso demais passar por isso, lamentável essa situação. Ele coloca fora Eberlin e esse bando de duros... que assumiram a Ponte e não tem dinheiro. Futebol sem dinheiro realmente é complicado. Presidente renunciar seria
um prêmio para ele. Tem que cair e ficar na história, diz aqui o Silvio Seico. Ó, esqueçam, hein? O Eberlin não renunciar. Não vai não. Impossível. O Roberto César Santos, melhor atitude do Eberlin é renunciar. Marcos Cruz. Perfeito, Grigo. O FM comandou um time que não estava com salário atrasado. O Silvio Seco. Só a Ponte tem salários atrasados? Não tem material humano, não tem milagre no futebol. A culpa é da diretoria. O Osmar Dangar. Chama o FM agora para os 3 últimos jogos. Se ele conseguir salvar, vira o novo presidente da Ponte Preta. Roberto Santos. Na teimosia de manter o primeiro turno, Felipe Moreira não é treinador, o rebaixamento começou aí, diz o Roberto César Santos. E aí o Osmar Dangar com a mensagem. Todos na mesa, criticavam o FM, não adianta vir dizer que não, pois a antipatia com o FM era unânime. Bom, eu já me posicionei aqui, né, Osmar? Tomei tanta burdoada aqui porque defendia ele. O Júlio César Guevara, não deram entrevista de vergonha, acho que eu já coloquei essa mensagem no ar, né? O Júlio César, é isso. Bom, pessoal que participou com a gente aqui, muito obrigado no YouTube aqui dos canais Futebol Interior. Bacana. Bom, então, antes da gente, do Carlos passar a ficha técnica do jogo, eu vou pegar o destaque final, então, do nosso repórter André Luiz. Seu destaque final, André. Destaque final da Macaca, que após esta derrota esta noite, tarde e noite, Moisés Lucarelli por 1-0 diante do Avaí. Próximo compromisso da Macaca será no próximo sábado, 18 horas, estádio Antônio Guimarães de Almeida, na cidade de Tombos, interior de Minas Gerais, diante do Tombense. Para essa partida, o técnico João Brigatti terá aí a semana inteira para trabalhar a sua equipe visando esse compromisso. Só lembrando que o zagueiro Edson, com entorse no tornozelo, provavelmente não terá condições de jogo, e o Matheus Silva, que fez uma cirurgia de ombro direito recentemente, também está, esses não voltarão mais esse ano. Talvez o Edson possa voltar até a última rodada. Em relação a Gabriel Santiago, com desconforto muscular, ficou fora da partida de hoje. Vamos ver aí se o departamento médico da Macaca o libera no decorrer da próxima semana para esse compromisso importantíssimo. O divisor de águas da Macaca no próximo sábado, 18 horas em Tombos, diante da Tombense, meu caríssimo Grigoleto. Valeu, André Luiz. Muito legal a sua participação. Parabéns. Mais uma participação show de bola na jornada esportiva. Obrigado. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, Anderson Grigoleto. Prazer imenso pela primeira vez o criador e a cria estar juntos nos canais Futebol Interior. Forte abraço a você, os demais companheiros, Carlos, Frank. Fui muito bem assessorado, viu, Grigoleto? Esta tarde e noite aqui nos estúdios, luxuosos estúdios dos canais Futebol Interior, por ele, o nosso MacGyver, o nosso Shazam, ele que faz chover na técnica da FI, da Rádio FI, o Felipe Marques. Forte abraço a você, ouvinte dos canais Futebol Interior, e até a próxima, até lá! Esse o repórter André Luiz, agora o destaque final seu. Aliás, antes de você, Frank Francisco, vou pegar o destaque final do nosso repórter que está lá no Moisés Lucarelli, né? O destaque final seu, Pedro Lino. Fim de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Avaí por 1-0 e vê sua situação cada vez mais crítica no Campeonato Brasileiro da Série B. Restam apenas 3 jogos para o final do campeonato, a Ponte pega o Tombense, o Juventude e o CRB. Bastante vaias aqui em direção ao presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Sem protestos, bastante polícia aqui. Tentaram invadir o gramado, mas a polícia desceu o cacetete nos torcedores. Clima tenso aqui no estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino, direto do estádio Moisés Lucarelli, para a Rádio Essência FM, para o Portal Futebol Interior. Na segunda-feira estarei de volta no Meio Campo FI. Grande abraço a todos e bom final de semana. Um abração para você também, Pedro Lino, repórter que está lá no estádio Moisés Lucarelli, falando aí, hein, que a polícia entrou em ação com os torcedores lá. Isso daí não é bacana, mas é mais ou menos favas contadas, né, com um resultado desse. E na situação que o torcedor está indo, ele incentiva, mas na hora dessas derrotas que anda acontecendo, ele mostra
o seu lado, como se diz, o seu lado que está desgastado com essa equipe da Ponte Preta e acontece essas situações, né? Agora sim, Frank Francisco, seu destaque final, Frank. Boa noite, torcedor Ponte Pretano. Infelizmente, mais um final de semana arrebentado, né? Sinceramente, esses últimos tempos de Ponte Preta têm sido horripilantes. E a gente vai nos despedir da seguinte maneira. Tava me lembrando aqui agora, enquanto tá todo mundo conversando aqui, de um carro de Fórmula 1. Aí você vai olhando no retrovisor e o bagulho vem crescendo. Vem crescendo. Hoje a gente tá olhando no retrovisor e vem crescendo a plaquinha da Série C. Pelo amor de Deus, gente do céu. Eu vou fazer um pedido encarecido. Eu tô com o Carlos, a gente é Ponte Pretano até o último jogo. Chegar na última rodada, a gente tiver uma possibilidade, eu vou estar aqui torcendo e falando que nós vamos escapar. Mas, galera, vocês que estão dentro de campo, pelo amor de Deus, pega essa pinóia e empurra pra dentro do gol. Valeu, Jair. Jair Pisserni, autor disso, hein? Pinóia. Cara, os caras do ataque tem que chutar a pinóia pra dentro do gol. Pelo amor de Deus, gente, não dá mais. A Ponte não tem mais aonde errar. Não tem mais aonde errar. Nós dependemos de vocês que estão pondo o manto, indo pro campo, para jogar os 90 e quantos minutos forem. Esqueçam o juiz, a arbitragem. Os caras são ruins mesmo. Os caras são ruins. Barbaramente ruins. Então façam o que vocês podem e não podem. São só 3 jogos, pelo amor de Deus. O nome de vocês também vai pra história. Vocês estão com o nome aí nesse negócio aí, gente. Pelo amor de Deus. Mete o pé nesse bagulho, joga pra dentro essa pinóia, tem que fazer gol. Ó, o Gordo vai embora e hoje eu tô bravo, hein? Beijo do Gordo, fui. Valeu, Frank Francisco, um ótimo final de semana pra você, um ótimo domingo e que no próximo jogo da Ponte você consiga tirar o chapéu pra equipe da Ponte Preta, né? Chapeuzinho aí não tá mais saindo de acordo. Beleza, estamos aí então. Agora então eu vou chamar para o Carlos Corsato falar a ficha técnica do jogo para a Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e a Ponte perdeu. 35ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro, 1 Avaí, 0 Ponte. Ponte de Kaique França no gol, Mailton, depois o Everton, Castro, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, depois Paul Vidiero, Leonardo, Filipinho, depois Amon Carvalho, Elvis, depois Paulo Baia, Eliel, depois Pablo, Diego e Gé. O Avaí de Igor Bom, rapaz, o que esse goleiro catou hoje, hein? Meu Deus. Thales, Jonathan Costa, Alan Costa e Natanael. O Wellington, Giovanni, depois Jean Kleber, Gava, depois Felipe Bastos. O Felipe Bastos parecia que estava literalmente contrariado jogando contra a gente, né? Mas ele estava defendendo o clube dele, né? Tá certo. E ele se ofereceu para jogar na Ponte, os caras não quiseram. Vagninho, depois Filipinho, Poveda, depois Gustavo Modesto e Jean Lucas, depois Douglas. Eduardo Barroca, que veio certa vez no estádio Moisés Lucarelli, seria o treinador da Ponte, mas aí o Atlético Goianiense chamou, ele pegou a passagem e foi para Goiás, foi treinar o Atlético Goianiense. Brigatti, o treinador da Ponte. O árbitro, horroroso, hein? Hoje a arbitragem, né, simplesmente deu aquela operada na macaca. Jefferson Ferreira de Moraes, 36 anos, goiano, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva, do Distrito Federal, 33 anos, Hugo Sávio Xavier Correia, de 33 também de Goiás, e o Diego Pombo Lopes, né, que achou aquela falta do Gé em cima do jogador da equipe do Avaí. Gente, se a gente for procurar falta dentro da grande área, teremos uns 20 pênaltis por jogo e vai ser igual futebol de salão, né? Que em câmera lenta tudo é falta, viu? Gol Jean Lucas, 29 a 18 minutos do segundo tempo, 1-0 para a equipe do Avaí. Esse é o 5º
Resultado que mais aconteceu na história no confronto entre Ponte Preta e Avaí, hein? Foram agora 3 vitórias do Avaí, 2 vitórias da Ponte Preta. O Avaí agora tem 6 vitórias em 18 jogos, com 6 vitórias da Ponte, 6 empates. O Avaí marcou 19, a Ponte 16. A Ponte marcou 19, o Avaí marcou 17 gols. Público total 5.520. Torcedor da Ponte Preta até que foi, né? Torcedor da Ponte Preta até que foi no majestoso 5.525 o público total para uma renda de R$ 60.805. Majestoso, 35ª rodada. Deu Avaí, a Ponte Preta está se atolando na zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de 26 rodadas, a Ponte parece que vai terminar no Z4 do Campeonato Brasileiro. Tá aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Tá aí então a ficha técnica do jogo. Carlão, antes de eu me despedir, da gente encerrar, vou passar aqui a 35ª rodada, os resultados. Sim, sim. A 35ª rodada que começou na última quarta-feira e que termina na próxima terça-feira. Com um jogo importante pra Ponte. Exatamente. Porque o campeonato não acabou ainda, né? Não, Perdemos não. um jogo. Eu vou fazer aquela frase, né? Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. E não vamos perder. Vamos ter fé nisso daí. Baseado em P de ponte nenhuma, né? Exatamente. Bom, a rodada começou então, a 35ª rodada, na quarta-feira, com empate entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino, que ficaram no 2-2. Ontem nós tivemos Mirassol 2, Sport 1. Tivemos também o Juventude vencendo a equipe do Ituano por 2-1. O Londrina empatou com a equipe do Guarani 0-0. Jogo que foi transmitido aqui pelos canais Futebol Interior, na narração do Lucas de Souza, reportagem do Albert Cavalcante e comentários do Wagner Ferreira. Hoje nós tivemos a derrota da Ponte Preta 1-0 jogando no Majestoso para a equipe do Avaí. Tivemos um empate em Ribeirão Preto 2-2 Botafogo e Ceará. Neste momento estão jogando Sampaio Correia e Tombense, vão empatando em 1-1. Amanhã, às 18 horas, teremos Vitória e Vila Nova, jogo que a Dali, né, estará transmitindo. Isso, o Pablo vai transmitir junto com o Israel Moreira aqui nos canais Futebol Interior. Legal. Pablo Leon, Pablito. Isso. Na terça-feira, às 19 horas, CRB e Chapecoense, jogo esse que o Carlão falou, importantíssimo pra Ponte, né, Carlos? Jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior também. A Oeste Capital vai transmitir. Giovanni Martinello dá o recado. E a rodada termina na terça-feira, às 21h30, com Criciúma e ABC. Jogo com cobertura também nos canais Futebol Interior, porque esse jogo interessa ao Guarani. Tá aí, classificação de momento da Série B. Vitória, 65 pontos, é o primeiro colocado. Juventude, 60 pontos. Atlético Goianiense, 60 também. Sport, fecham os 4 que no momento estariam tendo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport tá fazendo uma força para não subir, Exatamente. Né? Mandou técnico embora. Exatamente, na hora errada, né? Também acho. Na hora errada. Na quinta colocação vem o Novo Horizontino, 57 pontos. Na sexta colocação, o Criciúma, também 57 pontos. Mirassol, com os mesmos 57 pontos, está na sétima colocação. O Guarani, nesse momento, está na oitava colocação, com 56 pontos. Vila Nova, 54 pontos na nona colocação. CRB, 50 pontos na décima colocação. 11º, o Ceará, com 47. 12º, Botafogo, 47. O Avaí, que venceu a Ponte Preta, continua na 13ª colocação, porém agora com 42 pontos. O Ituano, na 14ª colocação, 37 pontos. Sampaio Correia, na 15ª colocação, vai empatando com o Tombense agora, 37 pontos. O Tombense, com esse empate, vai saindo da zona de rebaixamento, está na 16ª colocação com 35 pontos. Mesma pontuação da Ponte Preta, que agora... Tem gol e gol ruim. Opa, tem gol e gol ruim. Gol do Tombense. Gol do Tombense. Se bem que manda o Sampaio Correia para nossa Seara aqui também, né? Sampaio Correia vai ficar com 36 e o Tombense está indo a 37 agora. Exatamente. A gente, então, estávamos com a mesma pontuação do primeiro time fora da zona, agora a gente já fica a 2 pontos, 2 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Resultado horrível, hein? Resultado horrível. Não, né? Porque o primeiro time seria o Sampaio Correia agora, né? Com 37, né? Não, Sampaio vai 36. Isso, tá certo. Tá certíssimo, Carlos. 36, é um ponto. Tá bom, melhor assim então, né?
dos males o menor, né? Vamos dizer assim. Cara, não tem essa. Tem que ganhar do Tombense lá. Pronto. Se ganhar o Tombense, passa na frente do Tombense. Finalizando então a classificação, 18ª colocação para Chapecoense, 33 pontos. A Chape que tem jogo a menos no campeonato, né? O Londrina, 19ª colocação, 28, já rebaixado. E o ABC também já rebaixado, 21 pontos. O Londrina tem quanto? 28. Deixa eu ver aqui. O Tombense tá com 30... aqui tá dando 35 agora. Porque não tá atualizado. Não tá atualizado. Não tá atualizado. O Sampaio Corrêa com 36. O Londrina ainda não caiu, né? Matematicamente, porque ele poderia ir 37. E o primeiro time na zona seria o Sampaio, fora da zona, o Sampaio com 36. Sim. Então o Londrina ainda não caiu, mas, cara... 99% de... Né, porque tem confronto direto também aí, né? Mas matematicamente o Londrina ainda não teria caído, porque ele pode chegar a 37, né? Então ele não teria caído ainda. Tá aí então, essa classificação brasileira, classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Carlos, saiu mesmo o gol da Tombense? Então, apareceu aqui pra mim, 2-1 pro Tombense. E pra mim também no outro placar aqui, não saiu não. E no futebol interior também não saiu, né? Então vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. Pega lá, né? Porque você também aqui, você tá igual o Marcelo, vocês aqui, né? Pega lá, isso. Vocês colocaram na novela, pô. Sofrer à toa. Não, aí vocês me trincam, né? Vamos colocar num jogo aqui no jogo do Tombense, né? Vamos ver aqui. Enquanto você vai falando, Grigo, a gente vai procurando aqui o jogo do Tombense para ver se realmente é isso. Mas estava 1-1, mesmo com esse resultado, a Ponte Preta está entrando na zona da degola. Só lembrar que nós vamos transmitir daqui a pouco Palmeiras e Atlético, tá? Tá 1-1, viu? Não tá 2-1, não. Tá 1-1. Fake news, Carlos Corsato fez aqui, tá? Mas... Tá 1-1. Então continua 1-1, 9 minutos e meio jogados do segundo tempo. Só que o Sampaio teve um jogador expulso. O Pará foi expulso ainda no primeiro tempo a 40. O Sampaio joga com um jogador a menos. Pra ajudar, né? Pra ajudar. Parabenizar então o Alexandre Luiz Girelli do bairro Matão, que foi sorteado com a deliciosa porção de torresmos do Pig Chicken, né? Isso. Sorteio que nós realizamos hoje, legal. Agradecer a todos que mandaram mensagem, que concorreram aí, né? Então, parabéns, Alexandre Luiz Girelli, né? E você disse que durante a semana, né, reforçando... Vamos entrar em contato com eles, inclusive eu irei fazer isso pessoalmente, entrarei em contato com os vencedores, com os ganhadores. O Felipe Palazzo ganhou na sexta no meio-campo FI e o Girelli ganhou agora na transmissão aqui do jogo. Eu entrarei em contato pessoalmente com os dois para mostrar como deve fazer para saborear essa deliciosa porção. O Felipe, a porção de frango com batata frita, e o Girelli, a porção de torresmo, Grigô. Amanhã estaremos lá na SEC, né? Isso, amanhã tem quartas de final lá. Amanhã tem lá, né? Rádio Cidade Laser contra o SBT, né? E depois Rádio Grigo contra a Rádio Central. Contra a Rádio Central, ó. Exato. Que confronto, hein? Que confronto, hein? Pauleira, lembrando que a equipe do SBT contratou um técnico, viu? Ah, é? Carlos Zanqueta será o técnico do SBT para amanhã. Tá contratado, fechou o contrato, Mas pode? Ele é organizador do campeonato, pô. Grande Lemão Zanqueta. Grande Lemão. Legal demais, né? Valeu. Então foi embora, viu, Grigô? Legal. Carlos, muito obrigado. Mais uma vez, nota 1000 a narração, show de bola na jornada esportiva dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Valeu demais, viu, Carlão? Até amanhã lá na SEC, mas uma ótima semana para você que vem aí. Valeu, obrigado pela participação, agradeço todo mundo aí que deixou a sua mensagem pra gente, tá pipocando aí um monte de informação nas redes sociais, né, que parece que não vai ficar só nessa de não dar entrevista dos jogadores, não. Parece que na segunda-feira, se não cair alguma coisa lá, parece que vai ter greve de jogador. E aí começa a complicar, né? Aí começa a complicar. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar para conferir se realmente vai acontecer isso ou não. Mas aí é coroar a incompetência dessa diretoria. Infelizmente, não achem, não pensem vocês que eu tô feliz de ficar falando isso aqui não, tá? Mas infelizmente, né, coroar a incompetência dessa diretoria. Eu não gosto de cereja, eu detesto cereja. Felipe Marques não vê a hora da gente ir embora, né, Felipe? Eu detesto cereja, né? E também não sei nem por que tem essa frase
de que a cereja do bolo, porque eu detesto cereja. Também vou dizer que... Detesto. Então, né, eu prefiro um moranguinho, né, uma coisinha melhor, né? Mas essa aí seria só a cereja do bolo, tá? Seria só a cereja do bolo. Mas eu ainda não confirmei aqui a informação, né? Mas a informação da não entrevista não é com birra de imprensa, nada disso. Já é retaliação aí à falta de pagamento, tá? A falta de salários, né? E parece que se não acontecer isso, na segunda-feira vai ter mais coisas aí. Agora estão dizendo aí da ausência do Eberlin no vestiário, isso foi um pedido dos jogadores pro Brigatti. Que eles não queriam mais a diretoria ali, né? E o Eberlin, coisa que o Eberlin estava sempre fazendo, né? Sim. Eles pediram para que o Eberlin não fosse mais nos vestiários após o jogo. Que absurdo, né? É a mesma coisa de eu falar pro Arthur Eugênio e pro Elcio Paiola não entrar no estúdio aqui. Mas tá bom, né? Vai que vai, mas é para coroar a incompetência dessa diretoria da Ponte Preta. Infelizmente, né, os números mostram aí, a Ponte tá entrando aí na zona da degola, da Série B, e não sei não se vai conseguir sair. Tchau, Grigo, um abraço. Valeu, Carlos Corsato. Nada que não está ruim que não possa piorar, né? Mas valeu demais, Carlos Corsato. Um abraço legal. do tamanho do majestoso. Segunda-feira, meio-dia, tem Meio Campo FI, estarei aqui. Valeu. Finalizando então essa jornada esportiva de Ponte Preta 0, Avaí 1, com apoio de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade, os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Pig Chicken, torresmo e frango frito. Delivery 98973-1260 ou peça pelo iFood. ST Soldas e Abrasivos. Materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. WhatsApp 982500410. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Restaurante Dodadá, peça pelo delivery 3744-2121. Concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. Estivemos aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção comercial de Claudinei Corsi, a coordenação de Carlos Corsato, direção executiva Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Esteve na mesa de áudio e som ou de vídeo o grande Felipe Marques. Na Rádio Essência FM temos a coordenação do Gil Kleber, a mesa de som do Lucas Pessoa e a direção do pastor Josimar Fonseca, Igreja Família da Fé. Esta foi mais uma jornada esportiva. Agradeço demais estar aqui novamente nos canais Futebol Interior, ter o prazer de ancorar essa jornada esportiva. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.